Good morning, good morning.
Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao último dia da ICoMiR. Vou pedindo gentilmente para que se acomodem nas suas cadeiras. Bom dia a todos e todas. Vamos pedindo para que se acomodem nas cadeiras. Pedir o som. Bom dia a todos e todas, novamente. Estamos aqui no último dia da ICoMiR, depois de 3 dias muito cheios, com muito diálogo, muita interação, muita compreensão, os 3 verbos da ICoMiR. Como foi anunciado nas redes sociais, foi anunciado também durante o evento, as conferências ICoMiR, elas têm como objetivo a produção de um documento final. Esse documento final contendo as contribuições, as análises feitas e os aportes dados por todos os integrantes, de todas as pessoas que participaram aqui da ICoMiR. Bom, essa é a tentativa e esse é o momento agora pela manhã,
onde nós vamos ter a leitura do esboço do documento final. Então, desses 3 dias, as pessoas que comporão essa mesa passaram trabalhando, escrevendo, dialogando entre elas com os aportes da conferência para a produção desse conteúdo que, após a leitura, o Roberto, as pessoas que estarão na mesa, abrirão espaço para que possam haver intervenções e contribuições da plateia, ou seja, não acho que tem alguma coisa faltando, ou acho que tal coisa não deveria estar no texto. A gente vai ter esse momento para fazer o diálogo aqui com a plateia. Então, vamos começar a composição da mesa. Primeiramente, eu chamo Conrado Cepeda, religioso da Companhia de Jesus, com formação eclesiástica em teologia, licenciaturas civis em filosofia, ciências sociais e ciências teológicas, além do mestrado em antropologia social. Atuou com jovens em situação de vulnerabilidade, como usuários de drogas, em situação de prostituição ou em situação de rua, com comunidades indígenas na selva Lacandona, Chiapas, e no acompanhamento espiritual de comunidades LGBTQIA+. Há mais de 9 anos, colabora diretamente com migrantes e refugiados, sendo membro do Serviço Jesuíta para Migrantes da direção do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Atualmente é professor no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Ibero-Americana de Puebla, onde atua também com mães buscadoras no Programa Universitário de Migrações e na Defesa da Terra e Território com comunidades indígenas na Serra Norte de Puebla. Integra também o Comitê Científico da série ICoMiR do CSEM e colabora com a Comissão de Migração, Refuge e Deslocamento Interno da CLAR. Convido o senhor Padre Conrado Cepeda a compor a mesa, por favor. Convido também a irmã Valdísia Carvalho, missionária escalabriniana, brasileira, formada em Letras e Teologia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Roraima, com a pesquisa Interculturalidade entre as crianças venezuelanas nas escolas municipais de Boa Vista, Roraima. Atualmente atua como coordenadora nacional da Pastoral da Mobilidade Humana pela Conferência Episcopal de Honduras. Bem-vinda, irmã Valdísia. Convido, nesse momento, a doutora Rose Jadjir, é natural do Zimbábue e PhD em Antropologia pela Universidade de Beirut, Alemanha. Atualmente atua como professora e pesquisadora no German Institute of Development and Sustainability. Sua tese de doutorado teve como integração de mulheres refugiadas, como tema a integração de mulheres refugiadas em Nairobi, Quênia. Suas áreas de interesse de pesquisa são migração e refúgio, gênero, conflito e construção da paz. Dr. Rose Jadjir, welcome to the table. Convidamos agora também o Dr. Thomas Broch, é teólogo, católico e jornalista. Atuou como assessor de imprensa da Caritas alemã e posteriormente da Diocese de Rothenburg-Stuttgart, no sudoeste da Alemanha. Também foi comissário episcopal para refugiados. Atualmente trabalha como jornalista freelancer no departamento da Igreja Global da Diocese de Rothenburg-Stuttgart. Mantém uma longa colaboração com o CSEM e com as irmãs missionárias escalabrinianas. Dr. Thomas, welcome to the table. Convido o senhor Roberto Marinucci, teólogo, diretor da revista interdisciplinar da mobilidade humana, a Remo, e pesquisador do CSEM. Bem-vindo, Roberto, à mesa. Passo a palavra, então, nesse momento, ao senhor Roberto Marinucci. Bom dia a todos e todas.
Descansaram bem? Ah, soube que houve um baile ontem à noite, é? Então, duas palavras sobre o nosso trabalho. Enfim, não era a nossa intenção resumir tudo o que aconteceu nesses dias, porque houve muitas contribuições, a riqueza realmente foi muito grande e nós nunca pensamos em poder resumir tudo o que foi falado nesses dias. Portanto, a ideia do documento final ficou mais focada numa apresentação para a imprensa, para quem não esteve presente aqui, dos elementos essenciais das contribuições principais do que aconteceu nesses dias. Então, nós trabalhamos, fomos nós 5, até foi um laboratório interessante, porque pessoas de continentes diferentes, às vezes com uma dificuldade de idioma, às vezes um não conhece direitinho o idioma do outro, então foi até interessante as nossas relações, a maneira de trabalhar, como um pequeno laboratório do que significa às vezes o encontro entre culturas diferentes, mas decidimos de dividir o nosso trabalho, focando o documento final como uma introdução, que vamos ler daqui a pouco, uma introdução. Depois dessa introdução, desenvolvimento dos 3 verbos que caracterizaram o tema dessa conferência, então, compreender, humanizar e valorizar, e na parte final uma conclusão. Nós dividimos os nossos aportes. Ontem à noite eu tentei juntar todos os elementos para dar uma configuração mais coerente, mais sistemática. Houve a leitura, fizemos a leitura de todos os aportes dos grupos de trabalho que aconteceram ontem à tarde. E o pessoal, foram tantas contribuições que vocês não acham que no documento final tenha as contribuições desses grupos de trabalho. Tentamos pegar pelo menos alguma pequena coisa de cada um. Então, o que vamos fazer agora? Agora vamos fazer a leitura desse texto, e quem quiser, quem achar que pode ser complementado com algo de extremamente relevante, levando em conta principalmente que esse é um texto que vai ser distribuído para a imprensa, então até para um público externo ao nosso. Então, se vocês acham que tem algum elemento que não está presente ou que está presente, mas que talvez tenha que ser especificado, aprofundado ainda mais, vocês vão levantar a mão, vão sugerir, e aí o que vai acontecer, nós vamos fazer essas modificações para a conferência de imprensa que vai acontecer hoje à tarde. O Conrado diz, acho que é isso. Então, podemos passar à leitura do texto. A terceira Conferência Internacional sobre Migração e Refúgio, ICoMiR, peraí, deixa eu ver aqui. Perdão, só um minutinho aqui. Que ayer dizíamos que os computadores só respeitam seu dueño, né? Então, se vamos aqui, triscar aqui, né? Assim, perfeito. Aqui. A terceira Conferência Internacional sobre Migração e Refúgio, ICoMiR, organizada pelo Centro Escalabriniano de Estudos Migratórios, CSEM, ocorreu em Brasília de 17 a 23 de maio de 2025, sendo a continuidade das primeiras edições realizadas em Joanesburgo, África do Sul, em 2018, e em Tijuana, México, em 2023. Mais de 200 pessoas participaram presencialmente, enquanto outras 300 se conectaram pela internet, representando 30 países. Membros de universidade e instituições de pesquisa, da sociedade civil organizada, de organismos internacionais e, principalmente, refugiados e migrantes, compartilharam análises, reflexões e experiências sobre o tema compreender, humanizar e valorizar as pessoas em mobilidade.
A atual conjuntura internacional traz enormes desafios, sendo caracterizada por retrocesso na proteção dos direitos de indivíduos e povos, pela multiplicação de conflitos bélicos, por situações com característica de genocídio, pela depredação do meio ambiente e, por mais em geral, pela crescente xenofobia. Uma palavra um pouco diferente, então, xenofobia. Nesse contexto tão desafiador, numerosas pessoas recorrem à mobilidade geográfica como estratégia para enfrentar adversidades e alcançar uma vida mais digna. Contrariamente à opinião pública dominante, nós, participantes da III ICoMiR, apelamos para que as pessoas em mobilidade não sejam vistas como um fardo ou uma ameaça. Elas tampouco devem ser tratadas de forma assistencialista, como meras vítimas, nem instrumentalizadas a fins eleitorais. Em vez disso, as populações migrantes e refugiadas são sujeitos de direito. Aqui já viu a palavra. São sujeitos de direito independente de seu status migratório, e representam uma fonte potencial de enriquecimento, um ponto de vista social, cultural, econômico, político e religioso, tanto para a sociedade de origem como para aquelas de trânsito, chegada e retorno, desde que sejam oferecidas condições e oportunidades adequadas, como exemplo, reconhecimento de seus diplomas, possibilidades de acesso ao trabalho digno, fortalecimento de suas associações, multiplicação de mediações interculturais, garantia de acesso à saúde mental, erradicação de práticas discriminatórias, sobretudo na mídia, entre outros. Visando essa mudança de narrativa sobre as pessoas em mobilidade, nós, da III ICoMiR, buscamos compreender, humanizar e valorizar as migrações contemporâneas. Consideramos necessário compreender de forma indisciplinar e multifacetada as características e os desafios da mobilidade humana contemporânea, para além das categorias burocrático-administrativas hegemônicas, frequentemente marcada por viés neocoloniais e criminalizantes. O foco da reflexão não se atingiu apenas a fatores estruturais, mas concentrou-se principalmente nos sujeitos migrantes, dialogando com estes, ouvindo seus clamores e ressaltando as dinâmicas transformadoras que fortalecem sua agência a nível individual e coletivo. Ressaltou-se também aportes da sociedade civil organizada e da academia, sobretudo no que diz respeito ao fortalecimento dos coletivos migrantes com a sua capacidade de mobilização, de incidência e formulação de políticas públicas. Apelamos, portanto, que os promotores dessas políticas adotem a abordagem respeitada da dignidade dos direitos humanos na compreensão de processos migratórios e valorizem os aportes e o protagonismo de seus sujeitos. Neste sentido, queremos destacar o conceito de protagonismo, ou seja, interpretar as pessoas em mobilidade não como números, mas como sujeitos históricos, protagonistas de suas próprias vidas e de suas lutas, para além das barreiras que encontram. Empoderá-las, defendê-las, é nossa preocupação central. Essa é uma expressão concreta de nosso compromisso com a dignidade humana, uma dignidade que pertence a cada indivíduo, sem nenhuma outra razão além de ser humano. Cabe lembrar que a nossa humanidade compartilhada deve nos permitir reconhecer a nós mesmos como migrantes. De alguma forma, todos somos migrantes. Nessa perspectiva, afirmamos que humanizar os processos de mobilidade humana deve ser uma prioridade absoluta das sociedades contemporâneas, rejeitando firmemente qualquer tipo de discriminação relacionada à nacionalidade, status migratório, raça, etnia, religião, idade, identidade de gênero. Enfatizamos a importância de valorizar as pessoas em mobilidade. A inclusão de migrantes e refugiados como sujeitos de direito em seus países de trânsito, chegada ou retorno contribui para a construção de sociedades mais abertas à complementaridade intercultural,
construindo pontes bidirecionais onde há aprendizagem recíproca. A migração deve ser considerada uma fonte de riqueza. As pessoas e suas famílias contribuem com suas experiências, suas lutas e aportes econômicos para a formação de sociedades mais desenvolvidas, solidárias e inclusivas. Neste sentido, é necessário enxergar os migrantes como uma totalidade, garantindo-lhe espaço de diálogo dentro da comunidade, autonomia, acesso à justiça e reconhecimento de suas expressões culturais e religiosas. O conceito de hospitalidade radical incorpora nossas histórias de vida, nossas resistências e nossas identidades parciais e plurais. O exercício de interagir com migrantes envolve estratégias de cuidado, sobretudo crianças migrantes, demonstração de afeto e disposição a deixar-se afetar por suas lutas. Trata-se de compartilhar a proteção, de reconhecer as potencialidades dos outros em suas jornadas e construir espaços de alegria e fraternidade, sororidade dentro da comunidade. Estamos vivendo uma época de desumanização com discursos depreciativos, xenofóbicos e totalitários de que agradam e invisibilizam as pessoas em situação de migração no mundo. Nós, participantes do III ICoMiR, afirmamos com convicção que a realidade migratória representa benefício e vida e crescimento, tanto para quem migra como para quem acolhe. Rejeitamos, portanto, as narrativas difundidas por governos e setores de mídia internacional que buscam criminalizar e desumanizar a população em mobilidade. As pessoas migrantes não são violentas, não vêm tirar o emprego, não são assassinas ou estrupadoras, não representam um fardo. Pelo contrário, contribuem de forma muito positiva para a vida dos países que as recebem. A migração é uma oportunidade de esperança e de luta justa, tanto para quem migra quanto para quem acolhe. É fundamental compreender melhor, humanizar a nossos olhares e valorizar mais as pessoas em mobilidade. Então, pessoal, agora, se alguém acha que podemos acrescentar ou melhorar alguma parte, por favor, é só levantar uma mão. Eu só poderia tirar a palavra raça. Nós somos da raça humana e nada mais. Acho que as etnias já diz as diferenças culturais de cada quem. Obrigada. Penso que é importante mandar essa mensagem para os governos sobre a flexibilização ou estratégias de regularização migratória, porque para o protagonismo das pessoas migrantes e refugiadas é fundamental que essas pessoas estejam de forma regular nos países. Mais alguma contribuição? Pueden decirlo en español también, hermana. Sí. Bueno, ayer estuve en un grupo sobre deportaciones masivas y retornados. Y una de las cosas que reflexionábamos es que se empiece a hablar de las deportaciones y de los retornados. Y en ningún momento sentí que había alguna parte, ¿no? Porque si no lo hablamos, es como que están invisibilizados y necesita también darse prioridad, ¿no? Any contributions in English? Bárbara. You can speak in English for them. Yeah. I guess we have to include the possibility of inserting the
impact of technological advancement that makes the new form of migration, particularly on human trafficking due to labor migration? Obrigado, sister. A irmã Rosita deu uma sugestão de que a gente possa enviar esse texto no grupo do WhatsApp para leitura geral de todos no celular e que possam... Yo creo que no sería conveniente porque serían muchísimas aportaciones y tenemos que tener un documento pulido para la conferencia de prensa de hoy a las 5 de la tarde. Entonces, el momento de los aportes será ahorita y luego tenemos que pulir el documento y traducirlo al español y al inglés. Entonces, esto será este trabajo de la mañana y no podemos esperar más, hermana Rosita, al menos que la asamblea diga otra cosa y que vea que es más conveniente. O el CSEM mismo, o la directora, o la hermana superiora general. I will add a point on the new demand of migrant workers that is visible in Europe, in Japan, and also in the United States. So to stress the respect of rights of these workers. First of all, the right to family reunification. Overcoming a functional vision of migrant workers as only a workforce. Thank you. Temos duas perguntas aqui. Bom dia, buenos días. Felicitaciones a todos nosotros y a los organizadores por este importante espacio. Llegué un poco tarde, pero no alcancé a leer todo el documento. Pero considero importante incluir el tema de, no sé si ya está, pero de las empresas. Necesitamos que las empresas comprendan las migraciones y especialmente en un tema que investigo es la prevención de la trata de personas, tráfico de pessoas, que se dice aquí en Brasil, y cualquier forma de explotación, y también las empresas colaboran, por ejemplo, en toda la inclusión de la integración de los migrantes en cadenas productivas, en muchas facetas. Gracias. Nós temos duas inscrições e depois a gente encerra os comentários. Bom dia, desculpe, eu cheguei atrasada, eu não escutei todo o relatório, mas uma companheira falou de tirar raça. Eu concordo que tem que tirar raça, mas eu acho, eu não sei se está já contemplado, falar de racismo ou de racialização, porque acontece, né? O racismo estrutural, alguma coisa para apontar que, além da xenofobia, é importante colocar minha sugerência. Obrigada. Não, tá certo, tá certo. Xenoracismo, você pode falar. De xenoracismo podemos falar. Muchas gracias por el trabajo sintetizado. Me parece muy bien el documento, solo que tendríamos que preguntar a los que trabajan en los medios de comunicación si no es un texto muy largo para una rueda de prensa. Además, no, me parece muy bien, pero sí, para sí, la sí, rueda sí, de prensa no sé si van a ser capaces de tener todo el contexto que queremos decir. Y luego, no sé si tenemos que decir algo, qué pedimos, qué queremos, o es solamente una enunciación de todas las cosas que hemos estado diciendo aquí, o como ICoMiR queremos pedir algo en particular a la sociedad civil, a los medios de comunicación. Talvez na linha da... Desculpe, eu sei que já acabou, mas a minha questão também é da irmã Letícia, porque é um documento para meios de comunicação social.
A minha sugestão seria, talvez naquela parte inicial, onde se descreve bastante sobre o que foi feito aqui, se poderia reduzir um pouco. E a parte mais adiante, que é muito incisiva e que nós queremos dizer, né? Talvez não mexa tanto. E sim, essa questão, o que nós queremos pedir, talvez é importante. Que talvez está no texto, só precisa ser um pouquinho mais reformulado, não sei, mais claramente. Então, pois é, esse texto foi pensado para ser pouco mais de uma página, já está com 2 páginas, e eu acho que é grande demais. O ponto de partida nosso foi que a gente não tem que fazer um texto sobre as migrações, os desafios mundiais das migrações, que são o que vocês colocaram, são muito mais. O foco da ICoMiR foram 3 verbos, então talvez a gente tenha que focar esses 3 verbos, conhecer, humanizar e valorizar. Como fala a Letícia aqui, talvez aponta relacionados a esses 3 verbos até alguma ação concreta, não sei. Agora, como fala o Conrado, nós não temos muito tempo para isso. Então, não sei, nós vamos fazer agora, nós vamos nos reunir agora mesmo, vamos retomar o texto, vamos fazer modificações e acho que não vai passar mais pela Assembleia, vai ser a versão definitiva, vai passar apenas pela organização do CSEM. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo, peço desculpa porque eu entendo perfeitamente que o evento foi extremamente rico, cada um de nós trabalha em determinada área e gostaria que o trabalho da própria área estivesse presente de forma explícita no documento final, mas sabemos também que não tem como, não podemos escrever um artigo mesmo. Aliás, a tendência é reduzir o que nós escrevemos para tornar mais compreensível e direto para um público externo, vamos dizer, ao nosso. Y sería bueno, hermana Neusa, si tiene alguna palabra al documento, porque creo que es importante su aprobación, porque estamos cobijándonos con las hermanas escalabrinianas, y usted como generala, es importante su voz. Obrigada, Conrado, por essa possibilidade, porque, na verdade, eu acompanhei com muito interesse e acompanhei toda a leitura, e, de verdade, estou muito de acordo com os vários temas que aí foram abordados. Inclusive, eu pensava, seria um pecado se nós fizéssemos muito reduzidos, porque, para a congregação e no interno das nossos espaços, é muito importante apresentar as conclusões mais não condensadas, mais amplas. Talvez, se nós pensássemos em alguns pontos que fosse importante abordar nesse momento para a comunicação de imprensa, mas ter um documento mais amplo, porque isso nos ajuda, enquanto instituições que estamos aqui representados, e igualmente para a congregação. Eu defenderia a posição, o Roberto já fazia 2, eu também sou deste acordo, que fizéssemos uma síntese que fosse apresentada no final do dia e depois pudéssemos levar, né, e ter em mãos esse documento que aqui foi apresentado amplamente, que já é uma síntese da síntese do que foi apresentado pelos nossos especialistas e pelas falas e expressões dos migrantes. Agradeço imensamente a equipe, é um trabalho muito sério e muito bem feito e muito bem articulado. Agradeço de coração. Obrigado. Então, aproveitando disso, eu ontem à noite li todos os relatórios dos grupos de trabalho e, de fato, tem muitas ideias muito interessantes que, infelizmente, 5% talvez conseguiram entrar nesse documento final, mas essa ideia de fazer 2 textos diferentes, um muito resumido para a imprensa e outro mais extenso, incluindo todos os aportes, acho que é uma proposta muito interessante. Eu não tenho nada em contrário de mantermos esse documento mais prolongado, mas acho importante porque o objetivo primeiro é um documento para falar para fora, tá?
Então, que vocês foquem nisso. O documento mais prolongado pode até ser finalizado depois e publicado ao interno da congregação. Também gostaria de reforçar que todos os textos, todos os aportes que aqui foram apresentados e produzidos serão publicados no livro da conferência, em português e em inglês. Então, nós não vamos perder nada, não precisamos ter receio quanto a isso. Teremos todo o material compilado em um livro em 2 idiomas. Só uma última reflexão, recuperando o que a Letícia estava falando, no diálogo com a imprensa, para além do texto, acho que será o Igor que vai falar isso, Desculpa. Com a imprensa. Sim, inclusive a irmã Rosa deu uma sugestão de que para a imprensa não é necessário estar tão condensado assim, porque eles realmente tiram o que é importante. Tá, mas de qualquer forma queria recuperar a ideia que teve um grupo de trabalho sobre mídia muito interessante. Então, na hora de falar para a imprensa, seria interessante, para além do texto que escrevemos, mas focar outros aportes relacionados à mídia que são muito relevantes para a situação. Bom, devido ao tempo, eu agradeço muitíssimo a equipe do documento final. Peço para desfazer a mesa nesse momento e para a gente continuar a programação. Uma salva de aplausos. Para dar continuidade à nossa programação, nós temos nesse momento o início da mesa redonda número 5, Mobilidade Humana na Europa. Convido como facilitadora da mesa irmã Marlene Wildner. É missionária escalabriniana há 40 anos e tem uma trajetória dedicada à causa migratória em diferentes continentes. Iniciou sua missão com migrantes italianos na diocese de Rothenburg-Stuttgart, na Alemanha, e participou da fundação do Centro de Acolhida Bienvenue em Joanesburgo, África do Sul, voltado a mulheres e crianças refugiadas. Atuou também na criação do Departamento de Cura Pastoral para Refugiados da Diocese de Joanesburgo. Em Angola, foi diretora nacional do Serviço Jesuíta aos Refugiados, liderando ações de emergência no fim da guerra e nos programas de repatriação. Entre 2009 e 2014, assumiu a direção-geral da Caritas de Angola, reorganizando a instituição no contexto pós-guerra e coordenando, em 2011, a Conferência Internacional Construindo a Paz em Angola. Foi diretora do CSEM de 2015 a 2019, sendo responsável pela organização da primeira ICoMiR e reassumiu a direção da instituição em 2022. Com a palavra, Marlene Wildner. Nesta mesa, nós teremos 2 apresentações presenciais e uma apresentação online, com o vídeo já feito. Teremos que fazer alguma ginástica mental a mais, porque uma pessoa vai falar em alemão, os tradutores vão traduzir para o português e as pessoas de língua inglesa vão receber o texto. Se houver
perguntas a este apresentador. Eu irei traduzir para o português, do alemão ao português, e os tradutores para o inglês, e vice-versa. Mas acho que vai funcionar, porque nós aqui somos todos cidadãos do mundo. Eu convido a compor essa mesa o Dr. Maurício Ambrosini, é professor de Sociologia da Migração na Universidade de Milão, no Departamento de Ciências Sociais e Políticas, encarregado de ensino na Universidade de Côte d'Azur, França, e ministrou cursos de Sociologia da Migração no campus italiano da Universidade de Stanford e na Universidade Sciences Po, em Paris. Francês, não sei. Ele também é editor da revista Mondo Migrante e diretor da Escola de Verão Italiana da Sociologia das Migrações de Gênova. Ele também é membro do Conselho Científico do Journal of Immigrant and Refuge Studies desde 2010 e de várias revistas científicas italianas. Sua pesquisa trata principalmente de imigração irregular, mercados de trabalho, políticas de imigração em nível nacional e local, famílias transnacionais, solicitantes de asilo e refugiados. Ele lidera a Comissão de Políticas de Integração para Cidadãos Estrangeiros no Conselho Nacional de Economia e Trabalho. Ele vai falar em inglês. É questo? Parlerà in inglese. Oriane Aschevel, que irá falar online. Acho que ainda não está conectado, ou já está. Hallo, Rian, bist du schon da? Acho que não. Ele é prefeito na cidade de Ostelscheinheim, em Baden-Württemberg, na Alemanha. Nascido na Síria, Rian teve sua vida transformada pela guerra civil e, em 2015, precisou deixar seu país, atravessando o Líbano, a Turquia e a Grécia, até chegar à Alemanha. A experiência da migração moldou profundamente sua trajetória, levando-o a assumir responsabilidades e a se engajar na vida pública de seu novo país. Após sua chegada, Rian iniciou sua integração na sociedade alemã, trabalhando na administração pública local. Em 2016, começou um estágio em governo municipal e formou-se como especialista em administração, superando desafios como a barreira linguística. Seu interesse pela política e pelo fortalecimento da democracia local o motivou a candidatar-se à prefeitura de Ostelheim, sendo eleito em 2023 com apoio da comunidade local. Sua eleição teve repercussão internacional, simbolizando caminhos de acolhimento, participação e renovação democrática. Guten Morgen, Rian. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Convido também a tomar parte nesta mesa o Dr. Thomas Proch. É teólogo católico e jornalista. Atuou como assessor de imprensa da Caritas Alemã e, posteriormente, da Diocese de Rothenburg-Stuttgart, no sudoeste da Alemanha. Também foi comissário episcopal para refugiados. Atualmente trabalha como jornalista freelancer no departamento da Igreja Global da Diocese de Rothenburg-Stuttgart. Mantém uma longa colaboração com o CSEM e com as Irmãs Missionárias Escalabrinianas. Thomas, bitte, kannst du Platz nehmen? Vou só esclarecer um pouco ao Rian. Rian, wir werden es so machen, wir haben jetzt ein First
Speech in English bei Maurizio Ambrosini. Danach haben wir dich und du wirst dann, wir haben dich am Video, wir werden das Video, wo du sprichst, und das wird in Portugiesisch gleichzeitig übersetzt und die Englischsprecher, die haben den Text, können mitlesen, und danach kommt Thomas und dann werden wir Fragen haben und die Fragen werde ich dir in Deutsch übersetzen und du kannst dann Deutsch sprechen und ich übersetze es dann in Portugiesisch und die Übersetzer tun es dann in Englisch rüberbringen. Okay? Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Ich freue mich so wahnsinnig. Danke sehr. Eu passo a palavra ao professor Maurício. Thank you for this invitation, and I'm very happy to be here with you, taking part in this conference. I prepared some slides to make more clear and rapid my presentation, I hope. First of all, we have to recall that 4th century Europe was the sending region of migrants, mainly, to the other continents, until half of the last century. So the issue of Europe as a receiving as a receiving region of migrants is related to the last decade. Second point, we have to distinguish at least 3 regions of Europe. Talking only of the European Union, it is not exactly Europe. We have northwestern countries that are the first who have developed from an economic and industrial point of view, and it was the first region that pulled migrants from Southern Europe, Italy first, and from other continents. Second, there is a Southwestern Europe that has become a region of immigration only recently, starting more or less at the end of the 80s. So newcomers as receiving countries. And third, we have the Central Eastern Europe that joined the European Union only after 89, and it is mainly a sending region of migrants, or at least it was, because in the last years, after the pandemic, flows from Eastern Europe have slowed down. And for some aspects, Poland, for instance, has started to become a receiving country itself. So I have tried to identify some megatrends for what regards immigration in Europe. In the book edited by Carmen Lucy, there is a chapter where things are more detailed. Trend 1 is differentiation of immigration, and the fact that we have now many different categories of immigrants. We have students, we have skilled migrants, we have a huge demand of medical and care workers, we have investors, and we have refugees. So what was in the past mainly the category of immigrant workers and foreign worker was more or less the same than immigrants. In the last decades, these concepts have become much more various. Not forget family reunifications, that has been the most important source of new arrivals in the last decades. There is also a political dimension, a political and institutional dimension, what is called the civic stratification of migrants.
migrants can enjoy different legal statuses, and especially when they are citizens of the European Union, they enjoy more or less the same rights of local citizens, with the exclusion of the political right to vote to general elections. But at least in theory, they enjoy the same social rights, for instance, than local citizens. Last but not least, not only we have now categories of migrants who are well received and other categories that are more or less openly rejected. Asylum seekers are the symbol of this trend of rejection. But at least in the eyes of the local societies, immigration has become much more diversified from a cultural and religious point of view. The concept of super diversity tries to capture this perception of a society that has become much more diversified, plural, and difficult to understand and to govern. I will say something about this. The second trend is feminization. Most of immigrants, the majority of immigrants in Europe are women. When I say this in Italy, people remain surprised, because in the public debate, immigrants are in general seen as young males coming from Africa or the Middle East, Arab or Africans, and Muslim. This is the common image, but it is not true. The majority of women, the majority of immigrants are women. And this trend is related to two dimensions. The first are family reunifications, as I mentioned, the main source of new immigrants in the last decades. The second is the huge demand of care work by local families. Women arrive more and more as first migrants, as breadwinners of their families, and they find quite easily an employment, even when they are irregular, in local families, taking care of children and more of the elderly. The third clear trend is the politicization of immigration. Immigration in the past was a low-level issue. It was not relevant in the political agenda, in the action of governments. It was a minor issue treated by the Ministry of Industry and Labor, and quite ignored by the public opinion. Now it has become one of the main issues in the political agenda. It has a huge influence on the destiny of governments. It has been a crucial topic in decisions such as the Brexit some years ago. It is identified as the main reason of the success of right-wing radical forces, as in the German case that I think will be presented afterwards. And in this way, immigration, especially when it is coupled with the idea of security, of the closure of borders to increase security of local citizens, has become a very difficult issue to govern and to manage. Only some days ago, the UK Prime Minister, Mr. Starmer, leader of a center-left government, the Labour Party, has communicated the idea that immigration is a huge problem, a very serious problem for the UK, and they want enact a program of deportations of failed asylum seekers,
and they want to double the time required to access local citizenship. So it is, I think, a clear manifesto of the relevance of the immigration and the fact that the right-wing agenda and the right-wing vision of immigration is gaining ground also when other forces are in office. The fourth trend is the fight against irregular immigration and asylum. I said there is a growing convergence of European governments on an idea of defense of borders and rejection of asylum seekers. Externalization of European borders is a clear trend that has been already discussed yesterday. Governments in Northern Africa or Turkey are more and more involved in the task to stop asylum seekers on their path towards Europe. And the new trend is also to authorize deportation of irregular immigrants to third countries when it is not possible to repatriate them in their own country. Practice are more ambiguous than these statements. A huge part of irregular immigrants are tolerated. For instance, women working at the service of local families. They are in general ignored by the debate on irregular immigration. And other irregular immigrants are simply ignored because, for different reasons, European governments are not able to deport them. For instance, because it is too expensive, because they have no agreements with their countries of origin, because they have not enough places to detain them before deportation, and so on. So the number of repatriation is very low. About 30% of people who have received an order to leave the country in which they are. It means a very tiny percent of the total number of irregular immigrants that is estimated more or less to from 2 to 4 million of people in the European Union. So there is a double agenda, an official closure and a selective and practical tolerance or ignorance to the phenomenon. The fifth trend is more on the cultural level. It is the growing rejection of multiculturalism and the return to an idea of assimilation. It is visible especially in the French case with the ban against the veil for Muslim women and in general, unfortunately, against religious symbols in schools and public places, included the Christian cross. At the same time, the European Union policies on integration have stressed the idea of civic integration. So the idea that immigrants have to engage, to build their own integration. They have to learn the local language, they have to demonstrate, passing exams, knowledge, not only of the language, but also the local culture and the history and fundamental laws of the country in which they want to live. To give you an example, a curious example, the Netherlands were the
path breaker of this trend, passing from a multiculturalist agenda to an idea of civic integration. Among the provisions, they show to newcomers a short documentary movie in which they are two homosexual men who kiss each other, women with naked breasts, to display what they consider the element of the tolerant Dutch society and the fact that they want to observe the reaction of newcomers seeing this example of the Dutch tolerant society. It is quite ridiculous, but it is what they do. More seriously, they pretend that people demonstrate a knowledge of the Dutch language before arriving, also in the case of family reunifications. So people who have a right to arrive and to reach their partner have to demonstrate before arriving to have studied and acquired knowledge of the Dutch language. So the idea is an old idea, 100 years ago, the idea that if you want to achieve, excuse me, I have made some mistake. If you can restart with the presentation, thank you. The idea is the idea of 100 years ago. If you want to reach social cohesion, you have to create an homogeneous society. You have to reduce cultural diversity. You have to compress pluralism. In Italy, the trend is demonstrated, for instance, by the rejection and the great difficulty for followers of Islam to have the right to build a hall of prayer. Local administrations, especially in northern regions, try with every means to fight against religious freedom for Muslim believers. The new pact on immigration of asylum is a clear demonstration of this idea. They talk very little of immigration, they talk much more of asylum, and the idea is to restrict the possibility to arrive, to apply for an asylum permit. So many provisions, for instance, the identification of what are called as safe countries and the rapid examination of applications are all measures that try to make more difficult to achieve a permit and more rapid negative decision against applications. It is not clear if they will be able to repatriate rejected asylum seekers. As I said, it is not easy. European Union authorities are well aware of this. In the English version of the text, they mention repatriation, return more than 90 times. It is an obsession. But the capacity to implement more effective policies is questionable. The idea of deportations toward third countries from a political point of view is a sign of desperation. Admitting, knowing that they are not able to return people to their country, they try this clearly disputable solution from the point of view of human rights and political feasibility. In this landscape, a crucial role is played by the civil society. You mentioned the role of civil society many times during this conference, and I confirm that in this
unfavorable landscape, the role of civil society is a barrier and an answer to this trend towards less respect for human rights and less respect for the duty to receive, especially asylum seekers and the weak components of the migrant population. In the civil society, clearly we find very different actors, ranging from religious institutions to radical social movements, but it is interesting the fact that the action of the civil society range from the provision of practical help to political initiatives, the issue of documents, the effort to take a position against restrictive policies in the European Union. Often, traditional institutions, including the Catholic Church, protest against government policies, and on the other side, social movements provide concrete services to irregular migrants or to asylum seekers. So there is a kind of convergence between different actors towards a combination of different aspects of the support of migrants, and especially of the weak component of the migrant population. From this point of view, I claim that humanitarian activity is also a political action. There is a dispute in the scientific literature. I could say that, unluckily, most of my colleagues are against humanitarian action, are critical towards the work in favor of immigrants, of asylum seekers, but because they think in general that it lacks of political engagement. I disagree with them openly, and I maintain that the fact of providing practical help has a political meaning. The presence of NGOs vessels in the Mediterranean Sea is a clear demonstration of this. The fact that they save human life and they claim that they do not do politics. Their engagement is towards rescuing people against the risk of death. This is a political act, and for this reason it is contrasted by the Italian government and other governments for its political significance. Conclusion. The European Union, as I said, is converging on an agenda of restriction of acceptance of asylum seekers and defense of human rights. The trend is negative from this point of view. But there is a new fact, the new demand of workers. Many governments, more or less openly, from one side close the borders to asylum seekers. From the other side say, we need workers, we need workforce. The Italian government, the most right-wing government in the period after the Second World War, has issued a flow decree for the entrance of new workers that forecasts the arrival of 452,000 workers in 3 years. It means that with family reunifications in 10 years in Italy, we will have at least 1 million of immigrants more. In Germany, they do the same. In France, they do the same. In Spain, in Japan also. There is a demand of workers that is
not so loudly mentioned as the closure towards refugees, but it will have more influence than the closure claims towards the number of immigrants that probably will live in our countries in the future. Last point, the civil society, including religious sectors, is assuming a growing role in defending immigrants, refugees, and their rights. And I wish that this commitment will continue in the future. Thank you. Muito obrigada ao Dr. Maurício. Não vou ficar aqui comentando a fala dele, que foi muito clara, mas peço que, se temos perguntas, vamos já tomando nota e, no final das 3 apresentações, poderemos dirigir também as nossas reflexões e perguntas a ele. E nós vamos passar diretamente agora à fala do Ryan, que vai ser por vídeo, e peço que as pessoas que falam português façam uso dos aparelhos para escutar a tradução. And the English speakers, please read your text in the time he will be talking in German. We can start. Heute bin ich Bürgermeister. Vor 10 Jahren musste ich um mein Überleben kämpfen. Im Jahr 2015 stand ich, wie viele Menschen meiner Generation in Syrien, vor einem Dilemma. Entweder musste ich Militärdienst leisten und damit riskieren, im Krieg zugunsten einer Kriegspartei aufgerieben zu werden oder das Land schlicht verlassen und mich somit einem ungewissen Schicksal ergeben. Ich ergab mich diesem Schicksal bedingungslos und begab mich auf den Weg der Flucht. Heimat, Familie, Freunde, Studium und Zukunft waren zuvor eine Selbstverständlichkeit gewesen, immer präsent. Doch plötzlich wacht man während der kalten, dunklen Flucht auf und stellt fest, alles Selbstverständliche ist nicht mehr da. Es war das erste Mal, dass ich den Schutz meiner Familie und meines Umfelds spürbar verlor. Ein seltsames, nie zuvor dagewesenes Gefühl. Plötzlich war ich allein. Aber eines war klar: Ich musste Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mich selbst und für die Menschen um mich herum. Seitdem bestimmt diese Maxime mein Handeln. Verantwortung. Es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, von diesem Moment an hatte sich alles verändert. Das war der Wendepunkt und von da an begann für mich eine neue Ära. Nach einer mehrwöchigen Flucht von einer Notunterkunft zur nächsten ziehend, landete ich schließlich in Süddeutschland, genauer gesagt im bezauberten Schwarzwald im Bundesland Baden-Württemberg oder wie es heute scherzhaft genannt wird, The Land. Hier treffen Tradition und Hochtechnologie, Heimatliebe und Weltoffenheit aufeinander. Eine anfängliche, vielleicht etwas schroffe Zurückhaltung, die jedoch bald großer Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft weicht. Da sind ganz einfach die Schwaben. Als ich 2023 als erster Bürgermeister Europas mit Fluchthintergrund gewählt wurde, erhielt ich rund 200 Anfragen von den verschiedensten Medien aus Deutschland, Europa, aber auch aus der ganzen Welt. Jeder wollte wissen, wie es ein syrischer Geflüchteter, der weniger als 8 Jahre zuvor ohne ein einziges Wort Deutsch zu können ins Land gekommen war,
schaffen konnte, im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit Bürgermeister einer vermeintlich konservativen Gemeinde zu werden. Dabei wurde mir immer bewusster, dass die wahren Sieger in dieser Geschichte die Bürgerinnen und Bürger von Ostlesheim sind. Indem sie ihre Wahlentscheidung völlig losgelöst von meiner Herkunft trafen, davon, wo ich geboren und aufgewachsen bin, haben sie nicht nur ein Zeichen gesetzt, sondern auch einen wahren Akt der Toleranz und Menschlichkeit vollbracht. Das war ein Leuchtfeuer im Schwarzwald. Dieses Leuchtfeuer von Ostlesheim hat weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus gestrahlt und eine wichtige Frage aufgeworfen. Wie kann das, was hier geschehen ist, von einer inspirierenden Ausnahme zur gelebten Normalität werden? Und da steigen wir ins Thema ein. Von der Ausnahme zur Regel. Migration in Verantwortung, europaweit und global. Ostlesheim ist, das muss man ehrlich sagen, europaweit und wohl auch weltweit noch eine Ausnahme. Die Tatsache, dass meine Wahl so viel Aufsehen erregte, spricht eben dafür und unterstreicht ja gerade diesen Ausnahmecharakter. Doch wie gelingt es uns, dies zu einer gewöhnlichen Sache zu machen? Dass in vielen anderen Kommunen in Europa, aber auch weltweit Menschen mit Migrationsgeschichte selbstverständlich politische und gesellschaftliche Verantwortung tragen können. Zunächst bedarf es eines fundamentalen Wandels in der Wahrnehmung. Migranten dürfen nicht primär als Last oder Problem gesehen werden, sondern als Potenzial, als Bereicherung, als Menschen mit Talenten, Erfahrungen und dem Willen, sich einzubringen. Meine eigene Geschichte ist vielleicht ein kleines Beispiel dafür, wie aus einer vermeintlichen Notlage heraus Stärke und Verantwortungsbewusstsein erwachsen können. Dieses Umdenken muss auf allen Ebenen stattfinden. In der Politik, in den Medien, in Bildungseinrichtungen und in der Zivilgesellschaft. Konkret bedeutet das, dass wir strukturelle Barrieren abbauen müssen. Transparenten Wegen zur politischen Partizipation. Das beginnt bei fairen und transparenten Wegen zur politischen Partizipation. Dazu gehört das Wahlrecht für langjährige oder langjährig ansässige Nicht-EU-Bürger auf kommunaler Ebene, wie es in einigen Ländern bereits praktiziert wird, aber auch die aktive Förderung von Kandidaturen von Menschen mit Migrationshintergrund durch Parteien und Wählerinitiativen. Es braucht Mentorenprogramme, politische Bildungsangebote, die sich gezielt an diese Gruppe richten und eine Sensibilisierung der etablierten politischen Akteure für die Notwendigkeit von Diversität in ihren eigenen Reihen. Darüber hinaus ist die Rolle der Medien nicht zu unterschätzen. Eine differenzierte Berichterstattung, die Erfolgsgeschichten zeigt, ohne die Herausforderungen zu verschweigen, kann Vorurteile abbauen und Rollenvorbilder schaffen. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund regelmäßig in verantwortungsvollen Positionen sichtbar werden, nicht nur in der Politik, sondern auch in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, normalisiert dies ihre Präsenz und Akzeptanz. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Stärkung von Migration, Organisationen und Netzwerken. Diese können als Sprachrohr dienen, Interessen bündeln und die politische Teilhabe ihrer Mitglieder fördern. Sie sind oft ersten Anlaufstellen und
kennen die Bedürfnisse und Potenziale ihrer Communities am besten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen und den staatlichen Institutionen ist unerlässlich. Schließlich braucht es den Mut von Kommunen und Gesellschaften, neue Wege zu gehen, so wie es in Ostelsheim getan hat. Es braucht die Bereitschaft, Kandidaten nach ihrer Kompetenz und ihren Visionen zu beurteilen, nicht nach ihrer Herkunft oder ihrem Namen. Es ist ein Prozess, der Geduld erfordert, aber jeder einzelne Schritt zählt. Die Europäische Union und internationale Organisationen könnten hierbei eine koordinierende und fördernde Rolle einnehmen, indem sie den Austausch bewährter Praktiken unterstützen und Programme zur Förderung politischer Teilhabe von Migranten auflegen. Wenn wir die vielfältigen Talente, die in unseren Gesellschaften schlummern, wirklich nutzen wollen, müssen wir die Türen weit öffnen und aktiv dazu einladen, Verantwortung zu übernehmen. Als zweites kommt Erwartungen an die Mehrheitsgesellschaft und an Migranten, die auch hier Fuß fassen wollen. Integration ist keine Einbahnstraße, klingt mittlerweile etwas floskelhaft, ist aber auch Wahrheit. Sie ist ein vielmehr dynamischer Prozess, der von allen Beteiligten Engagement und Veränderungsbereitschaft erfordert. Welche Aspekte erwarten wir also von der Mehrheitsgesellschaft, aber auch von den Migranten, die in einer neuen Heimat Fuß fassen wollen? Von der Mehrheitsgesellschaft erwarte ich vor allem Offenheit und Neugier. Das bedeutet, dem Unbekannten nicht mit Misstrauen, sondern mit Interesse zu begegnen. Es bedeutet, bereit zu sein, die eigene Perspektive zu hinterfragen und zu erweitern. Konkret heißt es, aktiv auf Menschen mit anderer Herkunft zuzugehen, Begegnungen zu suchen und zuzuhören. Es bedeutet auch, Geduld zu haben. Denn das Ankommen und Einleben in einer neuen Kultur braucht Zeit. Entscheidend ist zudem die Bereitschaft, gleiche Chancen zu ermöglichen im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche und im gesellschaftlichen Leben. Diskriminierung, sei sie offen oder subtil, ist ein massives Integrationshemmnis. Hier ist jeder Einzelne gefordert, Zivilcourage zu zeigen und rassistischen oder fremdenfeindlichen Tendenzen entgegenzutreten. Die Mehrheitsgesellschaft muss auch bereit sein, kulturelle Vielfalt als Stärke und nicht als Bedrohung zu begreifen. Das bedeutet nicht, die eigenen Werte und Traditionen aufzugeben, sondern anzuerkennen, dass eine Gesellschaft durch unterschiedliche Einflüsse lebendiger und resilienter werden kann. Es geht darum, einen gemeinsamen Rahmen zu definieren, der auf den Grundwerten unserer Verfassung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Gleichberechtigung basiert und innerhalb dessen Vielfalt gelebt werden kann. Von den Migranten, die hier Fuß fassen wollen, erwarte ich an erster Stelle den Willen und die Anstrengung, die Sprache des Aufnahmelandes zu erlernen. Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe, zur Bildung, zum Beruf und zum Verständnis der neuen Gesellschaft. Ohne Sprachkenntnisse bleibt man oft außen vor und ist auf Hilfe angewiesen. Darüber hinaus ist es wichtig, sich mit den grundlegenden Werten, Gesetzen und Gepflogenheiten des Aufnahmelandes auseinanderzusetzen und dies zu respektieren. Das bedeutet nicht, die eigene kulturelle Identität aufzugeben, sondern vielmehr eine Brücke zu bauen zwischen der Herkunftskultur und der neuen Lebenswelt.
Aktive Partizipation ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Das kann bedeuten, sich in Vereinen zu engagieren, an Elternabenden der Schule teilzunehmen, sich politisch zu informieren oder einfach nur gute nachbarschaftliche Beziehungen zu pflegen. Wer sich einbringt, gestaltet mit und wird Teil der Gemeinschaft. Ich erwarte auch eine gewisse Resilienz und Geduld. Der Integrationsprozess ist oft mit Herausforderungen und Druckschlägen verbunden. Es ist wichtig, sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern Unterstützung zu suchen und dran zu bleiben. Die Verantwortung für das eigene Vorankommen liegt letztlich bei jedem Einzelnen, auch wenn die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Die Bereitschaft, Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gemeinschaft zu übernehmen, so wie ich auf meiner Flucht gelernt habe, ist ein starker Motor für gelingende Integration. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Überwindung kultureller, religiöser und ideologischer Hürden. Kulturelle, religiöse und ideologische Unterschiede sind oft Quellen von Missverständnissen, Spannungen und manchmal auch Konflikten. Wie können wir diese Hürden überwinden und ein friedliches, respektvolles Miteinander gestalten? Der erste und wichtigste Schritt ist Dialog und Begegnung auf Augenhöhe. Wir müssen Räume schaffen, in denen Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, ihre Geschichten erzählen, ihre Perspektiven austauschen und voneinander lernen können. Das können interkulturelle Feste sein, Diskussionsrunden, gemeinsame Projekte in Schulen oder Stadtteilen. Nur im direkten Kontakt können Vorurteile abgebaut und Empathie entwickelt werden. Ich habe selbst erlebt, wie ein persönliches Gespräch oft mehr bewirkt als 1000 anonyme Kommentare in sozialen Medien. Zweitens spielt Bildung eine zentrale Rolle. Das gilt für alle Seiten. Bildungseinrichtungen sollten interkulturelle Kompetenzen vermitteln und Wissen über verschiedene Kulturen und Religionen bereitstellen, um Stereotypen entgegenzuwirken. Gleichzeitig ist für Migranten wichtig, sich über die kulturellen und gesellschaftlichen Normen des Aufnahmelandes zu informieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Es geht nicht darum, die eigene Kultur zu verleugnen, sondern darum, die Codes der neuen Umgebung zu verstehen und sich respektvoll darin zu bewegen. Drittens müssen wir auf gemeinsame, übergeordnete Werte besinnen, die uns verbinden, anstatt uns auf das konzentrieren, was uns trennt. Die in unserer Verfassung verankerten Grundrechte, Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit bilden einen solchen Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens kann und soll Vielfalt existieren. Wenn es um religiöse oder ideologische Überzeugungen geht, ist es wichtig, zwischen dem privaten Glauben und dem öffentlichen Handeln zu unterscheiden. Die Freiheit des Glaubens ist ein hohes Gut, aber sie darf nicht dazu missbraucht werden, die Rechte anderer zu verletzen oder die demokratische Ordnung in Frage zu stellen. Viertens ist die Notwendigkeit, Extremismus und Fundamentalismus in jeder Form entschieden entgegenzutreten. Egal von welcher Seite er kommt. Ideologien, die Hass, Ausgrenzung und Gewalt predigen, haben in einer offenen Gesellschaft keinen Platz. Hier sind staatliche Institutionen, aber auch die Zivilgesellschaft gefordert,
wachsam zu sein und präventiv zu arbeiten. 5. kann die Kultur selbst eine Brücke sein. Musik, Kunst, Literatur, Sport, all das sind universelle Sprachen, die Menschen über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg verbinden können. Die Förderung solcher interkultureller Projekte kann enorm hilfreich sein. Schließlich braucht es oft einfach Zeit und Geduld. Kultureller Wandel und das Zusammenwachsen verschiedener Gruppen sind langwierige Prozesse. Kleine Schritte, persönliche Freundschaften und positive Alltagsbegegnungen sind oft wirkungsvoller als große politische Deklarationen. Es ist die Summe dieser kleinen Interaktionen, die das Gewebe einer vielfältigen und doch geeinten Gesellschaft stärkt. Warum Integration oft nicht gelingt? Trotz vieler Bemühungen und Erfolgsgeschichten müssen wir ehrlich anerkennen, dass Integration oft nicht oder nur unzureichend gelingt. Die Gründe dafür sind vielschichtig und liegen auf beiden Seiten, aber auch in den strukturellen Rahmenbedingungen. Ein Hauptgrund sind fortbestehende Diskriminierung und Rassismus. Wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Namens oder ihres Aussehens bei der Job- oder Wohnungssuche benachteiligt werden, wenn sie im Alltag Ablehnung erfahren oder ihre Kinder in der Schule gemobbt werden, untergräbt das jede Integrationsbemühung. Es führt zu Frustration, Resignation und im schlimmsten Fall zur Bildung von Parallelgesellschaften als Schutzreaktion. 2. spielen strukturelle und sozioökonomische Faktoren eine massive Rolle. Fehlende oder unzureichende Sprachkurse, langsame und bürokratische Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüssen, ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum und ein schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt können die Integration erheblich erschweren. Armut und soziale Ausgrenzung sind Nährboden für Entfremdung. Wer ständig um seine Existenz kämpfen muss, hat kaum Ressourcen für gesellschaftliche Teilhabe. Ich wünsche Ihnen allen eine super gelegene, gute Konferenz und bitte um Nachsicht, dass ich nicht mit dabei sein kann aufgrund beruflicher Verpflichtungen. Alles Gute. Vielen Heute Dank. bin ich Bürgermeister. Vor 10 Jahren musste ich um mein Überleben kämpfen. Vielen Dank, Rian. Ich hoffe, wir haben es alle gut mitbekommen, trotz der unterschiedlichen Sprache. Eu espero que a gente tenha conseguido acompanhar, apesar dessa diversidade linguística, com 3 idiomas, né, em ação ao mesmo tempo. Como falei antes, vamos anotando as nossas questões ao Rian. Acho que é um testemunho fantástico de integração, mas também de colaboração entre comunidade de acolhida e comunidade de chegada, o migrante, o refugiado no caso dele, mas sobretudo também de capacidade de superação e de potencial que um migrante e um refugiado traz consigo e que o Rian conseguiu transformar em ação concreta e se integrar na comunidade local. Eu passo agora imediatamente a palavra ao Dr. Thomas e depois nós teremos um tempo de perguntas e debates.
Thank you, Rian, for this wonderful testimonial. It was great. Dear sisters, dear friends, ladies and gentlemen, maybe I am a good example for the last part of the presentation of Professor Ambrosini as a member of the Catholic Church and of the engagement of the civil society. Yeah? You'll hear it. Between 2014 and 2015, I was proud on Germany, on our Chancellor Angela Merkel, for opening the borders, or better, for not closing the borders. On many people also supported refugees. At the time I was the refugee commissioner for the Rothenburg-Stuttgart diocese. I initiated the development of an integration center in a small city called Weingarten and play a key role in the construction of a large integrative residential center for local families, asylum seekers, and foreign students in Stuttgart, a large city in the Rothenburg-Stuttgart diocese. I mention this because we wanted to use such activities as an example of our vision of an inclusive society, comprising people of different ethnic, cultures, religious, and ideological backgrounds, a society in which the question, who are you, rather than where are you from, is at the forefront. There was a real culture of welcome in much of German society back then. Perhaps we were a little bit too naive, but we had a strong vision, the vision of an inclusive society. 10 years later, I am ashamed of how things have given changed in Europe and in Germany as well. We have experienced a dramatic change in the social climate over the past few years. For many people, the culture of welcome has given way to a collective attitude of rejection. Strong right-wing extremist movements are reinforced by political narratives, even from within the democratic parties. This creates a mood in which people believe they must respond politically with a highly restrictive migration policy. Of course, there are problems. We heard it by Professor Ambrosini and by Ryan. Many local governments are operating at the limit of their financial capacity. Many people are frustrated because there has been no change in migration policy, they say. That may be true. However, many people I know and have worked with are also frustrated and disappointed because they have been left alone in their efforts to integrate refugees. They no longer see a common social will to support refugees and migrants in their own integration efforts. Refugees and migrants are often perceived as a burden, as a threat to our society, rather than an enrichment. Today, I am ashamed that xenophobia and racism have become prevalent again. I am ashamed of Germany's and Europe's merciless migration policy. I am ashamed that asylum seekers are being turned back of our external borders without the opportunity to present their case. I am ashamed that the right to individual asylum is being called into question again, 80 years after the National Socialism ended. I am ashamed that the Yazidis, who are recognized as victims of genocide
by the German parliament in 2023 are to be deported to a country they can no longer live in. The same applies to former Afghan aid workers who are extremely vulnerable, and migrants from Syria as well. I am ashamed that the Supply Chain Act, which obliges European companies to review and guarantee human standards in mines, textile factories, and the recycling industry in the global south, is once again under scrutiny. This invites modern slavery, child labor, the economic exploitation of people, violence, and especially sexual violence against women. I am ashamed that serious crimes committed by individual migrants are generalized to the entire migrant community. I am ashamed. German and European migration policy today is largely determined by a strategy of defense and isolation in the individual nation states and at the external borders of the European Union. People are seen as problems, as numbers of any statistics, and not as individual persons with individual life histories, individual fates, with an individual hope. People are being fought instead of the causes of their flight: wars, inhuman autocracies, unjust economic structures, extreme poverty and lack of prospects, catastrophic consequences of climate change. All this make me deeply ashamed. Has Europe lost its soul? What needs to be done? Perhaps I'm a dreamer, but I've still not lost hope that Europe will return to its values and that people of goodwill will come together to look for sensible and human solutions. Evidently, this will not succeed at the level of nation states, but only at European level, which makes it all the more difficult. I would like to give a few pointers. First, I expect the churches, together with all people of goodwill, to take clear and decisive public stand against all forms of racism and xenophobia. That the church should be a church among the people and with the people. As I recently experienced when traveling through Guatemala and El Salvador. Best examples. Second point, I expect more effort to be put into the social and professional integration of migrants in order to strengthen their own possibilities and their own contribution to society. Third point, I expect resettlement programs to be developed for particularly vulnerable groups, such as the Yazidis or particularly vulnerable people in Afghanistan. Fourth, I expect the German government and other European governments to seriously consider how to support the building of a new and peaceful society in Syria, instead of immediately considering how to repatriate refugees from Syria. Fifth point, I expect Europe to provide the countless young people in countries of the global south who have no prospects for the future with training opportunities, whether in their home countries or in European countries, so that they can contribute to stabilizing their own societies or also to supporting our societies. And I reject the poaching of skilled workers from these countries who are urgently needed there. Sixth point, I expect people fleeing the consequences of climate change
to be given their own protection status in the countries, in these countries that are primarily responsible for this climate change. I have only 6 points, no 10, excuse me please. I know that the gesture of a moral indignation does not solve any problems, and that it polarizes our society even more. That is why I welcome every initiative to bring people of different origins, political convictions, ethnic or religious affiliations to dialogue with each other, so that we can learn to listen to each other, understand each other, and treat each other with empathy. This never happens in the public eye and doesn't generate media headlines, but happens at grassroots level, where people live together, share their everyday lives, and meet each other. This is where stories of fear can be countered with stories of encouragement. For example, stories such as Ryan's story, who has just spoken to you. Migrants are an enrichment and not a challenge and not a burden for our societies. I would like to end by quoting 2 sentences that are very important to me. The first was once coined by a friend of mine, the Indian Jesuit father, Francis de Sales. He said, "I must learn to understand others as they understand themselves, so that they can learn to understand me as I understand myself." And the other sentence, you can it all. Human dignity is inviolable. Excuse me. And I would add, it is indivisible. It is not due to human persons because of their origin, their national, ethnic, or religious affiliation, their professional or economic success, but only because they are human for no other reason. We all need a profound reflection and conversion. Thank you very much. Thank you, Thomas. Vielen Dank. Ist Ryan noch da? Can you put online? Nós vamos agora passar ao tempo de debate, contribuições da Assembleia, perguntas, aquilo que acharmos importante. O Ryan também está aí, online, podemos dirigir também a ele as nossas questões. So, wir können auch unsere Frage an Ryan stellen, wenn wir möchte. Talvez, Igor, a gente poderia começar com as perguntas ao Ryan, se tem, porque ele está online e é bastante isso. Ryan, eine Frage an dich kommt jetzt schon. Die ersten Fragen sind für dich, so dass du nachher frei bist. Wenn du bleiben kannst, freuen wir uns sehr und wenn nicht, dann verstehen wir das auch. Hola, Ryan. No sé si alguien me puede ayudar con la traducción. Sim, eu vou traduzir, fala devagar e frases curtas. Felicitaciones por su valentía y ejemplo. Also, sie möchte erstens mal dich gratulieren für dein gut Vorbild und Erfahrung. ¿Qué le diría a los estados que tienen miedo de otorgar y reconocer derechos políticos a los migrantes? Gracias. Alguém pode me ajudar com o espanhol? Eu não entendi bem a pergunta. Como exercer o direito a ser direito político? Exercer o direito político. A pergunta é como, Entschuldigung,
Wie können wir unsere Rechte zur politischen Aktion gewinnen? So in diese Richtung ist die Frage. Mais perguntas para o Ryan? Aqui. Das ist die erste Frage. Es kommen noch ein paar, dann kannst du es vielleicht aufschreiben, dann kannst du alles zusammenfassen. Ryan, parabéns pela vida que você vive, não é? Pelo exemplo que você é para mim, né? Você me faz lembrar frases curtas. Tá, ok. A filosofia existencialista diz que somos responsáveis pela nossa existência e você me fez lembrar isso. Agora eu queria te perguntar o seguinte: é verdade, concordo que a pessoa deve assumir a responsabilidade pela sua existência e é um ponto de virada para o migrante, mas nem sempre o migrante, mesmo querendo assumir responsabilidade pela sua existência, ou pela cor da sua pele, ou por outros tantos fatores, ele não consegue fazer o ponto de virada, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Vai ser difícil traduzir, foi muito longo. Desculpa, irmã. Sim, eu vou tentar. Sie congratuliert dich auch für dieses Vorbild, das du bist. Und sie sagt, dass die Philosophie uns zeigt, dass wir irgendwann in unserer Existenz ganz umschalten müssen im Leben, aber das eigentlich gar nicht so einfach ist. Und du hast jetzt durch deine Lebenserfahrung das dargestellt, dass man das auch machen kann. Anderes habe ich halt nicht mehr. Ok, última pergunta. The last question for Ryan. As maiores primeiro. Quien cumplió años fue ella. Quería saber, por las implicancias que hay algunas veces dentro de los partidos políticos. Sie möchte gerne wissen, die Implikationen deiner politischen Aktivität hatte in den politischen Parteien. Si en su rol como alcalde, o como en el cargo que él tiene, puede pensar algún tipo de política migratoria o públicas teniendo en cuenta la migración en su municipio. Ob du als Bürgermeister die Raum hast, um eine Politik für Migration aufzubauen in deinem politische Tätigkeit. Ich denke, acho que vamos ter as respostas e depois podemos continuar. Ryan, ich denke, du kannst jetzt diese 3 Fragen mal beantworten und dann tun wir die nächste Stelle. Vielen Dank. Ich muss nochmal sagen, dass ich bedauere, nicht mit dabei sein zu können, aber so ist es. Der Terminkalender ist sehr einschränkend. Trotzdem wünsche ich eine sehr, sehr gute, gelungene Veranstaltung, wie bis jetzt der Fall ist. Ele diz que ele sente muito não poder estar aqui, mas exatamente as restrições do seu ofício não permitem, e ele considera muito essa nossa conferência e deseja bons trabalhos a todos. Ich muss auch zugleich anmerken, dass ich innerhalb 10 Minuten das Büro verlassen muss, weil ich einen Folgetermin habe. Aber ich glaube, das würden wir jetzt gut hinbekommen. Ele também tem que dizer que em 10 minutos ele precisa sair porque ele tem uma outra reunião. Mas ele acha que ele consegue responder as perguntas. Zur ersten Frage würde ich sehr gerne sagen, also bei uns im Arabischen sagt man, also so sinngemäß übersetzt, Rechte werden nicht gegeben, sondern genommen. Und wenn wir das auf mich, auf meinen Fall übertragen würden, ist es so,
niemand wäre auf mich zugekommen und um mich zu fragen, ob ich politisch irgendwas machen will, sondern ganz im Gegenteil, ich habe also mich gemeldet und gesagt, also ich will Teil dieser Gesellschaft werden, ich will Teil der Gestaltung dieser Gesellschaft sein, und dann wurden mir Türen geöffnet. Und es ist, glaube ich, generell so, diejenigen, die Teil der Veränderung sein möchten, die sollen selber aktiv werden. Ele diz que direitos não se recebem, a gente tem que pegá-los. Se a gente quer tomar parte em um processo ou de uma sociedade, a gente precisa manifestar e começar a participar. Então, ninguém deu esse espaço para ele, ele o conquistou. E se nós queremos mudanças, nós temos que encontrar os caminhos para entrar pelas portas, e quando nós buscamos esses caminhos, alguém vai abrir a porta para nós. Genau, also zu der Frage, ob ich es so richtig verstanden habe, inwieweit die Mitgliedschaft einer politischen Partei förderlich oder also verhindernd wirken könnte. Also wenn ich die Frage nicht richtig verstanden habe, bitte um Richtigstellung. Ich kann aber dazu Folgendes sagen, also auf kommunaler Ebene, und es ist also generell so, die Mitgliedschaft einer politischen Partei spielt jetzt nicht eine allzu zentrale Rolle, vor allem auch in dem Amt des Bürgermeisters, ein, sage ich mal, rein integratives Amt, wo ganz unabhängig davon, welche politische Linie man privat verfolgt, man nachher die Aufgabe hat, eine Kommunalpolitik für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen, auch diejenigen, die einen nicht gewählt haben. Und das wird dann spätestens für einen eine Herausforderung, wo man dann feststellt, vor allem in der Praxis, im Alltag, dass durchaus Entscheidungen getroffen werden müssen, die entweder nicht populär sind oder von denen man selbst nicht ganz überzeugt ist. Ele disse que não acha que tenha tido restrições do ponto de vista partidário, e que uma vez na função, independente de qual seja a sua identidade, assim por diante, ele é obrigado a tomar decisões, trabalhar para todos, também para aqueles que não votaram nele, e às vezes tomar decisões que não são populares. Zur dritten Frage, die aus meiner Sicht eine exzellente Frage ist, wenn es darum geht, was kann ich als Migrant auch durch meine Aufgabe, gerade als Bürgermeister, also für bessere oder attraktivere Rahmenbedingungen sorgen bzw. beitragen, von denen alle Migranten und Migranten auch profitieren können. Und das ist gerade eine sehr spannende Frage im Blick darauf, welche Aufgabe ich genau habe. Also, obwohl ich selber Migrationshintergrund habe, beziehungsweise selber Migrant bin, also flüchten musste, bin ich gerade in einer Rolle, wo ich auch auf der anderen Seite durchaus so appellieren muss, dass Migration auch Herausforderungen mit sich bringt, gerade wenn es darum geht, die Flüchtlingszahlen, die nach Deutschland kommen, die Unterbringung in den Kommunen, dass es auch nicht selten mit Herausforderungen einhergeht. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel meine kleine Gemeinde dieses Jahr 45 Geflüchtete aufnehmen muss, nach dem Verteilerschlüssel, und auf der anderen Seite gibt es also de facto null Wohnraum zur Verfügung auf der anderen Seite.
Also ein Bürgermeister ist auch im Gegensatz zu einem Parlamentarier nicht selten auch derjenige ist, der schlechte Nachrichten übermitteln muss. Und das erlebe ich natürlich tagtäglich. Trotzdem, glaube ich, ist schon die Tatsache, dass ich in dieses Amt gewählt wurde, allein ein Zeichen dafür, dass wir schon fortgeschritten sind, aber bei weitem nicht dastehen, wo wir sollten. Und das auch zugleich eine Türe für viele andere geöffnet hat, weil seit 2 Jahren erreichen mich Nachrichten, die also sinngemäß sagen, ja, wenn du es geschafft hast, dann ist es durchaus so, dass wir auch hoffen dürfen, dass das irgendwann Normalität werden kann. Ich glaube, eher die Tatsache, im Amt zu sein, sorgt für mehr Hoffnung, für mehr positive Atmosphäre in der Debatte als mein politisches Handeln vor Ort. Ele diz que mesmo sendo migrante refugiado, que teve que fugir da sua terra, agora como prefeito dessa pequena cidade, no âmbito da migração ele enfrenta também grandes desafios. Ele conta, por exemplo, que a cidadezinha de onde ele é prefeito deveria acolher 45 famílias, mas ele se depara na situação que não tem nenhuma habitação à disposição para colocar essas pessoas. Então, ele diz que é muito difícil, porque ele se depara com situações que vão contra aquilo que é a própria experiência dele e aquilo que ele quer. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o fato dele ter sido eleito prefeito como migrante traz para os demais também esperanças de que em algum momento a situação será onde todos vão conseguir participar e estar em se tornar uma sociedade equilibrada. Mais ou menos isso. Okay, ich denke, wir können hier ein Ende machen für die Frage zu dir. Und ich bedanke mich ganz besonders noch einmal, dass du bei uns warst und dir die Zeit genommen hast und wünsche dir und deiner Gemeinde eine schöne Zukunft miteinander. Vielen Dank. Mich hat es sehr gefreut und geehrt, heute mit dabei sein zu dürfen, auch wenn rein virtuell. Eu disse a ele que nós agradecemos mais uma vez pelo tempo que ele pôde estar conosco e desejamos a ele um bom tempo de convivência com a sua comunidade. E ele respondeu que ficou muito feliz em poder e se sentiu honrado em poder participar aqui conosco. Muito obrigado. Vielen Dank. Danke sehr. Tschüss. Nós agora vamos abrir para perguntas para o Dr. Ambrosini e ao Thomas. Aqui, já estou. A pergunta é para ambos. Considerando que a gente já viu o exemplo do Ryan, que ele pode assumir um cargo público porque ele estava regularizado, né? Então, insisto no tema da regularização migratória. Agora, falando de Europa, a gente entende, a gente sabe que tem um sistema desatualizado, ineficiente, insuficiente para asilo, mas está funcionando. A minha pergunta é: que possibilidades reais existem das pessoas migrantes que já estão em Europa regularizar-se quando elas não qualificam para o asilo? Isso era para o Thomas? Próxima pergunta. Como fazemos com a tradução? Você traduz para o inglês, talvez? Desculpa, eu não estava com... Did you listen to the question? É
melhor vocês dirigirem a pergunta para os dois. No, I understood the question. Thank you. I will talk about irregular migration this afternoon. So I do not want to replicate the conference, but it is another mystery of European policies. Beyond official claims of rejection of irregular migrants, deportations, actually, in every country there are measures of regularizations in various ways. It is related to national policies. This is one problem. In the European Union, many topics are regulated at a communitarian level, especially in the economic field, but matters such as the admission of immigrants, citizenship and regularization are left to the autonomy of national governments. But having said this, there are two families of provisions. From one side, big programs of regularizations, such as the Italian amnesties, in which in the first decade of this century, about 1 million of people have been regularized in Italy. In Northern Europe, they prefer, and in Spain more recently, another type of measure, mechanism of regularization, case by case. And also through this measure, hundreds of thousands of irregular migrants become regular. Germany is a case in point. They do not mention the word regularization, but through their policy of tolerance, Duldung, they give an opportunity for failed asylum seekers and other irregular migrants to become regular through training and work. Thank you. Möchtest du was dazu sagen? Das geht Regularization. Er hat es beantwortet. Ok. Podemos passar para a próxima pergunta. Professore Ambrosini, vorrei fare una domanda. Ho molte, ma farò una. Speak Portuguese, maybe, or Sim, English. Sim. Eu tenho muitas perguntas para o professor, mas eu vou fazer somente uma. Que se o senhor poderia falar um pouco mais do que é ser estrangeiro e extracomunitário na Itália, o que isso significa dentro dessa dificuldade de entender o que é a migração irregular, e se o senhor poderia falar também um pouco mais do que é ser o estrangeiro pobre, que não tem dinheiro para investir, não tem capital, e o que é ser aquele estrangeiro que chega com 500 mil euros, 1 milhão de euros, e que pode investir na sociedade italiana, se há diferença entre essas perspectivas de migração. Obrigada, professor. Thank you. Immigration policies are selective on 3 types of criteria: passports, pockets, and professions. So people coming from the north of the world have no problem if they want to establish in another northern world country. People with wealthy people can establish if they come from the global south. Every country has a policy of golden visa. So special visa for well-off people. And third, people with special professional skills can acquire quite easily a permit. The most important case are healthcare professionals. Healthcare in the world is the most important form of skilled migration. And the north of the world depends on the global south for a crucial case such as
care for fragile and sick people. So yes, immigration policies are not only regulated from a political preference or political disposition, but they depend very much also on the economic conditions of applicants. Thank you. Thomas também vai dizer alguma coisa, vou traduzir para o português. Vai falar alemão. You have to put on you. Yeah. Jetzt. Okay, wenn es over, ist okay. Ja, also auf den Punkt bin ich ja vorhin auch zu sprechen gekommen. Ich halte das für ein ganz großes Problem, dass wir gut ausgebildete Fachkräfte, insbesondere in der Pflege, aber auch andere, gezielt anwerben, aus Kenia, aus Usbekistan, aus was weiß ich woher. Dort werden diese Menschen dringend benötigt, anstatt dass wir jungen Menschen in den Ländern des Südens die Chance geben, eine Ausbildung dort zu machen, Zukunftsperspektiven zu bekommen. Ich halte das mit Verlaub gesagt für eine moderne Form des Kolonialismus. O Thomas diz que ele considera muito grave o fato de eles levarem para a Europa bons profissionais, muito bem preparados, sobretudo no âmbito dos cuidados e da saúde, altamente preparados, pegam nos países do sul, né, carentes, e levam para a Europa, em vez de contribuir para preparar jovens que pudessem atuar nos seus próprios países. Ele considera isso o colonialismo moderno. Noch eine Anmerkung dazu. Diese Menschen müssen bei uns ja zum Teil unter Bedingungen arbeiten, die den arbeitsrechtlichen Vorgaben in unseren Ländern widersprechen. Also auch eine moderne Form von Sklaverei. E esses profissionais são obrigados a trabalhar nesses países desenvolvidos, onde eles não recebem os direitos laborais previstos naquele país. E essa é mais uma forma de escravidão. Nós temos mais 3 perguntas e depois nós vamos fechar o debate. Bom dia, mais uma vez. As minhas perguntas, na verdade, foram respondidas algumas. Só queria comentar um ponto muito rápido. Eu compreendi nesta mesa que ela respondeu muitas das questões que nós tivemos a debater ao longo da conferência, desde o primeiro dia. Situações de rejeição. Eu percebi na intervenção do professor Maurício que na Europa há uma ligeira consideração aos migrantes, isso é muito positivo. E também pela história do Ryan, nós percebemos que a forma como são considerados, acolhidos os migrantes é muito diferente, por exemplo, da África e talvez um pouco pela América. E também compreendi que há uma parte que ainda precisa ser melhorada. Na intervenção do Thomas, ele dizia, eu acompanhei mais de 5 vezes, dizia que está muito envergonhado com a situação da Europa, então significa que há muita coisa por melhorar. E muito obrigado. Yeah, thank you very much for the panelists. We really thoroughly enjoyed your presentations. But I must say, Professor Maurizio, I've particularly enjoyed yours and the PowerPoint presentation because it's a testimony that the rain rains on us all and the sun shines on us all, especially on the trends, and the particular one that stood out to me was the one on super diversity. But anyways, I just want to share with all of us an emerging theme from your presentation for maybe further research, and that will be how then we must, or how we can reconcile public interest and national interest, in the sense of what is good
for the people and what is actually good for the country. Because the people on one side have a mass hysteria of migration, but you mentioned that the country needs labor or has particular needs. I particularly saw this also during Brexit. Immediately after Brexit, I think UK turned to a lot of African countries that were the Commonwealth, the countries that were colonized by the UK, and it began fishing for people from there, bringing programs here and there. So that is probably something that we should look at, because there is what the leaders want and there is what the people want. But to my three questions, I wish I could make them one, but there are three. Has Europe lost its identity? In the sense of when the US was relatively calm or not ridiculously hostile towards migration, Europe was also not ridiculously hostile to migration. But now the US is quite hostile about migration, and you hear what you've told us about Keir Starmer. I know what Giorgia Meloni is saying of Italy about migration. So that is Europe become a follower? Do they have a follower mentality now, and they've lost their leadership status in the world? Number two, I'm just curious about what makes Europe stick together, sir. I'm very, very curious about that, because by and large, the European Union is the most developed union in the world. The Asian countries are trying a little bit. Here in South America too they are. But I'm quite curious, what makes, and I'm sorry, I'm using Europe and European Union loosely, while in fact we know that they are not the same thing, but largely, what makes Europe stick together? I have a small suspicion that really it is not an economic partnership, it is a security partnership. So that in the time when it was a bit calm, UK had the guts to say they want out in the manner they did through Brexit. And now when Russia coughs, they all hold their hands tighter together. So are we doing it the wrong way? Have we been selling the benefits of maybe having regionalization instead of selling the fear of? Like preaching about faith, Christianity, and you preach too much about heaven and people go to heaven, or you just preach too much about hell and people aspire to go to heaven, So I think Europe is really they stick together a lot because of the fear of Russia or security reasons, perhaps, but you can clarify that for me. Lastly, sir, in the last you mentioned in the last decades, that is when we're having a reversal of trends. In the last 10 years specifically, or a decade ago, what caused this reversal of trends? Thank you very much. Okay. I didn't understand the last question. The last decade, you, for the longest time, Europe was a net sender of migrants. Sorry, before, but now in the last decade, that is when they began receiving a lot of migrants. What caused the reversal? Okay, please keep your questions short, because we are running out of time. Ok, muito obrigado por me dar a palavra. A minha contribuição é um agradecimento, não é questão. Quando, falando do Ryan, a integração precisa uma paciência. Isso é muito importante de saber isso. Digo isso porque uma pessoa não pode chegar hoje na casa da outra pessoa, logo pede mesmo uma integração, porque cada país tem a regra dele. Eles vão precisar ainda saber quem é vocês, onde você vem, o que você trouxe, quais são o comportamento que vocês têm. Isso é muito importante. Ter integração precisa uma paciência. Segundo agradecimento, em nome de refugiados e imigrantes em África, particularmente em Angola, agradecemos muito esta organização de CSEM, de ter experiências, de ter paciência, de ter boa fé, de organizar esse tipo de organização
esse tipo de evento. Nós agradecemos muito desde que nós saímos na nossa terra, em África. Nós não encontramos nada de dificuldades, chegamos aqui muito bem, não vimos nada de uma olhada, uma olhada feia ou cara trancadas. Nós somos muito acolhidos, somos muito recebidos. Agradecemos a equipa da organização, porque não foi fácil. Agradecemos todos em nome da África. Nós também pedimos desculpa, qualquer coisa que nós também fizemos assim, que acha não deve acontecer aqui, pedimos desculpa. Muito obrigado. Eu acredito que depois do documento de relatório final, vamos ter uma bagagem que nós queremos mesmo melhorar as condições da vida de imigrantes e refugiados em África. Muito obrigado. Nós passamos agora às respostas. Já foram 3. É que já estamos saindo do tempo. E a carta da Rosita. Thank you. I know that we are out of time, so I will be very rapid in answering. First of all, reconciling national interest with the people rights, human rights of migrants. For what regards the economic immigration, the convergence of interest is clear. Receiving countries take profit from the arrival of young workers. There is an effect of the healthy immigrants, people who arrive in good health and able to work. They trigger and they foster the local economy. It is less disputable the point about asylum seekers, because they bear cost to the receiving country. But if you mention the reception of Ukrainian refugees in 2002, when between 4 and 5 million of people were received in a couple of weeks in the European Union, you can say that if the society and the political system agree with the idea that these people deserve to be accepted and supported, the problem of cost can be supported. So it is also a choice of values, where you want to put your choice, what is your idea of freedom, your idea of human rights, and how much are you able to, and do you want to invest in the defense of human rights? The difference, the distance between refugees coming from the south of the world and the Ukrainian refugees is striking. Rapidly, the idea that Europe is losing its identity is true if we think to Europe as the leader in the field of human rights. I don't think it is true when a part of the political system and the public opinion think that the arrival of immigrants and refugees is a problem for our cultural identity. This is not true. If there is a danger for the cultural identity of Europe, and I think also to religious identity, it comes from the West. It comes from the influence of the United States, not from the influence of the culture of migrants. And the last point, security is a key concern for Europe, but
what has united Europe is the economy. And if the economic system is able to attract and give opportunities to migrants, they will reveal to be an asset for the economic success of the European Union. Thank you. O Thomas quer complementar? Nein, gerne noch eine kurze Anmerkung zu dem Kommentar von dem ersten Freund, der gesprochen hat. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ele quer responder alguma coisa ao Mutava, se ele entendeu bem a pergunta. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er das als Ungerechtigkeit bezeichnet, dass es Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Migrantengruppen, zum Beispiel aus Afrika, Subsahara oder aus anderen Ländern. Ja. Se ele entendeu bem a pergunta, ele considera injusto a diferença entre migrantes provenientes da África ou de outros lados do mundo. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ele entendeu bem isso? Ich stimme dem zu. Die Geschichte von Rian ist eine wunderbare Geschichte, eine Geschichte, die Mut macht, aber es ist leider auch noch eine Ausnahme. Ele concorda com você e a história do Rian é uma história que cria impacto, que é muito bonita, mas infelizmente é uma exceção. Ich kenne auch einen Bürgermeister, der aus Kamerun stammt, aber auch das ist eine Ausnahme. Eu conheço também prefeito que vem do Camarão, mas também é uma exceção. Was Professor Ambrosini vorhin gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Es macht einen großen Unterschied, ob Migranten aus nordeuropäischen Ländern kommen oder aus dem Süden. Tem uma grande diferença entre os migrantes que vêm dos países nórdicos ou do sul do planeta. Die Ukraine macht eine Ausnahme, weil wir da natürlich eine ganz besondere Geschichte durch den Krieg haben und weil das fast ein Nachbarland ist. A Ucrânia é uma exceção porque tem uma história toda que vem da última guerra e também porque é um país vizinho. Aber auch da lässt die Akzeptanz nach. Mas também ali a aceitação dessa ideia para. Grundsätzlich stimme ich zu. Es werden Migranten, Geflüchtete nicht als Personen gesehen, sondern als Mitglieder einer Ethnie oder eines Kulturkreises. Eu concordo que os migrantes não são vistos como pessoas, mas como parte de grupo cultural. Die Menschen, die aus Afrika südlich der Sahara kommen, haben viel, viel schlechtere Chancen als andere, weil man ihnen pauschal unterstellt, sie kommen aus wirtschaftlichen Gründen, was ja zum Teil auch stimmt, aber was sollen sie denn machen, wenn sie dort nicht mehr leben können, wo sie leben? Por exemplo, as pessoas que vêm da África subsaariana são constantemente acusadas e são tratadas diferentemente, com menos oportunidades, porque são acusadas de que eles vêm por motivos econômicos. Mas, por outro lado, se eles não têm como sobreviver nos seus países, o que devem fazer? Viele kommen als Klimaflüchtlinge, die haben überhaupt noch keinen Schutzstatus. E muitos vêm por emergências climáticas e não existe nenhum estatuto para essas pessoas ainda. Der andere große Vorbehalt gilt ganz pauschal Menschen, die aus den Ländern des arabischen Kulturraums kommen. E outro grupo que vem das culturas arábicas. Ja, das ist wirklich ein Kulturkonflikt. É conflito de fato cultural. Es gibt Straftaten von Menschen, die eben aus arabischen Ländern kommen, aber die werden dann verallgemeinert. De fato tem que outro que vem e que faz parte de grupos, como é que se diz, os chamados terroristas, mas a gente generaliza de que todos são terroristas. Ganz pauschal steht immer der Terrorismusvorwurf im Raum. Sempre em geral se coloca o terrorismo na frente. Und das wird jetzt umso schwieriger, als der Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt sich natürlich auch bei uns in Deutschland spiegelt und in Europa spiegelt,
Und das macht natürlich aufgrund der ganzen historischen Verflechtungen die Sache ungeheuer schwierig. E agora, com o conflito entre Israel e o mundo árabe, vai tornar esse elemento na Europa ainda mais difícil. Da ist eine differenzierte Diskussion sehr notwendig und die findet im Augenblick nicht statt. Aber ich hoffe, dass Rians Geschichte keine Ausnahme bleibt. Há necessidade de debate sobre esse aspecto específico, mas esse debate ainda não acontece e eu espero que ele comece a acontecer. The last question, but il tempo si risponderò personalmente. Tem mais uma pergunta aqui que veio por escrito, mas o professor Ambrosini vai responder depois pessoalmente, porque o tempo já venceu. Passa a palavra ao Igor. Obrigado, irmã Marlene. Obrigado à mesa. Convido vocês a se posicionarem na plateia. Uma salva de aplausos, por favor. Bom, gente, antes da gente ir para o nosso intervalo de 10 minutos para um cafezinho e para usar os toaletes, tem alguns avisos. Vou contar com a tradução em inglês também para as pessoas que estão com o headset. Ok. Nós gostaríamos de registrar com carinho a mensagem recebida da província de São José da Europa, das Irmãs Escalabrinianas, enviada à Superiora Geral, Madre Neuza, e à diretora do CSEM, Irmã Marlene, enviada pela Irmã Stella Joseph, em nome de todas as irmãs da província da Europa. A mensagem expressa profunda gratidão ao CSEM pela realização da III Conferência Internacional sobre Migração e Refúgio, destacando a importância desse espaço de diálogo e ação em favor das pessoas em mobilidade. Elas agradecem com alegria esse gesto de comunhão e apoio que fortalece ainda mais a missão coletiva de construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. Mas outro aviso, nós temos um quadro branco aqui no corredor, no final do corredor. As pessoas que estão saindo de Brasília no dia de hoje, por favor, vejam a lista de caronas, transporte por aplicativo, está disponibilizada no quadro branco. No quadro branco também tem um QR Code para vocês acessarem o formulário de avaliação da III ICoMiR. Então, por favor, a opinião de vocês é muito importante para que a gente possa construir uma quarta conferência cada vez melhor. E, por último, a próxima mesa, que começa daqui 10 minutos, será feita totalmente em inglês. Então, as pessoas que não entendem inglês, por favor, peguem seus radinhos de tradução lá fora, deixando um documento de identidade. E, no final do dia, por favor, não esquecer de retornar. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos nesse momento e retornamos em breve.
Esqueci de dar um aviso, o suco, o caldo de cana que se encontra ali, a jarra, na verdade não é um suco, é um caldo de cana. For the English speakers, there is sugar cane juice available right next to the coffee table.
Desculpe devido ao tempo, vamos pedindo para as pessoas irem se posicionando novamente aos seus lugares. Obrigado. Pessoal, vamos voltando aos seus lugares, por favor. I kindly ask you all to come back to your seats. Obrigado por retornarem. Agradeço a compreensão. A gente está um pouco apertado com o tempo nesse momento. Um último aviso: alguém esqueceu no primeiro dia um case de óculos. Vai estar com a organização do evento, caso vocês saibam de alguém que tenha esquecido um case de óculos da cor azul. Vai estar na organização do evento. Bom, nesse momento vamos dar início à próxima mesa. Mesa sobre migrações no continente asiático. Lembrando que essa sessão será feita inteiramente em inglês. As pessoas que não compreendem bem a língua inglesa, por favor, retirar nesse momento o radinho para tradução. A partir de agora, a sessão será conduzida em inglês. I would like to invite to the table Dr. Edna Ko. She holds a PhD and is a professor of public administration
former director of the National College of Public Administration and Governance at the University of the Philippines, global mentor, United Nations Institute for Training and Research, member of the Policy and Strategy Committee of the Association of Asian Social Science Research Council in Canberra. She is a consultant for the Institute for Legislation and Legislative Governance of the, She is a consultant for the Institute for Legislation and Legislative Governance of the House of Representatives of the Republic of the Philippines, member of the Board of Directors of the Philippine American Academy of Science and Engineering. Welcome, Dr. Edna Ko. Okay. Thank you very much for the kind introduction. Good morning. Is it still morning or afternoon? I'd like to invite our resource persons for the session. This is our last session for the morning. And I'd like to invite them to join me, to come over, please. We have an hour and a half for this session. So after the presentations of the three experts, resource persons, we will have an open forum for everyone. The title of this panel is actually Human Mobility in Asia. And we have here people, three resource persons who are coming from different sectors. One is from the university, from the academia. Another one is from labor migration sector. She's Indonesian and talking about Indonesia and Malaysian labor. And also we have Sister Elizabeth, who is a missionary of the Escalabrinians in the Philippines, in Manila. So I'd like to invite three of them to please come over and join me. This session is a round table shared by experts, panel of experts on migration and human mobility in Asia. Let me introduce the first speaker. Our first speaker for this panel is Dr. Michelle Palumbarit. She holds a master's degree in Korean Studies from the Yonsei University, a master's degree in Asian Studies from the University of the Philippines, Diliman, and a bachelor's degree from the same institution, the University of the Philippines. She is currently the director of the UP CIFAL Philippines. CIFAL is a 33-member organization under the United Nations Institute for Training and Research, or UNITAR. And UP in the Philippines is dedicating its efforts to look into migration. Dr. Michelle Palumbarit is a political scientist and Korean studies specialist. Her research interests include Filipino migration to Korea, Korea-ASEAN relations, and Korean society, culture, and politics. She also focuses on the dynamic relations between government and civil society in environmental policy and sustainable development in areas of interest and in countries such as Korea, Korean society, culture, and politics, and Filipino migrants in Korea. She also takes interest in the Korea-ASEAN relations and environmental policy. Maybe I will introduce
all three experts one after the other now so that we can go straight to the presentation and discussion. Our next speaker and resource person is Nasrika Padim. Nasrika is an Indonesian migrant worker who has lived in Malaysia for over 20 years. Having worked as a domestic worker, she has experienced multiple vulnerabilities, including exploitation, discrimination, and denial of access to justice. These challenges continue to affect many migrant domestic workers in Malaysia today. In 2014, drawing from her personal experience, she became an advocate for migrant workers' rights, focusing on campaigns against the injustices faced by migrant domestic workers. She currently serves as advisor and coordinator for the Indonesian Migrant Domestic Workers Association, or called PERTIMIG. Nasrika supports domestic workers dealing with unpaid wages, abuse, and other critical issues. She's also a passionate poet and artist, and throughout her advocacy work, she has organized various cultural and artistic events. Nasrika is going to be our next speaker. And last, but I should say not the least, we have Sister Elizabeth Pedernal. She's a member of the Congregation of the Missionary Sisters of St. Charles Borromeo, the Scalabrinians MSCS, and currently serves as the Delegate Superior of the MSCS Sisters in Asia. Sister Elizabeth holds a master's degree in education, guidance, and counseling, along with postgraduate training in special education and a diploma in leadership. As a Scalabrinian missionary, Sister Elizabeth has served in both administrative and pastoral roles in the United States and Rome in Italy, working with migrants, including Latino Mexican communities in the US and Filipino communities in Rome. She focused on welcoming, promoting, and protecting the dignity and rights of both internal and international migrants, including during emergency interventions. Sister Elizabeth was a member of the Advisory Council of the Office for Immigrant Affairs and Immigration Education, Archdiocese of Chicago, from 2009 to 2011. She works with undocumented migrants, deportees, and victims of labor and human trafficking. Currently, she is active with Talitha Cum Philippines and Asia, and is a board member of Vivat Philippines and Vivat International, and serves on the board of the Anawim Mission. Ladies and gentlemen, this is an all-women panel talking about migrants, migration, the challenges of women in migration. So I think I should yield now to our first presenter. I'll call on Dr. Michelle Palumbarit. Each speaker will have, Dr. Palumbarit will have 30 minutes, Nasrika 20 minutes, and Sister Elizabeth 20 minutes. Thereafter, we can have an open forum for everyone. Okay, good morning. Can I have my presentation, please? Yes, thank you. Again, good morning. In Filipino language, it means magandang umaga po. Again, thank you for this opportunity. This is really a rare and a wonderful opportunity to be here and talk to you about Asia in particular. This is my first time in Brazil, and I think I'm loving it. So thank you for your hospitality. Again, my name is Michelle, and as you can see on your screen, I'll be talking about migration trends in Asia, focusing on the Philippines, Indonesia, Vietnam, Taiwan, and India.
Okay. So I divided my presentation into 3 parts. 1, an overview of migration in Asia and its key migration features. 2, the migration trends in the region, the Southeast Asian countries I mentioned, including Taiwan and India, and this is the very heart of my talk. And 3rd, my reflections on migration in Asia. So before delving into the countries I just mentioned, let me talk about Asia, the continent, and some key features of it, where we all come from. So on your screen, you can see a map of Asia, a colorful one at that. Asia is considered to be the largest continent in the world, and it's composed of, as of 2024, 48 countries. It is a home, as you can see in the text, to around 4.7 billion people, and in 2020, according to the report of the IOM, the origin of over 40% of the world's international migrants of around 115 million. Interestingly, Asia is also a home to major religious philosophical traditions: Islam, Hinduism, Buddhism, Christianity, and others. Indonesia, for example, in Southeast Asia, the one in moss green under the Philippines, is considered to host the largest Muslim population in the world of about 200 million. India, as you can see on the map, the dark green one, hosts the largest Hindu believers, while mostly countries in East Asia and Southeast Asia, like China, Japan, Korea, and Thailand, adhere to Buddhism. The Philippines, of course, hosts the most number of Catholics in the region. It also hosts, interestingly, 2 of the most populous countries in the world, with India having 4.7 billion people and China not very far from India of about 4.6 billion people. In terms of national displacement, within and from Asia, as of 2022, Syria continued to be the largest origin of refugees, followed by Afghanistan and the Rohingya from Myanmar in Southeast Asia. It is Turkey among the Asian countries that hosted the most refugees, of about 4 million people, followed by Pakistan hosting about 2 million refugees. So in Southeast Asia, the region where I come from, along with the other 2 countries in this research, labor migration has long been a key feature of migration dynamics in the region. And as you can see in the figure of colorful words here, the dominant words that really popped up when existing literature in the last 5 years were run through a word cloud generator, you can see that the biggest and the brightest word there is workers. And followed by labor, economic, Taiwan, development, Indonesia, Philippines, and households. In addition, the region, the Southeast Asian region, is considered to be one of the most vulnerable to the impacts of climate change. Sea level rising, floods, and typhoons, which are getting stronger every year. And this causes displacements of many people every year in the region. So migration, specifically labor migration, is so crucial that it is explicitly recognized as a core element of development within the UN agenda. Though it is not explicitly identified among the 17 SDGs, its role is embedded in addressing many SDGs, as you can see here. For example, poverty, hunger, and inequalities. Okay, so now let me go to the very heart of my talk, which is migration trends in Southeast Asia, of Vietnam, Indonesia, Taiwan, and also including Taiwan and India. So the study that we did really, and I have to tell you that this, in summary, the characteristic of migration dynamics in Asia. It is characterized by labor migration,
gendered migration, and marriage migration. Let me go to that in a while. So this is the Philippines. And as you can see, again, in the colorful words up there, you can see that except for the country, the prominent words that really popped up includes development, economic, overseas, and workers. So simply, the themes that arise from the Philippines migration discussion include employment opportunities, financial security, internationalization and globalization, family safety. These are the themes that center human capital, mobility, immigration, economic, social, and culturally ingrained aspects. So while migration becomes an agency for most of Filipinos to curb high unemployment rates and choose to work abroad tirelessly, that, however, leads to more challenges and in this regard risk and vulnerabilities they are likely to face abroad. Okay, if we look at this graph closely, it is Asia where most of Filipino migrants choose to work, followed by North and South America, specifically the United States because of our history of colonization. Also Europe, Australia, and Africa. In Asia comprised about 80% of Filipino workers as of 2023, according to the Philippine Statistics Authority. And if we zero in on Asia, we can see that the countries in Asia where Filipinos go to find work is Saudi Arabia. We have United Arab Emirates, Kuwait, Hong Kong, Qatar, Taiwan, Japan, and Singapore. So in a word, many Filipinos work in the Middle East, Saudi Arabia, Qatar, the Arab countries, and also the East Asian countries of Japan, Korea, and Taiwan. Now, there are a lot of issues that come with migration, labor migration in the country. But one of it really is reintegration and sustainable dimensions of migration and development. The government, the local government units also take initiatives in addressing this issue. So we have the Overseas Workers Welfare Administration, the Department of Migrant Workers, and also the creation of the Overseas Family Circles. They are associations that cater to the concerns of migrant workers and their families left behind. Now, for Indonesia, the words that are prominent when we ran the word cloud generator for the existing studies, again, like the Philippines, the biggest word of them really is workers, followed by, of course, the country Indonesia, economic, and also among other things. In Indonesia, migration is influenced by the demand for labor caused by the country's economic development, by climate and environmental emergencies, and migration trends in Indonesia with particular emphasis on labor migration and remittances, gender migration, and the vulnerabilities and legal framework for Indonesian migrants. And my co-panel member, Nas, he will talk more in details about the case of Indonesia. So if you look at this table, based on the Indonesian National Labor Placement and Protection Agency, from 2018 to 2021, most of the migrant workers coming from Indonesia are women, and that the main occupations are domestic workers, caregiver, operators of machineries, and the topmost destination countries include Malaysia, Saudi Arabia, Taiwan, Hong Kong, and Singapore. For Indonesia, it is the female migrants really that are found to be vulnerable to human rights abuses, especially those employed in the care and domestic work sectors. And this is further heightened due to the lack of protection, labor protection policies. And as you can see on the table, it is women, Indonesian women, who consistently
dominated the Indonesian migration abroad. So Indonesian migrants are considered to be one of the most vulnerable groups among Asian migrant workers. From 2019 to 2021, it is reported that there were about 544 Indonesian migrant workers who experienced physical, psychological, and sexual abuses overseas, as revealed by the study of the IOM. So it has been consistent in pursuing ratification to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers, and yet the initiatives and programs of the government are still considered to be still far from satisfactory due to the lack of certain key provisions. Okay, Vietnam. Vietnam is also part of Southeast Asia. As you can see also in this colorful words here on your screen, the words that dominate really Vietnamese migration is rural, households, and poverty. But unlike the Philippines and Indonesia, Vietnam is characterized mostly by so-called rural urban migration and marriage migration. So for Vietnam, marriage migration in Vietnam, particularly involving women marrying foreign spouses from Taiwan and South Korea, has significantly impacted families, gender roles, and communities since the mid-1990s. So women who migrate for marriage often send remittances back home, and this shift has challenged traditional gender roles, empowering women with both financial independence and greater social authority within their families. And labor migration is seen by the Vietnamese state as a development strategy, but sadly, marriage migration is often criticized despite its crucial role in supporting families through remittances. One also feature of Vietnamese migration is the debt entrapment. So this debt finance migration also has emotional and social repercussions, causing family separation and strain, and as children and spouses struggle with the absence of the migrant workers, especially the mothers who leave their families and children behind. So many remain in abusive situations because of financial dependence on remittances, as leaving their jobs could result in even greater debt and insecurity for their families. The case of Taiwan is different here. It's an interesting case here because unlike the Philippines, Vietnam, and Indonesia, it is one of the few countries in Asia that host migrants. So as you can see here in the colorful words on your screen, you can see that workers really popped up the most prominent word of them all. And according to data from the National Statistics of Taiwan, there are a total of about 900,000 migrants living in Taiwan, and about 80% of this come from Southeast Asian countries. So for Taiwan, as a labor migrant receiving country, the countries with the highest number of migrant workers are like Taiwan, Taichung, Kaohsiung, and Taipei. So what characterizes migration in Taiwan also is that arranged marriages have become one of the easiest ways to enter and stay in a migrant receiving country for many Southeast Asian people. And so arranged marriage migration is one of the mechanisms, as I mentioned, being used in Taiwan to be able to work legally and stay there for a longer period of time. And it is seen really as a form of trafficking in women. India. So the case of India is quite interesting here too. Migrant labor provides a considerable share of contribution to the Indian economy, as India also is one of the top receiving countries of remittances abroad. And like Philippines, Indonesian workers also are not afforded the same recognition and protection traditional non-migrant workers enjoy, or the locals enjoy. Again,
Migrant workers from India have also very few citizen rights, and also they are considered to be cheap labor. Interestingly, in the case of India, there is this influx of Rohingyas, so the refugees from Myanmar. So the discriminatory treatment of these Rohingyas in Myanmar, it has triggered a large-scale humanitarian and refugee crisis as they sought refuge in neighboring nations. And reports in 2022 mentioned that the Indian government had to retract a plan to provide free residential housing to Rohingya Muslim refugees in New Delhi following protests by right-wing Hindu organizations. And you can see here many issues now. It's a matter of Muslim versus Hindus, locals taking the job, and benefits from them, taken away from them by these refugees. Okay, so in summary, the three Asian countries, as you can see, the Philippines, Indonesia, and Vietnam, there is an influx of unskilled migration, gendered migration, and specifically in the case of Vietnam, marriage migration. For Taiwan, a receiving country, it is a host to labor and marriage migrations. And if you look at the challenges, they share many things, one of which is illegal recruitment, exploitative practices, abuses of workers, and of course, exploitation of women. So ways moving forward. I did a lot of reflections on this, and I've come to realize I categorize them into three, the 3 R's. Not the 3 R of environmental protection, reuse, reduce, recycle, definitely not. But I categorize them into the 3 R's, which are recognition, respect, and reaching out. I believe that recognition, it's both the host societies and the home countries that need to recognize really the contribution of the migrant workers. In the host society, they also spend their money in host societies, they pay the taxes, and of course, most importantly, they do the 3D jobs, the dirty, dangerous, and difficult jobs local people avoid. And for home countries, as you can see, and for the Indonesian case as well, those people who send remittances are considered to be heroes of their own countries because of their economic contribution. Also, the migrant workers enrich the socio-cultural, the multicultural landscape of the host societies, and also of their home countries, because when they go back, they don't just bring capital, knowledge, skills, but also they bring with them cultural knowledge. And once they share this with the communities, they can also enrich their local communities. The other one is respect, because they deserve to be respected and treated as humans with rights and dignity. And finally, with the last R, they deserve to be reached out. They deserve to be communicated with, and we have to act out our humanity by being humane, compassionate, and understanding of the plight of others. We are not a homogeneous people, and I believe we are diverse people, because to end my presentation, the beauty of the world lies in the diversity of its people, and this is the diversity that we need to value and very much celebrated. So thank you so much, and I look forward to learning from your comments and questions. Thank you. Thank you very much, Dr. Michelle Palumbarit, for the presentation. I hope we take note of the questions, some concerns on her presentation. I'd like to call on now Nasrika. Can I have my presentation? Yeah, good afternoon, everyone. As Dr. Ena mentioned, my name is Nasrika. I'm an Indonesian, and I'm as a coordinator in PATIMI, is Indonesian Migrant Domestic Worker Association in Malaysia. I think I'm also the first time in Brazil, and I'm very happy to be here as to represent our fellow migrant domestic workers that's always left behind. I think it's a good opportunity to share our experience. Yes,
I think everyone look at this picture. Maybe someone can see where is me. But unlikely I'm not in this picture. Because I'm the one taking the picture, actually. Yeah, I would like to share the circumstances what we experience as a woman migrant domestic workers. When we talk about women migrant domestic workers, we have to think about that we are women that forced to leave our lovely family in our home country to take care of another family, which is that stranger's family that we don't know in at once. And maybe this must be think about who will take care of their family when they are, while they are taking care of another family. Myself, I don't have any dreams to become women migrant domestic workers. My dream become lecturer, maybe I can become like Dr. Enad and also Michelle. But because of the situation, I have to be migrant domestic workers. Yeah. As ILO reported, conducted on 2023, that in the report they mentioned in every 5 houses in Malaysia, one of them hiring migrant domestic workers. It means we are essential sector. But in the same report, they also mentioned 1/3 we are in the forced labor situation. We always find in the media there's about abuse until like this news that Indonesian die in Malaysia because of the human trafficking. But unfortunately, the employer who abused these workers is now released. There's like no justice for the abuse victims. As myself, I experienced more than 20 years. I don't have a day off. And also, my salary is also underpaid. Well, in Malaysia, the basic salary right now is 1,700. But in the black and white, they are clearly exclude domestic sector. And also long working hours. Majority that we work more than 14 hours. Like myself, almost 24 hours I'm on call. Even 1 a.m. when the employer want to eat something, they just knock the door. And also confiscation of passport and also documents is common in Malaysia. So when the workers become victims of human trafficking or another violence, it's very difficult for them to make a report, because once they file the report in the police station, the first question is, where is your document, which is passport? If you don't have documents, means you are violate Immigration Act, and they will put the workers in the jail. And also the debt bondage. The bondage because when they come to Malaysia, they have to pay some amount, which is recruitment fees, and some is very high. And also, no health insurance, no access to communication, and access to movement. This is bad practices also, that employer and agency, they are hold the handphone. So it's very difficult when the workers, they get any violence. They don't know how to report. Some in the house, they will lock inside the house. They don't have access to outside. And the cases that we receive, sometimes they just write the letter and throw outside the house, and someone who pick up the letter then contact to seek the help. There are also some employer, they don't give privacy to the workers. They put CCTV everywhere, include in the bedroom as well. There's also isolation and no freedom of movement. And also, until now, we don't have the right for the sexual and reproductive health.
Because when the women migrant workers, they found pregnant, they will consider illness and they will send back to the home country. Our organizations, since 2020, in Malaysia. Yes, in Malaysia. Every country. Because Malaysia is a lot of migrant workers. It's not only from Indonesia. They have Philippines, they have Cambodian, Vietnam, Myanmar. They also they have same treatment from the policy that they have. Every woman migrant workers, not only domestic workers who work in the factory, who work in another sector, they also the same. When they found this, they are pregnant, it's considered illness. They have to return back. Yeah, our organization is a small organization. Since 2020 to 2024, we received more than 150 cases. Most of the victims, they are experience multiple abuse, exploitation. Most of them is unpaid wages. The worst cases that we assist is 18 years. 18 years. If we raise the girls, they become university. She take care of the kids when she's still baby until they are at the university. She never receive any salary. When we fight in the court, the employer just willing to pay around less than 100 US a month, even though the basic minimum is around 400 US. But we cannot do anything because there is no such law that protect domestic workers. This situation not only happen in Malaysia, even our sister in Hong Kong, in Singapore, and also Taiwan, they also have some experience. So it means this situation is globally happen for the sector in domestic workers. This situation, because we can see that they have a gap in the policy that mentioned by our speaker before, but I will make it specific. In Malaysia, there is no recognition for the domestic workers. Domestic workers excluded in the labor law. Even in the first schedule of Employment Act, they are not include domestic worker for the working hours, annual leave, and also maternity leave. And we also no freedom of association. We cannot form our own union. The regulation is we can join union, which is until now in Malaysia no such union for domestic workers. And become union, we only have obligation to pay monthly dues. We don't have power to be such a higher position. Just a member, just pay, and you don't have any position. And also exclusion from national minimum wage that I mentioned earlier. Then also because of recruitment and migration status, lack of monitoring. Like in other country also, there's migrant workers tied by one employer. They cannot change the employer. And also they have no right to become permanent residents. Even myself, more than 20 years, I'm not entitled to be permanent residents. And also like transparency and monitoring migration, and become not clear how much is the recruitment fee for migrant domestic workers. Because of that kind of situation, we think that we need to do something. The first I was communicate with my friend. I share my experience, my issue. And see also my friend the same, oh, we are the same. So we talk with another workers. So actually we are facing the same issues. We are facing the same experience. So in 2029, we are established our organization, start from 25 members,
And now we have 300 members. It's not easy because of such situation. And we believe that we need to expand our collective voice is very important. Our main goal is from the association is to build capacity of migrant domestic workers and to advocate for the right of the domestic workers. This is our Facebook, and we always update our activities in this platform. We also affiliate with International Domestic Worker Federation, as we cannot register in Malaysia as the legal organization, but we are acknowledged by our embassy in Malaysia. This is our strategy plan for how we achieve our mission. The first, we have to organize ourselves. More member is more voices, more stronger. And to strengthen our organization, we need to build our capacity. We always conduct a series of training. And also we also conduct some campaign and research. Right now we are campaigning for weekly day off. Already 3 years, but until now we don't have any result yet. But we will continue our struggle. As a migrant worker organization, we have role in terms of give assistance for the cases. What we do is we have collaboration and work together with the local NGO and also local union to advocate the cases and also for some advocate for the labor law. We also report the case to the labor department and also enforcement authority because they have different department for the different cases. We also collaborate with our local embassy in Malaysia. As a migrant worker organization, we also as a hub information for migrant workers because every month, I think, they have new regulation, they have new info about migration, so we have to deliver the message to our fellow migrant workers. And also we have to skill development to enhance the capacity and also to have campaign and fair employment and decent work. This is our activities that to empower of women migrant domestic workers, and they have to take active role in decision making. They have to speak on their own because everyone can speak on their own. But what we need is empowerment, capacity building. This is an activity that we have conduct training for organizing, how we organize among ourselves, how we talk with domestic workers to join our union so that our members become more and more. We actively visit in area because Malaysia is quite wide, so visit per area. Yeah, we also have skilled specialist training like English class, baking class, and also we have makeup class as well. I think the touching story about makeup class. I think for us women, makeup is like friend, every day, relate. But one domestic worker, she like so happy and she almost cry. Thank you, sister. We have this makeup class today. This is my second time after 20 years. When is your first time? When I was married. Because in Malaysia, mostly employer not allowed women domestic workers to make up, even to put lipstick. Because they said they will take the husband. This is common. We also conduct some training for the financial literacy because most of the migrant workers, when they go back, they cannot sustain longer because
when they have salary, they just send back every month. When they go home, nothing they save. So we have continued financial literacy for them. Yep. Yeah, this is me finally. I have picture. This is my picture when we are actively to advocate our rights. We meet our embassy, our government, and also Malaysia member of parliaments. We also meet some ministry labor department in Malaysia. We talk about our rights, what is our demand. It takes time, but we believe something needs to do. Yeah, in Malaysia, we cannot speak or we cannot to strike like in other countries, especially Indonesia and Philippines. What we do to express, we do art. We have a documentary about domestic workers. Maybe everyone can check Rasa dan Asa. This different documentary, usually talking about domestic workers, is about abuse, sadness. In this documentary, we can see different angle of who is women migrant domestic workers, how they empower themselves. They learn together and they protect each other. And this also myself. I will promote myself. This recently, I was one of the keynote speakers in the UN meeting on Global Compact Migration in Bangkok. I think one achievement, not because of me, that domestic worker, they speak in the UN, I think is something, achievement that we need to proud about, the voice of migrant itself. This is some achievement that we get, like in Malaysia, after 50 years plus, they do amendment on the labor law. They just change the name. Change the name is need 50 years, 50. Before this mention is domestic servant. They changed the term to domestic employee. So I hope people that need to, what is that? Yeah? Hormat. Sorry, my English is not good. To respect everyone work, even domestic work. Domestic work, even though to change the name, we need 50 years. Even my age not yet 50. So we really strongly to ask here, please call us domestic worker. No maid, no servant, no helper. We are worker. And also we also always campaign about social security, and the achievement is on 2021, they include domestic worker in the social security. And also we increase our voices in the media report. We also face some challenges because of some situation that we have to face, like no day off, and also lack awareness among migrant domestic workers itself. And the most challenging is because undocumented. As I mentioned, if the workers, they are experienced on exploitation, when they find or seek for help, they don't have document, they become undocumented. And their situation become more vulnerable. And in Malaysia, it's a very big number right now. And also increase xenophobia toward migrant domestic workers. For this, our recommendation is to remove the exclusion of the domestic workers under Employment Act and ratification of the ILO Convention C-189 on decent work of domestic workers, and also ILO C-190 to end violence and harassment in the world of work. And also to strengthen the diplomacy, not just labor deployment. We are human. And also to conduct the post-arrival training in a country of destination,
and also to engage migrant workers organization during the policy change, to include workers when they have any discussion, and also to engage with alternative media to change the narrative about migrant workers. And the last one should give the space for migrant itself, because migrants are not just victims, but also empower agents of change. Yeah, we are women migrant domestic workers, we are human. We are women, we are same the other women outside there. We have a desire, we have dreams. And also we are workers, and we are deserve for the decent work as another workers. And domestic workers is resilience. But we need support and also give more space for us. Thank you. Thank you very much, Nasrika, for that wonderful sharing, a very personal experience and narration of labor, migrant workers in the context of Asia, the region. We are sort of in a travel, in a journey, where we began with the macro picture of migration and migrant labor, migrant work, and we dipped down into the details on the life of a migrant worker, particularly in Asia, Indonesia, and Malaysia. Will there be a glorious resurrection that we could look forward to? And therefore would like to listen to Sister Elizabeth to share with us the missioning of the journey of a missioning in migration work. Sister. Good afternoon to everyone. Thank you for this very important session on migration, particularly in this morning, because this is the first time that Asia had been invited at this conference, and I hope this is not the end, but a continuous collaboration of the presence of Asia in the demand of listening and situation of the migration world over. I just want to, not to repeat what Sis Michelle had mentioned on the trends of migration in the context of Asia, but still I have to say, and I have encountered this beautiful definition of migration, which I think will focus on our definition on how we can journey and discover how we could see migration in a more human way, valuing the presence, contextualizing and focusing on the human dimension. Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety, and a better future. It is a part of social fabric, part of our very makeup of the human family. From there, we will navigate now on the Asia, on its reality. Asia is a very big reality, diverse and very rich. It is subdivided into 6 regions, from North Asia, South Asia, East Asia, West Asia, Central Asia, and of course, the part of it of the Middle East, which is still in contest. But in reality, this particular gamut of migration in Asia is also affected by the movement of the globalization and the changes of the landscape in the global position and reality of migration. Because urbanization, migration, and technological advancement, particularly on the impact of the event of the pandemic, highly affected the reality of migration, not only in Asia, but in the whole world. Focusing on the presence of these Calabrians in the Philippines and how we deal personally and personally and as an institution, how we deal on the reality of this
situation. In the Philippines, a diaspora-driven church experience. It is always the Philippines that stands out as a predominantly Catholic, wherein it makes something on how we live out the migratory reality. As the Pope Francis had said, you Filipinos, you are the smuggles of faith. That refers to the migrant workers, and which is very true. On the diverse reality of migration within the region itself, Filipinos coming from the Middle East became the cradle of the protection and faith, but as of now, it is under contest because of the kalapa and the proselytization of the faith with the migrants in order to retain the labor appointment in every agency that they are working into. Also, India, balancing the tradition of modernity. It is on this reality that the population, because of the urbanization, not only on the urbanization in the local of India, coming from the north to south migration within the country itself, it also further move out within Asia, Indian going out to Singapore, to Taiwan, in the Philippines as students and business persons, but also to the other regions in the Europe and Americas. And Indonesia, navigating the religious diversity amid urbanization. Because of the rapid changes that is taking place, it also affects the movement of the people. They are being welcomed and clamor in order to move from the periphery or to the provinces in order to move to the center, looking for their employment. But not only that, they are also looking forward to the different area of regions. And in this reality, even in the Philippines, where they are become victims of human trafficking, entering as a tourist, and in the particular situation, making the using the modern technology as a form of the scamming protocol in the other part of their own country, because they speak the same language. And in the same way, in the other reality of Indonesia, Philippines, Malaysia, going to Cambodia, which is on the economic reality, they are at the backward. But they are going there because of the cheap labor, where the big businessmen building big buildings in order to welcome and cater and do the technological businesses in the different, just a few weeks ago, we've been discussing on the reality of the Filipinos captured in Cambodia and repatriated in the Philippines simply because they are victim of trafficking, worked in the local area of Cambodia, is coming the Filipino immigrants of the United States, Australia, and Canada. And this, how the technology affects on the modern phase of migration and slavery, the modern form of slavery. In Taiwan, Taiwan is embracing a technological integration. Because of its advanced movement and technology, it became the Silicon Valley of Asia, supplying about or more than 60% of the world electronic gadgets. And they are welcoming different labor workers working in the factory to do the chips,
Aside from that, they themselves are welcoming foreign students in order to work, study and work program in order to assist on their technological advancement in leveraging on the particular needs of the other parts of the world in terms of technology. In Vietnam, which is becoming a giant and weak in the process of development, amidst of the reality of technological advancement, they try to preserve their tradition and growth. They are now, we just visited just December, and the movement and welcoming of the different labors within the region from north to south, south to west, looking and working under very abusive situation is taking place. The marriage migration is also taking place in Vietnam. Talking on this reality, what are the common trends among them, among this particular country that we are discussing? The urbanization as a driving force all across the 5 nations. Urbanization has been a major factor influencing human mobility, both internal, regional, and international movement. The technology became a bridge. In reality, now, there is no migrant worker without telephone. And this particular bridge of technology enabled them to get closer with the family. However, it is not always a reality to some. Because once they entered into, that's the negative side of the technology as a bridge, passport, cell phones are being confiscated. Before coming here, I was talking with the 2 OFWs for mental and psychological assistance, simply because they are victims of the technology, lurking to move forward from one place to the other, victim being raped and being abused. But on the other hand, technology became a powerful tool, both in the development and also in the ruin of some. But still, another trend that is common among is the faith-based community of the migrant workers became an anchor. No matter what, in the reality of Asia, particularly in Philippines as a Catholic, they are anchoring and receiving strength from the different churches that are welcoming them. Other faith-based are the same. They have their own activities of their own with due respect to what is taking place, and they are also being helped and assisted. With this reality, the Talitacum Asia enabled to bridge the gap with the victims of the different migration reality, even in the labor migration and in the human slavery. The network within the network enabled to protect and promote the migrant workers and give the assistance to them. In the latest issue of the women, religious women in Asia, the Office of the Migrants and the Refugee at the Vatican released a directory wherein both civic social organizations and religious organizations had been active in responding to this in responding to the different communities, promoting and protecting the migrants themselves. Another trend is that of cultural adaptation.
In reality, migrants navigate the delicate balance between preserving traditional practices which they have from their country of origin, which is embedded on their own life, and yet adapting to the needs of the modernity shaped by mobility. It is not easy to move forward to a certain place where language is not being spoken, and yet there is an adjustment and there is a need to adopt. In spite of this, by embracing these commonalities, fostering inclusivity, and serving as community anchors, institutions can continue to play a vital role in supporting mobile population. Still, there is a need to understand. The understanding of these trends is essential for policymakers, governments and civil leaders, and community organizers seeking to build resilient societies in an era of rapid changes. But how can we move toward how can we understood and better humanize and value the given reality of the migration in the context of media and political approaches? As had been said, Asia is an immense diversity with complex history of migration. We see the differences of the internal migration driven by economic disparities, environmental changes and conflicts, the cross-border movements fueled by similar factors, as well as political persecution and for seeking refuge. However, we have to understand that the dominant narratives often paint a picture of people on the move as threat to economic and as an economic burden, certain degree of security risk, a carrier of disease for some, because from a certain reality, moving to one border to the other, and moving from one place to the other is a risk of these diseases. But this is amplified by media and being sensationalized as a political rhetoric. How can we now understood better the role of media and the role of political leaders in order to correct our understanding of the reality of migration? This became one of the questions, the challenges, the understanding of humanization of migration. Because, as been heard, and not to repeat, xenophobia and nationalism. I want to dwell on this, the media representation, which somehow had a greater impact on promotion and education of the common people on understanding the reality of migration, its impact, its responses, and its contribution to the development of the country of origin and the country of destination. Of course, mention of the political discourses. There are politicians openly exploit anti-migrant sentiments for political gain, further marginalizing vulnerable population. This is very real in the different countries and the realities of migration, particularly in the culturally bound and highly Semitic reality, highly Semitic countries. And this rhetoric was often ignored because of the other
views that is being perpetuated with the contribution of the media. Henceforth, there is a need to clarify and give the positive impact of this, of the particular rhetoric that is being made. Another challenge is that of lack of education and awareness. Not everybody, even the family of the migrant themselves, are well educated or well informed, I would say, on the reality of migration. For them, it is a glorious and a grace to receive the money being sent to them. And they are not thinking of the impact on what is happening to the worker themselves. And with that challenges, how can we move forward in order to respond more humane approaches to have a shift of that reality? We have mentioned before, we need a multi-level, multi-pronged approaches in responding to this. But I am proposing only few. And because of the time, I know maybe some of you are already hungry. It's already 1. So I'm taking 15 minutes already. Promotion of accurate and empathic media representation. Encouraging inclusive political discourse. Investing in education and awareness, which we have to reflect on this. Strengthening legal protection and support system. Of course, it is not a one-man role. It is a shared responsibility. I want to run through the end, and I want just to read it. We can create an environment where migrants and refugees not only have access to rights, but also the opportunity to fully participate in society. As global citizens, it is our collective responsibility to ensure that everyone has the chance to live with dignity and purpose. In the present Pope, just a few days ago, he said, "No one is exempted from striving to ensure respect for dignity of every person, especially the most frail and vulnerable, from the unborn to the elderly, from the sick to the unemployed, citizens and immigrants or migrants alike." And just like our founder had said, it is always the perfection of man on earth and glory of God in heaven. Thank you. Thank you very much, Sister Beth. We have actually 10 minutes for some questions or remarks coming from the floor. There are people, yeah. So we have, shall we call on the 2 ladies at the back? Please come forward to be heard. Okay. Bom dia, meu nome é Stephanie, eu trabalho no CREAS Migrantes, é um órgão do Governo do Distrito Federal de Desenvolvimento e Assistência Social. Nós atendemos imigrantes de diversas nacionalidades, e especialmente os que passaram ou estão passando por alguma situação de violência ou violação de direito decorrente da imigração. Eu gostaria de perguntar à mesa, eu entendi que as ações apresentadas são principalmente na mobilidade interna, né, da Ásia. Mas eu gostaria de falar de um desafio que a gente tem com as pessoas de nacionalidade de países asiáticos, né, afegãos, paquistaneses, iranianos, é que a gente sente que a barreira cultural e do idioma ela tem uma dificuldade ainda maior, especialmente para mulheres que muitas vezes falam só o idioma de origem, alguns falam inglês como segundo idioma,
e relatam dificuldade no aprendizado do português, né? Eles relatam que sentem dificuldade no aprendizado e é um processo que não é muito rápido. E aí alguns desafios decorrentes da integração dessas pessoas aqui no território do Distrito Federal, mas eu acredito que possa acontecer em outros lugares do Brasil, é que, neste meio tempo, fica difícil trabalhar com a autonomia das pessoas, especialmente em relação ao trabalho, porque muitas vêm até com formação acadêmica, com experiência de trabalho, vêm com essa bagagem, mas a gente sabe que a validação da formação acadêmica é um processo que não é fácil, não é rápido no Brasil, custa caro também. Então, a gente sente que esse tempo para eles atingirem essa autonomia tem essas barreiras que dificultam. Aí, o que eu gostaria de perguntar é se vocês têm conhecimento de possibilidades de apoio para essas pessoas que sejam acessadas remotamente, por exemplo, plataformas que ofereçam suporte em saúde mental, um suporte na adaptação cultural, que eles têm essa dificuldade, e principalmente em relação ao trabalho. Vocês citaram muito a questão da tecnologia, né, como em crescimento na Ásia, se tem possibilidade de trabalho remoto para imigrantes que estão em outros países, que ainda estão nesse processo de adaptação, especialmente em relação ao idioma. Agradeço. Maybe we can have a quick, short and very brief translation of the devido ao question. tempo, eu vou pedir para vocês serem bem breves, por favor. Meu nome é Gloriane, eu voltando de novo uma vez, mas eu quero agradecer a equipe do CSEM que está fazendo esse grande trabalho, que a gente não pode ficar invisível sem parabenizar, e agradecer também a irmã Osane, que Osita que me encaminhar para a Carmen, para poder estar fazendo parte desse grande movimento humano. Mas eu levantei algumas palavras sobre todo o evento, sobre meu caminho na vida de imigrante. Eu vejo que tem uma coisa que a gente precisa trabalhar. O que é? É trabalhar na consciência de ser humano. Porque o mundo é movendo com uma coisa que é dinheiro. O ser humano, ele faz o quê? Ele usa o seu próprio irmão para poder fazer essa máquina girar. Então, o que eu tenho como pergunta, porque eu não vou conseguir falar tudo o que eu preciso, então faço um resumo. O que a gente precisa fazer? Como o sistema tem cabeça, eu não sei aonde que mora, se eu soubesse, eu ia lá, mas eu não tenho como chegar até ele. Então, como que a gente poderia usar, como antigamente eu usava as leis, usando religiões para poder fazer essa sociedade a gente tem hoje, que está quebrando a nossa mão, a gente não sabe onde tocar. Se a gente não tem um novo ferramenta, a gente poderia usar para reconstruir a consciência do ser humano, para a gente fazer um outro trabalho aonde que podemos olhar nossos irmãos como nós mesmos. Quando a gente olha para o espelho, a gente vê nossos próprios refletos. Então, se a gente não poderia usar um novo ferramenta, trocando o jogo para cada um poder olhando para os outros, cada um limpar sua própria sujeira, aonde que a gente pode trabalhar em coletivo, sim, mas é para carregar um cargo pesado em coletividade, onde que pessoa pode deixar as pessoas com liberdade e com a própria vontade para viver, onde que ser humano vai ser diminuído como matéria para produzir dinheiro, porque toda essa bagunça que tem no mundo é por dinheiro. Muito obrigada. Could we have a quick translation of the question, very briefly? So, there are two questions now from the floor, right? The last one. Yeah. Eu vou ser bem breve, tá? Meu comentário é para Narsba. Imediatamente você começou a falar, eu mandei sua foto para uma das minhas melhores amigas, que é uma mulher chamada Diana Solis, que é boliviana e mora em São Paulo. Ela é fundadora do Sindicato de Empregadas e Empregados Domésticos da cidade de São Paulo. E isso fez me emocionar, porque eu falei na foto: olha a Diana da Ásia. E ela
E também coloquei, olha a narcisba da América Latina. Então, parabéns por esse trabalho que você está fazendo. A Diana, ela é uma mulher muito forte, valerosa, e igual que você, ela fundou o sindicato desde a experiência, desde viver na pele todo esse sofrimento, mas esse sofrimento ela transformou essa dor em coragem, em força e em voz para todas e cada uma de nós, mulheres migrantes, que chegamos fazendo trabalho doméstico para começar uma vida em um novo lugar. Então, parabéns para você. E muito orgulho de ter um painel só de mulheres. Okay, I think I partly picked up on the translation. Thank you very much for the appreciation. Would there be any other? I think we're running out of time. We only have 3 minutes or so. So if just one last short question, please. Okay. Hello. Yes. I'd like to address the refugee issue. Truly, language is a problem. But in the Philippines, we also host refugees. And what we do in the Philippines is that there's this UNCHR Philippines, and they look for volunteers to be as translators to these refugees. And also, the UNCHR Philippines collaborate with the local government units as regards hosting them and providing them really support. And so in the Philippines, those are the ways in where we assist refugees from outside. I think Rika will answer some of the questions. Yeah, I said thank you, but congratulations, but it is just one step. I think this is not the final. This is just the started. And this spirit must be to spread to our all sisters who are more vulnerable. In Malaysia, usually we have activities that we are collaborating with refugees as well. So we want to know each other about the situation so that we can have kind of same perspective and we can do advocacy together. We have in the same page that we are human beings. We no need to become Malaysian. You don't need to become Indonesian to advocate as a human. We are the same, and we have to advocate all the human beings. That's what we've done in Malaysia, that we have always discussion and also activities with refugees in Malaysia. Thank you. Maybe we, Sister Beth, would you want to respond very quickly? Okay. The first question, the answer is this. Yes, there is a possibility, and we can start the conversation, how we could answer on that concern. On the second question, it is everybody's responsibility. And one thing that we could bring back and how we could work together and face our neighbor is that of education and raising our family values as a core of our family and community building as one human family. Thank you. Thank you, Sister. I think that's the last word, and it's very positive to hear it coming from Sister Elizabeth. So with that, we'd like to wrap up this session. Thank you very much for your time and your attention and the participation of people from the audience in terms of raising questions. Let us call it a morning for this particular session, and we thank all the panelists here, Sister Beth, Dr. Michelle, and of course Nasrika, for sharing their experience, their knowledge, and their heart, of course, regarding migration. The challenges on migration continue, and the conversation on how to deal with migration issues, the challenging ones and the hard ones, continue to be a constant subject matter for all of us in the academia, in the world of mission,
and in the volunteer work and in all our profession. Thank you very much for your time. Let's give ourselves a round of applause. Thank you to the panel. Thank you very much for the roundtable. Agora, bom almoço a todas e todos. Retornamos pontualmente às 14h30.
Oi, professora Renata, nos escuta? Oi, Igor. Oi, professora. A gente Tudo vai bem? começar a transmissão já já. Que bom que você já está aqui. Pedimos às pessoas que estão do lado de fora para ir se acomodando.
Boa tarde a todos e todas. Vamos, por favor, nos acomodando em nossos assentos. Já temos 2 minutos de atraso. Welcome, everyone. Please accommodate yourself. Vamos sentando. Irmãs, vamos sentando. Sorry. Sorry. Boa tarde a todos e todas. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Sobre os certificados para os participantes. Os certificados eles vão poder ser solicitados via o e-mail da conferência, conferenciacesem@gmail.com. A tradução está pegando, né? Ótimo. Então, dando continuidade à nossa programação, esperando enquanto as pessoas se acomodam.
Dando continuidade à nossa programação, nós vamos ter a nossa última mesa redonda, mesa de número 7, migrações e refúgio e interseccionalidades. Vou fazer o convite como facilitadora da mesa, professora doutora Gláucia de Oliveira Assis, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado no ISCT, Universidade de Lisboa, e Núcleo de Estudo de População, NEPO, da Unicamp, professora na Universidade Vale do Rio Doce, no programa de pós-graduação em Gestão Integrada do Território, coordenadora do Observatório das Migrações de Santa Catarina, OBMigra Santa Catarina, vice-coordenadora do Laboratório de Relações de Gênero e Família, LabGEF, membro titular do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher entre 2021 e 2023, tem experiência na área de estudos de população, demografia e antropologia em suas articulações com gênero, atuando principalmente nos seguintes temas: migrações contemporâneas, redes sociais, emigrantes brasileiros, gênero, migrações internacionais. Professora doutora, bem-vinda à mesa. Então, passo a palavra à facilitadora da mesa redonda número 7, doutora Gláucia de Oliveira Assis. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui nessa última mesa desse congresso, né, desse seminário tão produtivo, tão afetivo e tão importante nas discussões de como acolher, compreender e respeitar os direitos dos migrantes. E também é uma honra participar dessa mesa, migrações, refúgio e interseccionalidades. Eu queria convidar para compor a mesa a professora Adélia Dutra, da Universidade da República do Uruguai, e Marcos Moreno, da Universidade de Brasília. Queria convidar também Bárbara Marques, do CSEM, de Brasília, e o professor Maurício Ambrosini, da Universidade de Milano, Itália, para compor a mesa. Antes de passar a palavra aos apresentadores dessa sessão, vou fazer uma breve apresentação dos seus currículos. Vou pegar meus óculos. Desculpa. Desculpa, gente. E, por fim, Renata de Melo Rosa vai participar online conosco da mesa, da Universidade do Rio de Janeiro, Brasil. Não trouxe os óculos. Vamos lá. Professora Adélia Dutra é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Ciências Sociais no Programa de Estudos Comparados sobre as Américas, na mesma universidade. Professora assistente do Departamento de Ciências Sociais, CENUR, Universidade da República Uruguai, pesquisadora nível 1 do Sistema Nacional de Pesquisadores do Uruguai, ANI, colaboradora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, CSEM, desde 2007, membro da equipe editorial da REMU, Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, desde 2005. Principais áreas de interesse: migração internacional, gênero e interseccionalidade, análise de discursos midiáticos, metodologia de pesquisa social. Professor Marcos Moreno Urbina, bacharel em Geografia pela Universidade da Costa Rica, mestrado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, doutorando em Ciências Sociais, Estudos Comparados sobre as Américas na Universidade de Brasília,
Sua pesquisa opera na interseção de geografia crítica, estudos de gênero e estudos de migração, com um foco particular na América Central. Seu trabalho explora as dimensões espaciais do cuidado, violência de gênero, incluindo violência doméstica, familiar e violência contra mulheres migrantes, políticas públicas e geografia sociocultural. Atualmente, sua pesquisa de doutorado investiga as dimensões geográficas do atendimento, examinando as cadeias de atendimento em contextos migratórios, como o corredor Nicarágua-Costa Rica. Bárbara Marques é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, integra a equipe de pesquisa do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, CSEM, onde investiga as experiências de mulheres retornadas com deficiência e de cuidadoras de imigrantes retornados com deficiência em Honduras. É assistente editorial da Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, REMU. Ao longo de sua formação, desenvolve pesquisas etnográficas sobre habitação, gênero, saúde e migração. Maurício Ambrosini é professor de Sociologia da Migração na Universidade de Milão, no Departamento de Ciências Sociais e Políticas, encarregado de ensino da Universidade de Côte d'Azur, França, e ministrou cursos de Sociologia da Migração no campus italiano da Universidade de Stanford e na Universidade de Sciences Po, em Paris. Ele também é editor da revista Mondo Imigrante e diretor da Escola de Verão Italiana de Sociologia das Migrações, em Gênova. É também membro do Conselho Científico do Journal of Immigrant and Refugee Studies desde 2010 e de várias revistas científicas italianas. Sua pesquisa trata principalmente da imigração irregular, mercados de trabalho, políticas de imigração em nível nacional e local, famílias transnacionais, solicitantes de asilo e refúgio. Ele lidera a Comissão de Políticas de Integração para Cidadãos Estrangeiros no Conselho Nacional de Economia e Trabalho, CNL. Renata de Mello Rosa é doutora em Antropologia da América Latina e Caribe pela Universidade de Brasília e pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Administration, Gestion de Hautes Etudes Internacionais da Universidade do Estado do Haiti. É investigadora associada do Instituto IDEAS, Viena, Áustria, e diretora do Instituto Maria Quitéria e presidente da Câmara de Dominício Brasileira de Empreendedorismo Social. Coordenou o curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, Unicelb, de 2006 a 2019. Tem experiência na área de antropologia, sociologia e relações internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: história política do Haiti, racismo e estados frágeis, racismo e insuficiência do Estado pós-colonial, déficit de participação das mulheres negras na política brasileira, latino-americana e caribenha, análise crítica de missões de estabilização civil da ONU e inclusão de gênero e raça nas estratégias de cooperação Sul-Sul. Eu passo a palavra de imediato a Adélia Dutra e Marco Moreno para iniciar a nossa conversa aqui. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde para todas e para todos. Bom, eu e o Marcos queremos agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu falava para a professora Gláucia, uma honra. Eu conheci ela hoje aqui pessoalmente, mas todos nós lemos a professora Gláucia e também é uma honra estar com a Bárbara, o professor Ambrosini e a Renata também lá, que a gente se conhece também desse espaço que o CSEM nos proporciona, né? No meu caso, eu sou migrante, agora migrante de retorno no Uruguai, sou uruguaia, mas sou também brasileira e naturalizada e vim para esse país estudar. E inicialmente não migrações, mas conheci a obra das irmãs, conheci especificamente o CSEM na época, integrei um grupo de estudos, aí decidi fazer meu doutorado na área de migrações e dali para aqui continuamos
nesse processo. Então, nós, o Marcos e eu somos coautores do capítulo deste livro que a Carmen apresentou, sobre tendências migratórias. O capítulo se chama Feminização das Migrações. Então, foi um desafio para a gente. Os dois estudamos a questão migratória com esse viés de mulheres migrantes. E bom, então, por isso mesmo, hoje vamos dividir o tempo dos 20 minutos, tentando focar um pouco a reflexão nessa questão que nos provocaram, qual a importância da abordagem interseccional para o estudo das migrações, né? Então, a gente acrescenta quais as contribuições dessa abordagem interseccional para aquilo que se convenciona chamar de feminização das migrações. Então, a gente não vai falar exclusivamente desse texto, que podem ter acesso no site do CSEM, do livro, né, de feminização das migrações, mas sim levantar algumas questões, né? Então, pensar a feminização das migrações, né, um termo que foi uma convenção, mas essa convenção faz algum sentido, está aí por algum motivo, né? Então, é preciso pensar isso num contexto da feminização das migrações inseridas em lugares sociais que são otorgados às migrantes, né? Às mulheres migrantes. E não no sentido de lugares fixos, né? No sentido de lugares que mudam o tempo todo, tanto no tempo quanto em função desses marcadores sociais, né? Todas nós, como mulheres migrantes, vivenciamos isso, como as mulheres em geral, temos marcadores sociais que nos permitem entender ou começar ao menos a compreender as nossas trajetórias migratórias e as nossas trajetórias de vida, né, nosso cotidiano. E aí esse conceito que se convenciona chamar de feminização das migrações, isso não surge do nada, isso está num contexto onde cobraram força os estudos de gênero, a consciência que já estava no cotidiano desse lugar das mulheres, mas que dos movimentos sociais mulheres começaram a trazer também para a academia essas reflexões, né? Então, não refere tanto a uma questão quantitativa, que sim é relevante, mas, sobretudo, qual é o lugar, ou quais são os lugares dessas mulheres, quem são essas mulheres migrantes que estão aí, e ao longo da história, né? Para quem está no trabalho cotidiano junto com migrantes, sabe que desde sempre nós mulheres estivemos lá, né? Eu sou neta de duas mulheres migrantes, né? Duas avós migrantes, uma trabalhadora doméstica, outra agricultora. Eu sou mulher migrante que consegui fazer outra trajetória, mas graças a esse esforço, e sou mãe de uma adolescente também migrante, nascida aqui, que hoje mora lá, e que está fazendo outra trajetória também, que responde a esse processo histórico, né? Então, essa é a grande contribuição para nós dessa perspectiva interseccional, né? E é preciso tomar essa consciência, né? Essa tomada de consciência de qual é o nosso lugar, né? Tanto migrante quanto nosso lugar enquanto mães, enquanto, no meu caso, pesquisadora também. E essa tomada de consciência como um ato político, né? Estou resgatando questões que foram faladas esses dias também, porque nossas trajetórias a minha escolha foi de pesquisadora das migrações, de professora, tem um sentido também de transformação social, né? Essa tomada de consciência envolve compreender como as desigualdades nos atravessam, né? E afetam os nossos corpos, né? Enquanto mulheres, que também foi falado aqui, e como essas desigualdades interatuam em todas nós. Mas é evidente que interatuam não só para prejudicar, também em alguns casos, como foi o meu, diferentemente das minhas avós,
para nos dar vantagens, né? Então, nós temos que aproveitar desses espaços, né, que se abrem. E, então, para não me alongar, entender como a contribuição da interseccionalidade, não simplesmente como conhecer essas desigualdades e que se torne uma somatória de desigualdades, né? Sino compreender, né, como conjunções imbricadas em relações de poder, né? Isso que já foi falado aqui. ¿Por qué relações de poder? Porque cada uma de nós pode entender perfeitamente, e para quem pesquisa ou quem está no atendimento, que somos uma grande diversidade, né, de mulheres migrantes, mas a interseccionalidade nos permite, nos ajuda a essa consciência política, né, de como nos afetam essas relações de poder e como isso nos possibilita ocupar determinados espaços. Então, eu vou passar a palavra a Marcos. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer à organização do evento por me permitir estar nesse espaço, por me permitir estar aqui em Brasília compartilhando com todos vocês, e em particular agradecer à professora Adélia Dutra por me acompanhar durante 4 anos como doutorando, e nesse tempo temos construído um vínculo tanto intelectual quanto pessoal muito forte. Então, é uma satisfação muito grande compartilhar essa mesa. Eu vou passar para a questão de nosso trabalho empírico, da pesquisa em andamento, que não trabalha especificamente sobre a questão da feminização das migrações nem da interseccionalidade como conceitos centrais, mas esses são os marcos que nos permitem entrar em diálogo com esta mesa e com essas discussões. Meu trabalho consiste em analisar as cadeias de cuidado no contexto Nicarágua-Costa Rica. Basicamente, eu finalizei um trabalho de campo recentemente, em que basicamente fiz entrevistas com 2 grupos vinculados com as migrações, ou através das migrações, do processo migratório. Por um lado, entrevistei mulheres nicaragüenses, migrantes, trabalhadoras nos serviços domésticos na Costa Rica, e fiz entrevistas também com pessoas costarricenses contratantes dos serviços domésticos. Nesse processo de cadeia de cuidado, aparece uma figura das relações de interdependência. Ao longo de nosso trabalho, vamos a defender de que existem umas relações de interdependência nas quais tanto as pessoas migrantes, neste caso mulheres migrantes, que se inserem nos trabalhos dos serviços domésticos, dependem dessas funções, de desempenhar essas funções para satisfazer seus próprios meios de vida, mas ao mesmo tempo as pessoas que contratam os serviços domésticos a través das mulheres migrantes são dependentes em alguma medida de essas mulheres, desse trabalho feito por mulheres migrantes. Eu entendo por cadena de cuidado todas aquelas realidades nas quais a produção de cuidados em um lugar, seja um lar, uma comunidade ou inclusive uma nação, afeta e é afetada de maneira tangível e significativa pela produção de cuidados em outro lugar. Basicamente e isso tem ficado bastante registrado no nosso trabalho de campo, em nossas entrevistas, muitas das famílias que contratam os serviços domésticos dependem para um ascenso social, para dedicar mais tempo para carreira profissional, para dedicar mais tempo de lazer, para dedicar mais tempo a algumas atividades que dão um ascenso social muito claro, basam esse ascenso no trabalho reprodutivo cotidiano feito pelas trabalhadoras domésticas. Então, há uma relação muito de interdependência. Este tipo de enfoque nos ha permitido realizar uma análise comparada e relacional. Com a minha pesquisa, ou com nossa pesquisa, temos constatado de maneira recorrente que nesse contexto, Nicarágua e Costa Rica, existem e se reproduzem profundas relações de interdependência. Isso quer dizer que
Os lares contratantes de serviços domésticos, na sua grande maioria, apoiam-se fundamentalmente no trabalho doméstico realizado por mulheres, muitas delas nicaragüenses, para poder desenvolver suas próprias atividades de crescimento social e profissional. A outra face da interdependência é que muitas das famílias dos lares sustentados por las mulheres nicaragüenses se benefician directamente para conseguir aspectos que são fundamentais, como alimentação, vestuário, moradia, educação dos filhos, acesso a serviços de saúde, etc. No contexto migratório, Nicarágua-Costa Rica é um contexto transnacional. Então, muitas das famílias são famílias divididas, nas quais uma parte se encontra na Costa Rica e familiares ficaram no lugar de origem. E isso fica exemplificado nas próprias narrativas das pessoas entrevistadas. Nas suas histórias, nos apresentam parte dessas complexidades. E eu vou colocar dois exemplos, de cada fase desta interdependência. Uma das pessoas empregadoras do serviço doméstico, que vou utilizar o pseudônimo de Brenda, é funcionária pública em uma instituição estatal costarricense. Ela é casada, mãe de um adolescente, e compartilhou comigo parte de seu contexto. Ela e seu esposo, ambos são profissionais com jornadas completas, contrataram serviços domésticos desde que se casaram, e mais intensamente desde o nascimento de seu filho. Ela, Brenda, explica a necessidade desse tipo de apoio com a seguinte frase. Ela fala: bem, precisamente porque nós dois trabalhamos em tempo integral e a demanda de trabalho não nos permite dedicar tempo suficiente para a atenção do lar, então sempre temos requerido a colaboração para a limpeza da casa, para ajuda em certas coisas da comida, para passar a roupa, para limpar, para manter mais que todo a ordem e o asseio da casa. Neste caso, a produção de cuidados indiretos, que seria todas essas atividades mencionadas, e de gestão por parte da trabalhadora doméstica, permite que Brenda e seu esposo possam desenvolver suas carreiras profissionais e dedicar tempo de qualidade com seu filho. Uma particularidade, que é algo que não tinha feito nas anotações, mas que ficou claro, é que esta trabalhadora doméstica atendia muitas das necessidades do filho, desde que nasceu até já tem 18, 16 anos, sempre ficou muito perto, mas não atendia, por exemplo, em questões educativas. Eu perguntava, bom, e a empregada doméstica também ajuda nas tarefas, nos deveres da escola? Ela falou, não, isso já fica em outras dimensões, já sou eu como mãe que ajudo em essas questões. Então, existem algum utilitarismo dessa servidora doméstica. Ela é funcional para muitas coisas, mas em temas educativos, por exemplo, ela não intervém. Isso foi muito interessante nesse caso. E, por outro lado, uma das mulheres nicaragüenses entrevistadas, vou utilizar o pseudônimo de Elma, ela migrou para Costa Rica no final dos anos 2000, deixando suas duas filhas na Nicarágua sob o cuidado de outras mulheres da família, que nesse caso era a avó das crianças e a tia das crianças. Elba relata com bastante emotividade a separação de suas filhas em esse processo, e que a motivação principal para migrar foi a premente situação econômica e a imperiosa necessidade de prover para suas filhas. E ela comenta, abro aspas, no tempo em que vim para Costa Rica, vim pela situação econômica. Era demasiado duro para mim. Sou mulher, mãe solteira e ter a cargo duas filhas às quais tinha que dar tudo o que elas necessitavam, mas todos os gastos da casa. Durante os primeiros anos, Elba trabalhou em uma categoria que em espanhol seria condormida ou de interna. Na verdade, aqui em Brasil, não sei como falam, que é quem mora no lugar no que trabalha. E a partir dessa produção de recursos econômicos que conseguia, ela conseguia enviar remessas para pagar a educação, saúde e as necessidades básicas de suas filhas que ficaram na Nicarágua. Nesse caso, a relação de cuidados se dá através da gestão dos cuidados, porque os cuidados diretos produzidos na Nicarágua necessitavam de um recurso financeiro. Então, nesse caso,
o processo de distanciamento teve um alto custo emocional, tanto para as filhas que cresceram longe de sua mãe, quanto da mãe que teve que ficar longe de suas filhas. Estes breves extratos das entrevistas, que são apenas uma amostra da riqueza das histórias recolhidas, permite que a gente possa, em alguma medida, dimensionar a existência das relações de interdependência. São relações que vinculam vidas, lares e até nações, criando uma complexa rede de necessidades e dependências mútuas. Claramente, e este é um ponto em que eu quero enfatizar, a posição social em que se encontram as pessoas a través dos serviços domésticos são profundamente assimétricas e desiguais. Basicamente, a tese que eu defendo é que os serviços domésticos são um ponto de encontro. Histórias de vida se encontram, só que se encontram em uma perspectiva assimétrica e desigual. Então, não estamos falando de interdependências entre iguais, mas de uma estrutura sobre a base das desigualdades preexistentes. E aqui entram todas estas categorias da interseccionalidade, como a classe, nacionalidade, gênero, e no caso específico, a realidade migratória. Esta realidade migratória, nas distintas entrevistas, tem mostrado uma diversidade porque o processo migratório, desde os anos 90 até hoje, que ainda continua, tem criado múltiplas experiências que ainda precisam ser melhor compreendidas, como era migrar nos anos 90, como era no 2000, 2010, como hoje. Então, para finalizar, a pesquisa sobre as cadeias de cuidado no contexto migratório Nicarágua-Costa Rica revela um panorama complexo onde as necessidades e o bem-estar de uns está interconectado com as necessidades e o bem-estar de outros. Eu insisto, isso é o que estamos entendendo, em certa medida, sobre as cadeias de cuidado, porque na literatura, às vezes, vão encontrar algumas perspectivas um pouco mais lineares, em que são mães que deixam filhos sem origem e atendem a necessidade de outros filhos. Não seria necessariamente o cuidado de filhos só, são todas as articulações de cuidados entre distintos contextos. No caso empírico, é possível ver as distintas formas de agência das mulheres migrantes, suas estratégias de resistência e a forma como negociam e constroem suas vidas em contextos que são frequentemente adversos. O encontro de trajetórias no espaço doméstico é, portanto, um cenário onde refletem e se reproduzem dinâmicas sociais mais amplias, mas também, e essa é uma apreciação do meu trabalho, é um espaço onde podem surgir novas formas de relação, de reconhecimento e potencialmente de transformação. Então, eu entendo que os serviços domésticos é onde está exposta a desigualdade, mas ao ser o espaço de encontro cotidiano entre duas realidades sociais diferentes, também isso poderia, potencialmente, verse como um espaço de transformação. Temos que focar nesse caso. Então, para concluir, eu quero reiterar que o estudo das cadeias de cuidado e as relações de interdependência são cruciais para entender as dinâmicas migratórias e laboral, mas também para visibilizar o valor social e econômico do trabalho de cuidados, para advogar por mudanças que visem a uma distribuição mais justa e equitativa da responsabilidade de cuidados, tanto no nível dos lares como das sociedades em seu conjunto. Muito obrigado. Pode falar. Agradeço muito a fala de Délia e Marco e passo a palavra a Bárbara Marques, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco do trabalho de pesquisa que desenvolvemos no Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. Esta apresentação foi preparada em coautoria com a minha colega e coordenadora de pesquisa, Tuila Botega, e tem como título En un abrir y cerrar de ojos, todo se ve truncado, a construção social da deficiência em um contexto migratório.
Os dados apresentados aqui hoje fazem parte de uma pesquisa em que a análise ainda está em curso. E essa pesquisa se intitula Saúde Mental e Mulheres Migrantes Retornadas com Discapacidade e Mulheres Cuidadoras de Migrantes Retornados com Discapacidade. Essa pesquisa é uma parceria do CSEM com as Irmãs da Pastoral de Mobilidade Humana de Honduras e a Comissão Nacional de Apoio a los Migrantes Retornados com Discapacidade Física, que atua também em Honduras no atendimento a migrantes retornados com alguma deficiência em virtude de acidentes ocorridos na rota migratória para os Estados Unidos. Eu vou passar um pouco mais rápido por esse momento da apresentação, porque a gente tem pouco tempo. Mas essa pesquisa se iniciou com uma análise dos atendimentos dessas duas instituições. E, em um primeiro momento, essa análise confirmou o perfil migratório, né, quanto a um perfil masculino de pessoas com pouca escolaridade de origem rural, mas esses dados também revelaram duas lacunas. A primeira delas é uma escassez nos estudos sobre migrantes retornados com deficiência adquirida durante o processo migratório, e a segunda lacuna, a invisibilidade das mulheres retornadas com deficiência e das mulheres cuidadoras dos migrantes retornados com deficiência, que apareceram nos relatos das visitas domiciliares da pastoral. Então, o nosso objetivo com essa pesquisa foi compreender como essas mulheres enfrentam as rupturas provocadas pelo insucesso do seu projeto migratório e pelo acidente na rota migratória. E como, a partir disso, elas reconstroem as suas subjetividades no retorno e reintegração ao país de origem. A pesquisa contou com um trabalho de campo dividido em dois momentos. Então, um primeiro momento foi essa etapa de análise dos dados, que a gente chama de etapa exploratória, e também com a observação participante nos grupos GAN, que é uma atividade terapêutica promovida pela pastoral. E a etapa seguinte contou com a realização de 15 entrevistas. 5 entrevistas institucionais, 5 entrevistas com mulheres retornadas com deficiência e outras 5 com mulheres cuidadoras de imigrantes retornados com deficiência. A pesquisa foi ancorada em nosso núcleo duro de pesquisa, que se enfoca no protagonismo das pessoas migrantes e refugiadas, e ressalta a sua capacidade de agência e reconstrução da vida. Com base nas entrevistas realizadas, organizamos a análise em 3 categorias principais: a construção social do acidente, o cuidado e a deficiência e o seguir adelante. Hoje, nós vamos focar na primeira categoria, que é a construção social do acidente. Mas, antes, é preciso contextualizar brevemente um pouco dos fluxos migratórios de Honduras. E essa introdução é fundamental para compreender como, para essas mulheres, a migração surge como uma estratégia de sobrevivência, diante da pobreza e da violência que atravessa suas vidas. Honduras não é apenas um país de origem de imigrantes internacionais, mas também é um país de trânsito, destino e de retorno. O país, juntamente com a Guatemala e o El Salvador, é uma região marcada por altos fluxos migratórios que tem como, tradicionalmente, o destino os Estados Unidos, atravessando o México. A migração nessa região é significativa para a dinâmica econômica e social dos países e deve ser compreendida à luz das estratégias de sobrevivência de segmentos da população em situação de vulnerabilidade, excluídos ou em risco de empobrecimento. Esse fluxo envolve, assim, então, milhares de pessoas que fogem diante de um cenário interno marcado por insegurança e violência generalizada, ações do crime organizado, políticas públicas excludentes que geram pobreza, marginalidade, limitadas opções para o desenvolvimento humano e escassas oportunidades de empregabilidade. Os fatores que provocam a expulsão das pessoas de seus locais de origem são complexos e articulam questões de desigualdade, pobreza, vulnerabilidade e múltiplas privações, visto que as pessoas não encontram no seu lugar de origem possibilidades de desenvolvimento pessoal ou oportunidades de inclusão social. E as diferenças de classe social, origem nacional, raça, gênero, moldam os padrões de oportunidade e de desvantagem. Em nossa pesquisa, além desses elementos definirem um perfil migratório, eles nos mostram como essas categorias podem se relacionar também na produção de um marcador a mais,
que se torna chave para a compreensão desse fenômeno, que seria a deficiência adquirida na rota migratória, consequência das desigualdades sociais e da precarização das políticas migratórias. Então, eis nesse ponto o elemento que singulariza a nossa pesquisa desde uma perspectiva interseccional, a deficiência adquirida. Aqui nós temos o perfil das nossas entrevistadas, as mulheres com as quais nós fizemos pesquisa, que compreende mulheres hondurenhas, mães, avós, racializadas, de origem rural, de baixa escolaridade, que fazem parte de projetos migratórios que têm a violência e também a falta de oportunidade de trabalho como motivo de fuga. Então, é uma fuga da violência física, emocional, as ameaças do crime organizado, como já foi mencionado, a insegurança e a falta de emprego, que impulsionou muitas mulheres a saírem e a migrar para sobreviver, e, assim, também oferecer melhores condições de vida às suas famílias. Além de ser um fator desencadeante da migração, a violência também permeia o trajeto migratório. Encontramos relatos de mulheres expostas à violência sexual, violência física, emocional, assim como sequestros, extorsões, que são agravados pela questão de gênero. Nesse sentido, é importante compreender que a migração traz consigo outras formas de entrelaçamento das desigualdades, que impactam diretamente na vida das mulheres. Então, a escassez de recursos financeiros para empreender um trânsito regular e seguro, somada à criminalização das migrações por meio de políticas de fiscalização restritivas, faz com que os migrantes se arrisquem por rotas e meios de transporte inseguro, estando mais suscetíveis à ocorrência de acidentes, ou serem vítimas de atos violentos, tanto por parte do crime organizado ou das autoridades. Esses acidentes, na verdade, não são frutos do acaso. Eles revelam a precariedade das rotas e o custo humano de políticas migratórias restritivas. Nesse sentido, gostaríamos de reforçar que há uma construção social dos riscos, uma construção social desses acidentes. Os relatos de instituições imigrantes indicam que as pessoas acidentadas muitas vezes recebem apenas atendimentos emergenciais, entendidos aqui como procedimentos rápidos, voltados a estabilizar a saúde, salvar as vidas e viabilizar o retorno imediato ao país de origem. Esses atendimentos, muitas vezes, ocorrem de forma tardia ou negligente, o que pode agravar o quadro clínico e resultar em amputações evitáveis. Então, a produção da deficiência, por meio de lesões, funciona como uma estratégia de controle. Ao deixar os corpos debilitados e com a mobilidade reduzida, o objetivo é justamente limitar a participação social e política dessas pessoas, além de funcionar também como uma tática disciplinante, produzindo uma amostra do que pode acontecer com aqueles que tentam alcançar a fronteira por estes meios. O retorno ao país de origem é um processo complexo, no qual se adicionam novas camadas quando se trata, no caso de pessoas que retornam com uma deficiência consequência de um acidente sofrido na rota migratória e uma deportação, que interrompe a sua trajetória e o sonho americano. Esses elementos impactam diretamente na reinserção social dessas pessoas, implicando em novas necessidades para o processo de reintegração, que muitas vezes é negligenciado pelo país de origem, né, com a falta de apoios para a assistência à saúde, à reabilitação, acesso a próteses, a qualificação e a recolocação profissional, que são tão essenciais nesse momento de reintegração. No contexto da nossa pesquisa, entendemos que esses eventos críticos provocam uma ruptura que marca um antes e um depois, não apenas na trajetória migratória, mas que provocam reconfigurações profundas na vida social, nas subjetividades e nas relações dos migrantes. E um de nossos principais interesses foi justamente compreender como as mulheres reconstruíram as suas vidas a partir desses eventos, muitas vezes mantendo seus projetos migratórios, mesmo diante de recursos escassos e condições adversas. Nesse sentido, para ilustrar o impacto desses eventos críticos e as formas com que as mulheres refizeram as suas vidas, escolhemos contar duas histórias.
A primeira delas é de uma migrante retornada com deficiência e a segunda de uma mãe cuidadora de um migrante retornado com deficiência. A ideia é compartilhar com vocês a forma como a deficiência e a consequente deportação, o retorno forçado, após a frustração do projeto migratório, impactam os dois grupos com os quais a pesquisa foi realizada e que possibilita também entender as nuances individuais e coletivas desse fenômeno. Na esfera psicológica, os relatos descrevem os impactos do acidente com o sentimento de vergonha, com o medo de se apresentar à família, com uma nova condição física, sentimento de culpa, de sonho truncado, a frustração de não conseguir chegar ao destino, a necessidade de prover para a família, o medo de se tornar dependente, de ser um peso. E, no caso específico das mulheres, os impactos na saúde mental estão relacionados aos cumprimentos dos papéis de gênero, de prover economicamente, especialmente no caso das mães solos, e das expectativas sociais. E assim nos descreve Rosa, quando ela diz, né, que nós vamos com um sonho, com uma esperança, e, de repente, com um abrir e fechar de olhos, tudo isso se vê truncado. E a mim, o que mais me impactou também era saber que eu voltava para o meu país com uma deficiência, né, porque eu tinha os meus filhos que estavam esperando por mim. Rosa era uma mãe solo, chefe de família, que tentou a rota migratória para conseguir prover financeiramente para os seus filhos. Então, para mim, foi muito doloroso poder regressar ao meu país. E ela ainda descreve: os meus filhos são o motivo pelo qual eu luto, né? Eu sempre fui mãe solteira, busquei a maneira de realizar os meus sonhos, de cumprir os meus sonhos para dar para eles outro tipo de vida. E aí, quando ela retorna, já com uma deficiência, ela pensa: o que eu vou fazer agora? Se antes já era difícil, dentro de todo esse contexto, conseguir um trabalho, como é que eu vou conseguir um trabalho sendo uma pessoa com deficiência? Sobre o processo de reabilitação e adaptação ao novo corpo, Rosa descreve como volver a empezar de novo, né? Começar de novo, como uma criança quando começa a caminhar, porque ela não tinha ideia de como era usar uma cadeira de rodas. No início, sentia dificuldade com as situações cotidianas, vergonha de se deslocar de cadeira de rodas, por espaços e meios de transporte pouco adaptados às suas necessidades. E aqui, no trecho da entrevista, ela também comenta que pegar um ônibus foi um dos momentos mais difíceis para ela, né? Porque, ao se sentar no chão, ela se sentia muito humilhada, se sentia muito baixa. E ela disse que, para ir vencendo isso, ela teve que colocar na cabeça que isso pouco importa. Eu preciso pegar o ônibus, então eu vou me sentar no chão. Se eu precisar, né, para pegar um ônibus, precisar sentar no chão, eu vou sentar no chão. E aí ela ressalta, né, que foi muito importante para ela ir pegando a independência. Então, não ser um peso, não depender de outras pessoas, é um aspecto muito importante na trajetória de Rosa, que decidiu migrar para prover um melhor cuidado aos seus filhos e, na condição de retornada com deficiência, continuou ocupando esse lugar de provedora na família. A segunda história que nós trouxemos é a história de Maria e de Miguel. E o nosso encontro com a história deles se deu, em um primeiro momento, a partir da análise dos dados da pastoral, que no âmbito da primeira fase da pesquisa. Nos registros, havia uma observação de que, devido ao comprometimento neurológico da pessoa com deficiência retornada, não era possível realizar nenhuma intervenção de saúde, mas que se faria o acompanhamento da família para o atendimento da mãe, que era a sua principal cuidadora, e que apresentava sintomas importantes de mal-estar emocional. Então, a Maria descreve, né, que foi um impacto muito grande receber o Miguel com uma deficiência, né, que ela tem pesar, mas pesar não pela situação de ser a cuidadora, mas pesar de ver o filho, né, em uma situação vegetativa. E que faz 10 anos que ela cuida do Miguel.
Eu já vou, então, eu tenho 5 minutos, vou caminhar para encerrar. Bem, os cuidados desempenhados por Maria não envolvem somente o apoio físico e emocional, mas também implicam em uma série de outras atividades, serviços e novas habilidades que ela precisou desenvolver para cuidar do seu filho com deficiência e em sua casa em Honduras. É o que nós chamamos de capitais não monetários, em um artigo que escrevi em coautoria com a Tuíla e o Roberto, meus colegas do CSEM, acumulados durante a migração e que se tornaram recursos importantes quando do retorno e para o processo de seguir adelante. Então, nós entendemos que a ruptura no projeto migratório, a partir desse evento crítico, acontece em diversos níveis, em um nível social, em um nível político, e na subjetividade dos migrantes, mas ela não significa a finalização do projeto migratório, porque os projetos migratórios são familiares. A ruptura na trajetória pode redefinir o projeto, com outra pessoa da família assumindo o papel de imigrante e o envio das remessas, como foi o caso das famílias aqui analisadas. Eu não mencionei antes, mas nos 2 casos apresentados, outro familiar empreendeu a rota migratória, para conseguir suprir as necessidades de sua família, em especial apoiar a pessoa que retornou com deficiência. No caso da Rosa, 2 de suas filhas emigraram de Honduras a outro país, seguindo uma rota diferente da escolhida por sua mãe, e hoje enviam remessas financeiras para prover financeiramente para a Rosa, que na época cuidava da neta, que a mãe também havia migrado. Então, a mãe mandava o dinheiro, né, para a Rosa cuidar da neta e fazer toda a gestão da casa. E na família de Miguel e de Maria, as remessas eram enviadas pelo filho mais novo para compor a renda familiar e garantir a Miguel acesso aos produtos específicos e importados que lhe permitiam uma alimentação mais adequada às suas necessidades. As remessas desempenham um papel importante nas famílias transnacionais, sendo uma parte central das estratégias de sobrevivência e de cuidado, cobrindo as necessidades básicas e possibilitando alguma melhora nas possibilidades de bem-estar, segurança e status social. A migração pode ser compreendida como um elemento que gera a separação das famílias, levando à sua desintegração, sendo esse um dos custos sociais para aqueles e aquelas que buscam o sonho americano. Mas o nosso entendimento é de que, na verdade, essas relações se reconfiguram dentro de uma rede de cuidados e de apoios. Aqui para citar a professora Gláucia. Na experiência vivida por essas famílias, não entendemos que houve a desintegração, mas sim uma nova articulação entre os seus membros, de forma a dar continuidade ao projeto migratório que nunca foi individual, mas sempre familiar. E, a partir desses eventos críticos, as famílias reorganizam recursos, afeto, cuidado, a espiritualidade, envolvem outros membros de sua rede de parentesco e vizinhança, outras instituições, não apenas para a realização do empreendimento que é a migração, mas para a sua sustentação. Portanto, o projeto de imigrar não é apenas desestruturador das relações familiares, mas é também uma realidade que possibilita novos arranjos familiares e de gênero. Entendemos também que a construção social da deficiência vai além do momento do acidente, envolve também as barreiras enfrentadas na tentativa de reinserção social. A reelaboração da experiência é um processo em constante ressignificação, marcado pelo imaginário do que se era antes e do que se pode ser no pós-acidente. Um percurso que é diariamente reinventado para que se consiga, de algum modo, seguir adelante. Em nosso contexto de pesquisa, vimos como as múltiplas camadas e marcadores sociais podem se relacionar, inclusive na produção de uma interseccionalidade a mais, como é o caso da deficiência adquirida na rota migratória. Isso ressalta a importância de se olhar para os fenômenos a partir dessa perspectiva, porque a interseccionalidade nos ajuda a compreender, como disse a Adélia, as assimetrias de poder que compõem esses fenômenos sociais. E, com isso, eu encerro a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, Bárbara e Tuíla, pela belíssima apresentação e reflexão importante sobre os custos da travessia
e os rearranjos familiares. Acho que vai dar uma boa discussão. Eu passo a palavra ao Maurício Ambrosini para falar de irregularidade migratória, Universidade de Milano. Gracias. Obrigado. I have again a presentation with slides. I hope it can help to be more concise and clear. Irregular immigration in immigration policies is a quite recent issue, especially in Europe. It has arisen with the oil crisis of the 70s, and it has acquired salience in the 90s, and especially after the terrorist attack of 2001 and in the following years in Europe. So it is quite recent, and it is something that has grown in its importance with time. The general trend, as we saw this morning, is towards more closure, and more closure means more hostility towards spontaneous migrants, people who arrive without an authorization. It's important to recall that irregular migrants are not only people who arrive by boat, crossing the Mediterranean Sea. As you can see in this definition by the European Union, it is all the people who do not comply with the rules regarding the entrance or also the stay on the territory. And most part of irregular migrants are actually people who enter regularly with visas for tourism or for studies or for other purposes, including people that do not need a visa to enter the European Union for tourism. About 50 countries in the world do not need a visa to come to Europe, as Brazil, Argentina do not have this obligation. This means that some people can arrive and stay without a particular permit. They become irregular after the expiration of the time that is allowed to them for stay. So it is not clear at a serious examination of what is exactly irregular immigration, who is exactly an irregular migrant. Irregular immigration could regard different aspects, entrance or stay, work or documentation. And receiving countries have many difficulties in identifying exactly what is irregular immigration and in contrasting it effectively. Irregularity is also a spectrum, and it's not a clear-cut divide between black and white situations. There are many intermediate cases, as in the United States. There are 11 million of irregular immigrants, but many of them have some type of authorization. And also in Europe, we talk of liminal legality or semi-compliance. People who respect some rules, for instance, mothers who are authorized to stay because they have a baby. But they cannot work. If they work, they become irregular. Or students who are in general authorized to work less than 20 hours a week. But if they work more than 20 hours, they become irregular. So many situations, many gray situations, semi-compliance, unclear. But what are the causes of irregular immigration? As you can see, it is a quite long list. I have not the time to detail, but I want only underline the fact that one crucial reason is labor market needs.
So the fact that people, even being irregular, can find an employment, and there are employers who are happy to give work to irregular immigrants because they can exploit them. They are workers without rights, without a contract, without a schedule for work. But it is not the only reason. This is the Marxist vision that states actually allow people to enter because they can be exploited. It is not so simple, the situation. There are several other reasons. One reason is globalization. So the fact that many sectors and many actors in the receiving society require open borders or more open borders. For instance, the tourist sector. I ask my students, do you know what is the most important country in the world for sending tourists abroad? And in general, they have some difficulty in answering. It is China. So there is an interest in attracting Chinese tourists. But if you want tourists, you have to give the opportunity to enter. If you give the opportunity to enter to tourists, you attract also irregular immigrants. Universities and the educational sector. We are evaluated also on the basis of the number of foreign students we attract, but people can enter with a student visa and the following day starting to search for an employment. So education is also connected to globalization, and it is a factor that allows the entrance of irregular immigrants. An banal but important point is the cost of repression. The huge cost of detention and deportation of irregular immigrants. And by the way, I have the idea that the open hostility by the President of the United States, Donald Trump, who wants to deport 11 million of irregular immigrants, could find some obstacles in the fact that detaining and deporting such numbers of people is really very expensive. Do not obscure the role of migrants themselves. Migrants agencies also a factor. The role of migrant networks, the fact that they support their relatives, they help them to arrive, they lend money, they prepare applications to allow the entrance, they host their relatives, they exploit sometimes their relatives and especially their co-ethnics. So migrants themselves are not pure victims of the circulation of irregular immigrants. It is important also to discuss our vision of irregular immigrants. We can identify four main visions of irregular immigrants. The first is the prevailing vision. Irregular immigrants as a villain, as an evil for the receiving society. We know that there is an open hostility in the United States. It has been so exploited in political terms. The opposite vision is irregular immigrants as victims, so deprived of responsibility, deprived of choice, of agency, and it is also true in some cases, but not always. A third vision is the politicized vision of irregular immigrants as heroes of a political fight against borders, against inhumane closure of a receiving society. Also in this case, it is overemphasized, this political dimension. Most migrants, and it is the fourth vision, are normal people who try to improve their life, who try to regularize, who try to reunite their families, to find an employment,
So the prevailing vision in the literature is the vision of immigrants as actors. The political responses to irregular immigration are three in liberal democracy: deportation, ignoring the presence of irregular immigrants, and third, including them through various types of regularizations. I will give some more details in a few minutes, but I want to underline that not all irregular immigrants are treated in the same way. As I rapidly mentioned this morning, there are also irregular immigrants who are tolerated, who are in some way well received and protected. For instance, we have talked a lot in these days of women in immigration. In this case, is one of the few cases, I think, in which women are treated better than men. Women, even when they are irregular, are less persecuted than men. It is the young man who is seen as the invaders, the enemy. Women, especially when they work for local families in care activities, as I said, are in general tolerated, and the rate of detention and expulsion is very low. In general, sex workers are hit by deportations or detentions. And immigrants themselves invent practices of survival, try to build networks, try to find some support by their relatives, their communities, and also by local native citizens. So we can distinguish two dimensions: formal authorization and social acceptance in discussing irregular migration. When both are absent, people do not enjoy neither social acceptance, nor an official recognition. These are people who are excluded, for instance, homeless, irregular immigrants, and they are more easily detained and deported. The opposite case is the case of people who enjoy both dimensions, and it is the people who have a regular visa, and even if occupying in general low positions in the labor market, they are accepted. The most interesting cases are the mixed cases. The case of women in domestic work is the case of tolerance, as I said. They enjoy a wide social acceptance, even if they do not enjoy an official recognition. The opposite case are asylum seekers and refugees, often in our society. Even when they enjoy some type of visa, for instance, being asylum seekers, they are officially accepted for a period, provisionally. They are mostly rejected by the receiving society. And in this way, they have difficulty in finding an employment, in finding an accommodation, in accessing social services, and so on, if they are not Ukrainian. It's a case that I have already mentioned this morning. I want to specify, also answering to a question of this morning, that despite all the difficulties, irregular condition is a passage for most irregular immigrants in democratic countries. At a point, most of them can achieve a legal status. Regularizations can be given in two ways. I said this morning: regularization programs, the big amnesties, or permanent regularization mechanisms, in which Spain is now, in this period, the country more generous in giving also to irregular immigrants
the possibility after a time to access a legal status, especially if they are employed or if they have developed social ties, for instance, finding a partner, giving birth to children, and so on. Giving to the conclusion, intermediation is an important aspect. Irregular immigrants can arrive, can survive, can find a way to regularize if they find some support in the receiving society. Here, employers, civil society organizations, common citizens are all important actors in this intermediate condition in which people try to improve their condition and to achieve a legal status. Conclusion. First, the fight against illegal immigration proclaimed by the government is counteracted by different interests in the receiving society. Not only irregular immigrants are sometimes tolerated, but as I said, local actors can have an active role in fostering irregular immigration because, for instance, they are a family with seniors to be cared and they need someone who take care of them. Second, the deserving irregular immigrant is treated in a different way from the unwanted one. So women are in general considered more deserving. Workers are considered more deserving. People coming from some countries are considered more deserving, and so on. Third, immigration defined as illegal should be considered in dynamic terms. It's not a condemnation. Is a transitory status for most irregular immigrants. After a period, they can access a legal status. So the exclusion of irregular immigrants is not absolute, because from some aspects they can be included, for instance, in the labor market, or in local families, or in some types of social services, or by the help provided by civil society organization and by the Catholic Church among them. And last point, NGOs and civil society actors help to fill the gap between abstract rules and actual situation and true people. Thank you. Obrigada, professor. Com certeza, as reflexões que você traz sobre as diferentes características da irregularidade na Europa e como homens e mulheres se inserem diferente nesses contextos de irregularidade vão dar um bom debate. Agradeço muito a sua exposição. Eu passo a palavra à Renata de Melo Rosa para falar sobre xenofobia e racismo. Vai falar... Está nos ouvindo? Sim, vocês me ouvem? Sim. Eu te aviso quando faltarem 5 minutos. Ok. Bom, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Queria parabenizar o CSEM por esse esforço de fazer essa conferência internacional extremamente importante para os estudos migratórios. Também queria saudar, a revista Remo, que ao longo dessas décadas vem trazendo muita visibilidade para a causa migratória. Quero saudar a professora Glaucia, Adélia, Marcos Moreno, Bárbara e o professor Ambrosini. E meu tema aqui, eu vou compartilhar uma apresentação que é justamente falar do racismo e da xenofobia.
Bom, todos estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, estamos vendo. Assim. Desculpa. Ok. Bom, então, o que a gente vai... gostaria de começar rapidamente para falar sobre o tema racismo e xenofobia dentro da interseccionalidade. A ideia aqui é trazer rapidamente algumas reflexões sobre xenofobia, sobre racismo, e apresentar um caso extremamente recente, né, que está acontecendo, né, agora, né, que é o caso dos haitianos na República Dominicana. Nesse momento está acontecendo também uma reunião de emergência na Organização dos Estados Americanos, a OEA, justamente sobre isso. O que a gente faz nas ciências sociais é uma espécie de denúncia, né? Todos os nossos trabalhos, eles acabam virando denúncias de situações extremamente difíceis que nós encontramos ao redor do mundo, especialmente com os imigrantes, quando eles têm a interseccionalidade, né, de raça, gênero e nacionalismo, no caso dos haitianos, que isso já virou um estigma. Então, eu queria trazer rapidamente aqui, né, uma reflexão que me impactou bastante, que é o conceito de xenofobia do Eric Hobsbawm, né? Ele basicamente nessa obra ele diz que todos os países são xenófobos, né? Que a xenofobia é um elemento estrutural da construção das nações, né? Na medida em que os nacionalistas constroem fronteiras, eles estão dizendo que o nós que está dentro, né, das bordas internas da fronteira é diferente e, eventualmente, vale mais do que os outros que estão do lado de fora das fronteiras, né? Sejam essas fronteiras físicas, geográficas, fronteiras étnicas e até mesmo simbólicas, né? Porque existem alteridades internas à nação. Mas o que eu queria extrair daqui, né, de toda essa reflexão do Hobsbawm, que a narrativa, né, do nacionalismo, ela é uma narrativa que é produzida por historiadores, né, e a partir de uma mitologia retrospectiva. Bom, então, pensando aqui, né, o que é essa mitologia, né, retrospectiva que constrói a nação e que, eventualmente, né, ajuda a alimentar a xenofobia, né? Por que essa mitologia retrospectiva importa, né, para a reflexão dessa mesa? A narrativa sobre nação é uma narrativa mitológica, cheia de contradições, né? É uma característica dos mitos, né? Quem é da área de antropologia, né, lembra lá dos estudos do professor Litt e de tantos outros estruturalistas, né? Mas essa narrativa mitológica sobre a nação, ela representa, né, ela cumpre um papel fundamental na manutenção e na reprodução da estrutura social e da estrutura cultural. Então, ingressando aqui já na questão da República Dominicana e do Haiti, né, infelizmente, né, isso tudo nos afeta profundamente, né? São dois países que dividem uma única ilha, né? Os dois países do Caribe que possuem uma fronteira, mas infelizmente a nação dominicana ela se constrói pelo anti-haitianismo, né? Se a gente for olhar todo o mito da nação dominicana, da dominicanidade, del pueblo criollo, eles têm no anti-haitianismo, na negação da negritude, e então envolve racismo e xenofobia nos seus pilares mais fundamentais. Por isso que é tão difícil a gente conseguir interpretar esse fenômeno à luz
das grandes teorias migratórias, né, como o professor Ambrosini acabou de citar, né, tem sempre tipos de possibilidades para os migrantes, né, pelo menos dentro da União Europeia, sempre há uma margem de negociação, sempre há uma forma de integração possível, né? Na República Dominicana, com os haitianos, isso também é possível, mas existem momentos em que essa crise se torna extremamente aguda e de muito difícil compreensão. Então, falando de racismo, né, em todo o continente americano, né, a raça ela ocupa um lugar central na construção do Estado, né? Ela ocupa um lugar central na construção do Estado norte-americano, nos Estados Unidos, em todos os países da América Latina e do Caribe, porque é a partir da raça, a partir do que se entende como raça, né, do pertencimento racial, é que os estados vão se organizar em termos de modelo repressivo, né, vão definir os critérios do modelo repressivo a partir do pertencimento racial, ou a partir da cor da pele, ou a partir das identidades étnico-raciais, a partir da raça e do pertencimento étnico, mas no caso da República Dominicana e do Haiti é a partir da raça mesmo, né? Vai definir a distribuição dos privilégios estatais, dos privilégios sociais e da hierarquização das culturas. Então, talvez raça não faça muito sentido em África, ou talvez no continente europeu, se você estiver trabalhando somente de brancos europeus, né? Mas nas Américas, o conceito de raça ele é fundamental para a organização do Estado. A República Dominicana é um país que tem muita dificuldade em conseguir ter visibilidade como nação e como povo, né? Eu estou tentando aqui fazer com que o público entenda essa reação exagerada, totalmente desmedida e desproporcional que a República Dominicana tem em relação aos haitianos, e tentando contextualizá-la no Caribe. É um pouco um país, um povo que teve dois fatores históricos que colocaram a sua trajetória, a sua existência muito invisibilizada, né? Primeiro foi a Revolução Haitiana, inegável, né? Uma revolução absolutamente importante do ponto de vista do anti-imperialismo, do anticolonialismo, da luta contra a escravidão negra, e que foi um marco revolucionário, né? Nós estamos em processo de pesquisa, né? Construindo evidências de que a Revolução Haitiana influenciou, né, outras revoluções ao redor do mundo, inclusive Comuna de Paris e todas as outras revoluções, né, de acordo com seus principais supostos. Você tem de um lado a Revolução Haitiana, você tem de outro lado, num momento muito posterior, a Revolução Cubana, de 1959, e você tem um papel opressor dos Estados Unidos muito forte dentro do território dominicano. Basicamente, o embaixador ou embaixadora norte-americano em território dominicano é o que dá as cartas na economia. Então, contextualizar todas essas inflexões históricas e geográficas dentro de um país no Caribe é importante para a gente entender, né, como é que se dá essa dinâmica xenofóbica, racista, haitianofóbica dentro da República Dominicana. Então, qual que foi a resposta histórica, né, da República Dominicana ao longo do tempo, né? O que os nacionalistas dominicanos fizeram com a história do Haiti, né? Bom, historicamente, a República Dominicana foi anexada pelo Haiti em 1801, 1804, ainda no governo do Toussaint Louverture, e de 1822 a 1844, já no governo do Jean-Pierre Boyer,
em que ela se juntou à nação haitiana, né? E o custo dessa adesão, né? Muitos entendem que os nacionalistas dominicanos entenderam que eles ficaram um pouco como um povo sem uma nação sem povo, uma nação sem história, e em relação a isso, eles deram uma resposta muito exagerada, e o nacionalismo dominicano se cristalizou na figura controversa do Juan Pablo Duarte, que é considerado o pai da pátria, né? É uma figura mítica que supostamente construiu a dominicanidade contra o Haiti, né? E essa figura mítica é uma figura contra a qual nenhum dominicano pode se opor ou pode questionar. Isso é algo muito evidente, né, nas imagens que eu vou mostrar para vocês, em relação à crise mais recente dos nacionalistas dominicanos contra os haitianos, né? Ali tem sempre uma foto, né, do Juan Pablo Duarte, como se fosse uma espécie de mito, né, que estaria ali, né, impulsionando uma reação à dominicanidade, né? Então, como é que surgiu essa recente crise, né? Essa crise surge final de 2024 e ao longo do ano de 2025, né, justamente na passagem do segundo governo do Luiz Abinader, que é esse que está aí apertando a mão do Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, de origem cubana, e que uma das primeiras viagens internacionais do Marco Rubio foi justamente para a República Dominicana, para construir um alinhamento em uma série de questões, e que hoje está se traduzindo num alinhamento anti-haitiano também, né? Então, o segundo governo do Luiz Abinader o primeiro e o segundo, né, são governos supremacistas. Você dificilmente, né, você não tem nenhum ministro negro, poucas ministras, né, e você tem uma lógica, né, política de não considerar em nada as pessoas que se identificam como negras na República Dominicana, e tampouco os haitianos. Então, isso tudo vem sendo construído, né, como o Luiz Abinader está na sua reeleição, ele se sentiu mais encorajado a atuar seguindo a agenda de setores ultranacionalistas da República Dominicana. Por outro lado, o Haiti também entrou em crise, né, após o assassinato do Jovenel Moïse, né, então presidente do Haiti em 2021. O país, né, até hoje está sem eleição, né? O Jovenel Moïse já estava organizando eleições, ele já estava estendendo seu mandato no Haiti de uma maneira irregular. Nós podemos questionar a forma irregular como quase todos os presidentes haitianos ingressaram ao poder depois da ditadura da família Duvalier, mas tudo isso por causa da interferência extrema dos Estados Unidos na política haitiana, especialmente Partido Democrata, especialmente Bill Clinton. Mas, enfim, não vem ao caso agora a gente discutir isso. Mas o fato é que o Haiti foi se deteriorando, né, suas condições de vida também foram se deteriorando após 2021. Né, você tem aí 4 anos em que nem se fala em novas eleições, e as gangues armadas, né, tomaram conta, né, da capital haitiana, estão tomando conta de outras províncias haitianas, e há uma ameaça muito grande também de que essas gangues vão empurrar ondas migratórias para a fronteira dominicana, né? Vão empurrar com que os haitianos entrem na República Dominicana. Essa narrativa fez com que o governo dominicano construísse um muro
na fronteira, o que é uma coisa absolutamente absurda, mas isso existe. Então, o que a República Dominicana fez do ponto de vista do multilateralismo? Né? Ela tentou forçar o Conselho de Segurança a aprovar uma nova missão de paz do Haiti, não conseguiu, né? Só conseguiu quando o Brasil, quando esteve sob a presidência interina do Conselho de Segurança, aprovou uma resolução, né, que autorizou o envio de contingente militar do Quênia para dar apoio à Polícia Nacional Haitiana no combate às gangues. Evidentemente que isso é muito insuficiente, né? Mas aqui a gente só deixo aqui, né, uma reflexão de que o Haiti é um dos países mais pobres das Américas. Todo mundo sabe o quanto custa uma metralhadora, né, locais como Cité Soleil, Cité Dieu, existem muitas metralhadoras. Então, como é que tudo isso entra no país? Renata, desculpa, 5 minutos. Oi. 5 minutos para você, tá minha bom. querida. Já tô... Desculpa. Pode continuar, eu só estou falando que faltam 5 minutos. Então, essa mitologia retrospectiva dessa invasão haitiana, né? Então, só para realmente concatenar, já estou realmente no fim, quando a gente pensa, né, dentro da teoria, né, que o nacionalismo, a xenofobia, né, a ideia de que nós, né, dentro das fronteiras, somos melhores do que os que estão fora das nossas fronteiras, né, pensando nessa mitologia retrospectiva de invasão haitiana, né, então, quando os líderes de gangue haitianos dizem que vão empurrar os migrantes para a República Dominicana, essa mitologia retrospectiva ela é acionada como uma espécie de gatilho nacionalista, né, de que vamos ter novamente uma invasão haitiana, e isso vira um fator de mobilização nacional. Né? Então, os atores relevantes é o Instituto Duartiano, né, o Instituto de extrema-direita, né, o próprio PRM, que é o partido do presidente Luiz Abinader, que acionaram, né, uma antiga ordem dominicana, que também é algo de extrema-direita, para pressionar a direção de imigração dominicana a atuar com mais severidade contra os haitianos. Isso é uma cena, né, lamentável, que é um caminhão, né, da direção de imigração da República Dominicana, que simplesmente, né, coloca aí, vocês estão vendo na foto, né, as crianças, as mães, são os alvos, né, preferenciais dessa direção de imigração, porque o sistema público de saúde pública na Dominicana não é utilizado pelos dominicanos. As maternidades também não são utilizadas pelos dominicanos. Então, o público que utiliza esse serviço são mulheres haitianas grávidas. Então, a repressão vai em cima das maternidades, em cima de mulheres em trabalho de parto, que são recolhidas ali com muita força, com muita violência e devolvidas nesse tipo de veículo, né, para a fronteira haitiana sem nenhuma compaixão. Então, rapidamente, houve a Marcha Patriótica, né, em abril desse ano, ali alguém segurando na mão Juan Pablo Duarte, né, esse mito, né, da dominicanidade que fez com que os dominicanos agissem com muita força contra os haitianos. Aqui mais algumas imagens dessa marcha patriótica, né, que atuou esse ano em cima de 2 comunidades do Punta Cana, que é um território turístico, e por isso mesmo com muitos haitianos, porque eles são utilizados para trabalhar nos hotéis, em todo o serviço de turismo, construção de novos hotéis. Né? Alguns influencers dominicanos começaram a visitar essas comunidades e dizer que a República Dominicana não tinha soberania dentro do seu próprio território, que supostamente era proibido que os dominicanos entrassem nessas comunidades.
o que é uma coisa absolutamente absurda, a comunidade friusa e Mata Morquito, em Punta Cana. Tudo isso foi crescendo e o governo dominicano ordenou a destruição completa, né, dessas duas comunidades, comunidades extremamente empobrecidas, e a crise só escalou. Obviamente que tudo saiu do controle, né, tudo saiu fora do controle do governo, então a direção de migração não coordenou a marcha patriótica, ela mesma teve que intervir pelos seus excessos, e aconteceu que os empresários dominicanos, que dependem da força de trabalho haitiana, obrigaram o governo, né, a se reunir com os ex-presidentes para tentar solucionar a crise haitiana, né, algo impensado, né, impensável pelo atual presidente, que construiu uma ruptura radical com os ex-presidentes, mas isso tudo aconteceu esse mês, né, sinal de que o governo está extremamente enfraquecido na reação contra, né, na articulação dessa política antimigratória, porque ele realmente vai ter que voltar atrás disso tudo, né? Aqui eu deixo só mais um exemplo, né, desse prefeito, né, de Dajabón, que é a província que faz fronteira com Haiti, cuja fronteira ainda está aberta, e que ele também achou que ele pode caçar haitianos com toda, né, perdão da palavra, do jeito que ele quer, e claro, né, que ele vai em cima de crianças, né, sem familiares que estão migrando, né, são migrantes em Dajabón, e ele mesmo já está desafiando, né, o próprio governo dominicano, eles mesmos já estão dizendo que o governo dominicano está fazendo muito pouco para expulsar todos os haitianos, né? Mas o que vai acontecer, né? Não tem jeito, a República Dominicana não consegue existir sem os trabalhadores haitianos, e o governo está sendo forçado pelos empresários a construir um plano de regularização dos trabalhadores haitianos. Então, só para finalizar, que o racismo, a xenofobia e essa mitologia retrospectiva, elas são os principais elementos, né, para essa máquina capitalista, né? Todo esse movimento faz com que os migrantes negros acabem tendo salários ainda mais achatados, né? Esses fenômenos dão sentido aos novos e aos velhos empreendimentos locais da República Dominicana, que necessitam de mão de obra análoga à escravidão para oferir lucros para si e para os investidores, que, em geral, né, quem controla hoje o capitalismo global são esses fundos imobiliários. E, para finalizar mesmo, qual que é o nosso papel? Né? Qual que é o papel do Sul Global para controlar esse tipo de sistema integrado de racismo e exploração? Né? O Brasil, essa é a minha posição, né? Como líder do Sul Global, ele precisa, né, se atentar mais, ele precisa organizar esses temas sensíveis de migração, principalmente o que está acontecendo hoje na República Dominicana contra os haitianos. O Brasil tem responsabilidade sobre isso, porque liderou militarmente uma missão totalmente falida, né, de estabilização do Haiti, que não estabilizou nada, cujos comandantes, né, vice-general Heleno e tantos outros, são verdadeiros líderes de golpe de Estado, assassinos políticos do Haiti, e hoje são réus na justiça penal brasileira. Então, enfim, termino aqui com essas reflexões, agradeço novamente a oportunidade. Obrigada. Oi, eu agradeço a fala da Renata, né, sobre xenofobia e racismo, abordando a trágica e desigual e desumana situação dos haitianos na República Dominicana. Eu acho que considero, né, que as 4 apresentações aqui realizadas, elas evidenciam para a gente diferentes regimes de regularização migratória e diferentes regimes de gênero que atravessam as experiências de mulheres migrantes, de homens. E
e como que gênero, raça e classe vai marcar diferentemente as trajetórias, seja das domésticas, né, na Costa Rica, seja das mulheres que cuidam ou que atravessam as fronteiras em Honduras, de Honduras, né, para os Estados Unidos, seja dos diferentes regimes de regularização migratória dos migrantes que vão para a Europa, do qual nos falou o professor Ambrosini. E, finalmente, acho que somou bastante a essa discussão as contribuições da Renata, refletindo, né, a situação dramática, né, dos haitianos na República Dominicana, mostrando como que o racismo se atualiza no tempo presente, né, como que as histórias de racismo e xenofobia vão se atualizando, infelizmente, no tempo presente, nas relações entre a República Dominicana e o Haiti. Essa minha introdução é para estimular o debate. É uma breve introdução, eu gostaria de fazer outros comentários, mas eu abro para o debate. A gente começa com 3 perguntas, depois o pessoal responde, e nós depois, né, estendemos para mais perguntas. Não, tá, agora sim. Muito obrigada, gente. Estava aqui congelada, ouvindo só falar do Haiti, mas eu quero falar sobre o mundo dos pretos. Se prepare, porque depois que as organizações criminosas, que dizem que são organizações dos direitos humanos, conseguir fazer isso com o Haiti, se preparem, porque eles vão voltar para pegar vocês. Porque é o medo que eles têm dos povos pretos. Então, se a madeira verde conseguir pegar fogo desse jeito, imagina com a palha seca. Isso é minha palavra. A minha pergunta, eu queria fazer com organizações criminosas internacionais que dizem que são organizações dos direitos humanos, que estão fazendo isso com a raça preta. Eles querem exterminar a gente na Terra. Mesmo com tanto sofrimento, com tantos gritos, quando a sede do nosso sofrimento deles vai saciar? Muito obrigada. Boa tarde. Minha pergunta é para o professor, para Maurício, né? Professor Maurício. ¿Existe algún tipo de regularización para las personas que tienen defensores de derechos humanos o perseguidos políticos migrantes dentro de Europa? ¿Por qué? O reassentamento, tem países que não são aceitos, que não aceitam o reassentamento por ser visto como pessoa ou como países receptores de alta qualidade, tipo o Brasil. Brasil é um país que recebe pessoas de reassentamento, o segundo país de acolhimento, por persecução política ou persecução por violação de direitos, mas não é um país que pode enviar para outro país uma pessoa que esteja sendo perseguida política. Por quê? Porque é um ponta de lança em recepção de migrantes. Estou falando em voz de imigrantes. Tem um caso muito rápido, só para dar uma ideia, a ver se entendem a pergunta. Tem um caso de uma persecução política a uma migrante por ser mulher e por ser migrante, para que não fale persecução política no Brasil. E não tem como ela ser enviada a outro país por conta de que este é um país de acolhimento. Então, essas pessoas têm alguma forma de regularização ou algum programa que possa acolher ela fora do Brasil? É essa a minha pergunta.
Thank you. Clearly, there are in Europe rules for the examination of asylum applications. As I said this morning, every state tends to preserve its own rules. The recent new pact on migration and asylum has tried to push towards an harmonization of these rules. But clearly, and it is the Convention of Geneva at the basis, people who are persecuted for political reasons in their country can present an application and can obtain a legal status. To give you just a number, in the European Union in the last 2 years have been presented about 1 million of asylum applications each year. And in the past, about half of them have obtained some type of legal permit. A case in point, for what regards Latin America, are asylum seekers coming from Venezuela. These are, until now, so far commonly accepted in Europe as asylum seekers. Spain is the country that has received more asylum applications from Venezuela and in general has accepted them. But to complete the answer, the new rules state that for Europe, a list of safe countries will be issued. And among these safe countries, there are countries such as Egypt, Tunisia, where human rights are violated, Turkey. And Europe, the European Union tends to deny asylum to applicants coming from these countries because they want to reduce the number of refugees and they want to keep good relations with these governments that are engaged in stopping the transit of other asylum seekers coming from more distant countries. Tem mais uma aqui. Gracias por las presentaciones, muy interesantes todas y con mucha evidencia de distintos trabajos de campo. Muchas gracias. I have a question for Professor Maurizio. It's regarding the, I'm here. It's regarding the idea you mentioned about the gray zone or many other group of concepts related with liminality or precarity of regularization. Because most of these concepts were created in the US. And for instance, the Menjival proposal about the liminality is regarding the use of some legal figure like TPS or like humanitarian parole. In Latin America, we are observe some other forms of liminality or precarity or gray zone. But the most important characteristic is the short-term permit, very short or ad hoc proposal for regularized people, and also the instrumental use between asylum system or government that force people to move between asylum system and administrative system. So my question is, what are the most important characteristics of this gray zone in Europe? Thank you. Thank you. Another question, okay. Boa tarde. Agradeço muito a organização do CSEM para trazer tanto conhecimento, algumas da vida deles, do estudo de pesquisa, para nos apresentar aqui. É um prazer enorme de estar aqui. Tem duas perguntas. A primeira vai para a Bárbara, a respeito do estudo que era feito junto com os colegas.
Mas isso nos mostra, olhando desde o início, nós chegaram do Brasil, andamos na América Latina até chegar no Haiti. É muito bom ver essas falhas de vocês. A minha pergunta é a respeito dessas mulheres que estão voltando com as deficiências, as mágoas, os problemas da imigração. Será que o governo da Honduras, dos países ali, tem algum programa para devolver pelo menos a dignidade dessas mulheres? Será que os governos ali pensam nisso? Porque dependendo somente da remessa das pessoas que estão fora para ajudar essas pessoas, fica muito pesado, porque a gente sabe que nesses momentos, não somente a dignidade da pessoa, mas também psicológica da pessoa que está lá embaixo. Será que o governo, além das ajudas da população, o poder público mesmo, tem algum projeto ou ajuda essas pessoas? E também para a professora Renata, a história do Haiti lembra muito a história do meu país, a República Democrática do Congo. Durante a colonização, que a Bélgica cortava a mão se tu não produzia tanto, sabe? Então, isso nos traz muitas lembranças que a gente gostaria de esquecer, mas não podemos esquecer. Hoje, quando a gente olha a França, perante a situação do Haiti, ele tem 90% de responsabilidade pela dívida de mais de 200 anos que a Haiti pagou pela colonização. Então, ajudou a colocar Haiti de joelho perante essa situação. Será que a França tem essa ciência de poder ajudar o país? Diz a professora Érica Rosas, diretora da Amnistia Internacional, que a França tem dupla responsabilidade perante essa situação. Primeiro, pela escravidão que foi feito, e segundo, pela mal administração que foi feito para deixar Haiti nesse momento. Será que a França, a União Europeia, ou esses países que têm poder de veto, tem alguma recompensa, alguma ajuda, olhar de carinho perante a população do Haiti? Essas aqui são as minhas duas perguntas. Obrigado. Uma só. Vamos na pergunta do colega, por favor. Queria parabenizar todos, foram falas muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta para a pesquisadora Bárbara. Pesquisadora, considerando a pesquisa que é muito relevante, dessas mulheres que voltam, né, lesionadas, existe algum estudo referente a emigrantes? Aí eu considero a lei brasileira, que é 3.445. Brasileiros que vão para fora, muitos morrem e muitos voltam sequelados, com sequelas, né? Amputações e outros problemas. Existe alguma pesquisa nesse sentido para puxar esses dados? Obrigada. Professor Ambrosini. Thank you. As your question has rightly underlined, the landscape of regulation of the presence of immigrants is very complicated. As I said, there is not a black and white opposition, regular from one side and irregular on the other side. So there are many intermediate cases, gray situations. In Europe, there are three main types of liminal legality. One is the case of asylum seekers, who receive a provisional permit during the time in which their application is examined. But this time can last years. So they can remain for a long period in this situation of uncertainty. Second case are permits for people who are in a special biographical conditions. Unaccompanied minors are the main case. I mentioned women, pregnant women, women giving birth to children. If they are irregular, they can access health care and they can be protected for 1 year. The third case is
that is most important, people who have received denial of their asylum application, or for other reasons they have to be returned to their homeland, but for instance their homeland is not safe. There is a war, there is a civil unrest. In this case they can remain in Germany. This status is called toleration, Duldung. What is interesting is that in Germany, people who have a Duldung can attend, for instance, a vocational training course. If they find an employer who hire them, at the end of the process, they can be regularized. In Sweden, there is the possibility to transit from asylum, even if denied, to the channel of work, because there is a need of workforce, as I said. So, pragmatically, people who are not accepted as refugees can be accepted as workers. In Italy, our rules are complicated, but there is something similar. With the flow decree I mentioned, people who are already on the territory, or who are irregular, who are denied asylum seekers, can be hired by an employer, using the tool of a request for workforce. So officially they are not on the territory, they are in their homeland, they can be invited, but in reality they are already on the territory. Thank you. Respondendo à pergunta do Emanuel, o atendimento, na maioria dos casos, é feito por organizações não governamentais, que é, no caso, o Teleton, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e as irmãs, né, a Pastoral de Mobilidade e também o CONAMIREDES. Então, as irmãs em Honduras fazem esse trabalho de receber os migrantes, de encaminhar para as famílias, de buscar as próteses, atendimento à saúde mental, à saúde física, e também tem um projeto de empoderamento financeiro para esses migrantes, com um capital semente para que eles possam empreender. Inclusive, o CSEM publicou um livro sobre essa metodologia que está no nosso site. Sobre as pesquisas, né, de brasileiros retornados com deficiência, a nossa pesquisa ela realmente apontou uma lacuna, e é uma lacuna dentro dos estudos migratórios, mas também dentro dos estudos da deficiência. Existem pouquíssimos trabalhos sobre essa questão dos migrantes que adquirem uma deficiência no processo migratório. Eu não sei se a professora Gláucia conhece, mas eu também não conheço. Obrigada. Oi. Nós temos mais uma... Renata. Renata, você ouviu a pergunta? Sim, por favor. Ouvi. E eu queria responder pelo seguinte. É claro que a França tem responsabilidade. Esse ano, o Macron reconheceu que havia uma dívida com o Haiti por aí. Então, entre os intelectuais haitianos, entre todos nós que estudamos o Haiti, isso causou muita revolta, né? Porque toda a comunidade internacional engajada com a causa haitiana simplesmente perguntou: o Haiti não está pedindo reconhecimento, o Haiti está querendo reparação. Então, a reparação não deve ser só da França com o Haiti, né? Toda essa máquina da escravidão, né? de trazer forçadamente pessoas para o trabalho, para a empresa do colonialismo nas Américas, isso foi uma operação conjunta.
né? Então, eu também estou engajada num projeto que se chama Economia do Racismo, e nós estamos discutindo exatamente isso, né? Quem financiou, né? Quem se enriqueceu, quem deu crédito para que os navios pudessem zarpar de vários pontos da África para as Américas, né? Afinal de contas, foram 10 milhões de pessoas, né? Então, essa operação do tráfico de pessoas para as Américas, ela arrasou com o continente africano, né? Imagina vocês pensarem, né? A gente pensar que uma economia que dependia basicamente do trabalho braçal, ela é dizimada, né? Você retira 10 milhões de pessoas de um continente, não existe forma da economia africana continuar existindo depois de tudo isso, né? Então, o Haiti, eu acho que ele deve, né, toda a comunidade internacional precisa, né, abraçar seriamente a questão haitiana, ela é a ponta do iceberg. O que existe no Haiti existe em todas as sociedades do mundo, mas no Haiti está mais explícito. Então, esse é um ponto. A responsabilidade do Haiti é responsabilidade, sobretudo, europeia, mas também de toda a comunidade internacional que construiu sua riqueza baseada na escravidão. Um segundo ponto que eu queria ressaltar, isso não é pesquisa nossa, do nosso grupo de pesquisa, do meu instituto, isso é uma pesquisa do The New York Times, que foi um longo trajeto de pesquisa e os jornalistas, né, investigadores do The New York Times conseguiram rastrear a origem do dinheiro do Citigroup. E a origem do dinheiro do Citigroup foi o roubo a todas as reservas que estavam no Banco Central haitiano em 1914, um ano antes da invasão americana ao Haiti. O então Woodrow Wilson, né, que para muitos que estudam relações internacionais é considerado o pai do multilateralismo, né, o pai da paz, né, o precursor da Liga das Nações, ele é Nobel da Paz. A mando do Woodrow Wilson, fuzileiros navais americanos à paisana, ou não uniformizados, estiveram no território haitiano e roubaram todas as reservas do Banco do Haiti, levaram para Wall Street, deixaram esfriar esse dinheiro por algumas décadas e, a partir daí, toda essa reserva virou a acumulação primitiva do Citigroup. Então, o fato do Haiti estar hoje na situação que está, ela é responsabilidade da França, responsabilidade de toda a Europa, responsabilidade dos Estados Unidos, de grandes corporações, e nós aqui, ressalto, o Brasil também deveria ter mais responsabilidade com o Haiti, porque se deixar pela República Dominicana, vai ser um caos. Realmente é um país que não tem condições de lidar com essa situação e vai lidar da pior forma possível. Tá? Agradeço muito a pergunta. Obrigada. Igor nos avisou aqui que nós podemos fazer mais uma rodada de perguntas. Por favor. Muchas gracias. Yo más quiero hacer algún comentario. Yo creo que para nosotros Haití es nuestra Gaza en el Caribe y en América Latina. Y de manera desvergonzada estamos viendo cómo a este pueblo se le aniquila, se le violenta, y la comunidad internacional solamente somos espectadores de una realidad que atenta contra nuestra humanidad. Y creo que ahí tendríamos que tener una voz más fuerte de nuestra indignación, de nuestra rabia, pero también de nuestra exigencia que estos organismos internacionales hoy por hoy dejaron de tener el papel que tuvieron en el siglo pasado. Por otro lado, yo llegué tarde a la exposición de Delia, pero me parece que las mujeres o la feminización en esta terminología tan moderna en los estudios
ha sido realmente una presencia femenina, pasiva, porque no solamente las mujeres han estado presentes en los tránsitos migratorios o en los procesos migratorios, han estado también presentes de manera pasiva cuando los hijos se van, cuando los hijos no regresan, cuando el marido, cuando la familia se desintegra y de alguna manera u otra viven y padecen y sufren la migración, ¿no? Yo me recuerdo mucho los estudios que hacían en Michoacán, en Jalisco, cuando los hijos se iban y los estudios que hacían eran de las mujeres que iban continuamente al médico, al psicólogo, porque no sabían cómo gestionarse, pero poco se hablaba de esta presencia femenina en el mundo, femenina pasiva, el padecimiento pasivo, ¿no? Porque no iban ellas caminando con los maridos o con los hijos, sino que vivían las consecuencias de la migración de manera pasiva en sus lugares de origen. Entonces, ¿cómo retomar esa parte de la historia de la presencia femenina desde siempre? Que la feminización no es novedad, la hemos tocado o la estamos abordando de manera novedosa, pero no es, desde mi punto de vista, tendría que hacerse a lo mejor algún estudio más profundo. Y por último, para Bárbara, yo motivaría y casi me atrevo a decir que les exigiría a los estudiosos brasileiros, háblenos de los migrantes brasileiros que mueren. Ustedes no saben cuánto dolor y cuánta rabia tuvimos en el 2010, cuando tuvimos la primera masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Había un migrante brasileiro y no tuvimos la voz ni de la comunidad, ni de la universidad, ni del gobierno. No la tuvimos y después de 10 años nos hemos encontrado con la madre de esta persona que todavía sigue exigiendo verdad, justicia, reparación, no repetición, porque el gobierno mexicano se ha deslindado totalmente del asesinato de su hijo y no sé, el gobierno brasileiro, cuál ha sido su responsabilidad. Por eso, casi como una exigencia, háblenos, recuperen la historia y la vida de sus muertos en el camino, en el trayectorio y en este retorno que hoy están teniendo. Boa tarde, eu queria agradecer a todos pelas ponências, mas eu tenho uma consulta para o Marcos. No final da sua apresentação, você falou sobre uma oportunidade que você percebeu a partir da pesquisa que fez em campo, certo? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, por favor. A minha pergunta também vai para o Marcos. Eu vivi na Costa Rica e trabalhei muito com os migrantes nicaragüenses, principalmente com as mulheres de trabalho doméstico. Não sei se tem algum estudo, ou se você talvez aprofundou isso. O sofrimento da mulher nicaragüense servindo, atendendo uma família costarricense, ou nica e tica, não? Neste caso. Eu vi muitas mulheres falarem da tristeza das mães. Eu falo de mães aqui, porque entra a maternidade. Das mães, a dor das mães deixar seus filhos em casa, às vezes sozinhos, para atender os filhos da senhora costarricense que ia trabalhar e crescer na sua profissão. E também existe, não sei se tem estudos sobre mulheres, mães, que emigram de um país a outro, deixando 2 filhos com a mãe, os outros 2 já estão em outro país e 2 vão com ela. Se existe algum tipo de estudo sobre essa temática, porque eu vejo muito dolorosa. Uma mãe que tem filhos em diferentes lugares do mundo. Obrigada.
hay una pregunta más, ¿se puede? ¿Sí? ¿No? ¿Qué, hermana Eugenia? Sí, la última entonces. Quería decir dos cosas, ¿no? Que va un poco lo que decía Leticia, pero en general cualquier uno me lo puede comentar, ¿no? Porque el doctor Mauricio hablaba de la política migratoria, de irregular, y el tema de género. Y yo me pregunto si se hacen muchas teorías o se estudia mucho a nivel teórico de la feminización de las políticas migratorias, pero no sé cuánto avance hacemos en política migratoria con perspectiva de género, por lo menos desde América Latina, América general, ¿no? Porque en el caso de República Dominicana, que desde el año 2021, en el primer gobierno de Abinader, ya se le prohibía las entradas a las mujeres embarazadas de 6 meses para arriba en la frontera, que no eran ni de la banda ni nada por el estilo. Entonces, hay un tema también de género ahí, ¿no? Porque hablamos de mujeres embarazadas. El 9 de mayo murió una mujer desangrada porque dio a luz en su casa y nadie habla sobre eso. Y otra cosa, cuando Leticia hablaba de las organizaciones internacionales, pero yo digo a nivel de países, la solidarización, ¿no? Cuando hablamos del terremoto de 2010, se abrieron las puertas en varios países, aquí en Brasil, el pueblo haitiano está encorralado porque en su país se vive una crisis política, económica, social. En República Dominicana está esta situación, pero no veo también alguna apertura en cuestiones de visa, aquí en este último, ahora, en este año hablo, ¿no? Sobre abrir las puertas, porque creo que es una crisis humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Obrigada. Délia. E Marcos. Certo. Certo, obrigada pela pergunta. Entonces, mencionabas sobre esta cuestión femenina pasiva y feminización de las migraciones. En el libro Tendencias Migratorias con Marcos escribimos un texto sobre feminización de las migraciones y que trae un poco esta mirada crítica, en cierto sentido, a un concepto que también tiene sentido, o sea, comprendemos por qué emerge este concepto de feminización, pero claro que las mujeres siempre estuvieron presentes en los procesos migratorios y sea, como decía Marcos, porque quedan y bueno, y hacen parte de esto o porque lo protagonizan. Y después entendí el padecimiento pasivo, porque en realidad ellas no son pasivas, o sea, lo que han sido es silenciadas, invisibilizadas, ¿no? Pero hay un momento donde, por las características estructurales, las mujeres protagonizan y decimos, el territorio nos grita que están las mujeres migrando, ¿no? Entonces, y ahí haciendo un gancho con otro comentario, por ejemplo, yo hice una investigación aquí con mujeres peruanas que venían a trabajo doméstico y todas, paso para portugués, ¿no? Está cerca. Todas dejaban su familia atrás y no siempre al cuidado de sus hijos de sus madres, también de sus maridos. Hay una cuestión interesante. También los maridos, tradicionalmente proveedores, cuidaban de estos hijos, ¿no? Y hay un gran sufrimiento, pero eso no las torna víctimas, claro. Y ahí hay una, antes, vou passar para o português, talvez fica pesado. Antes, o Marcos falava dessa mobilidade social que estas mulheres migrantes, trabalhadoras domésticas, como as mulheres negras brasileiras, trabalhadoras domésticas, que permitem a mobilidade social da família, do casal, dos filhos da família. Mas elas têm uma leitura
da mobilidade social, que elas fazem isso, ao menos na minha pesquisa, destas peruanas que chegavam em Brasília, trabalho doméstico, que elas fazem isso porque elas é uma estratégia de mobilidade social para os filhos, né? Então, os filhos são os que vão ter a mobilidade social, não são elas. Então, esse sofrimento e tudo, mas também a esperança, né? Uma renúncia no tempo presente por uma expectativa. E eu venho acompanhando essas trajetórias faz já 15 anos, de 4 mulheres que contribuíram com a minha pesquisa. Todas as 4 têm filhos universitários. Mas isso não significa que elas conseguiram sair desse lugar social de empregadas domésticas, né? Então, mas a expectativa de mobilidade social estava nos filhos, né? Então tem a ver isso. Claro que tem mulheres migrantes que não têm filho e tal, não estamos homogeneizando, mas a reflexão é que essas pesquisas concretas, empíricas, como o Marcos está fazendo agora com mulheres nicaragüenses na Costa Rica, eu fiz com peruanas aqui, nos permitem compreender, e as irmãs e quem trabalha no acolhimento imigrante tem muito claro isto, que há tantas realidades, tantos sofrimentos, mas também tantas possibilidades que as próprias migrantes, no caso das mulheres, elas também começam a perceber, né? Começam a perceber o que fazer daqui para frente, né? Então, isso é importante, nós, quem pesquisa, trazer esse olhar. Por isso a interseccionalidade, que era o tema da nossa mesa, nos ajuda a ter essa sensibilidade de não homogeneizar as realidades migratórias, né? Nem as realidades das mulheres, como que se fossem todas na mesma condição, né? Onde tem aí uma marca da pobreza nesse tipo de pesquisa, no acolhimento que as irmãs fazem, mas que não necessariamente são iguais, né? Por isso que as trajetórias depois são diferentes. E só um adendo que foi aberto faz um mês, o Observatório do Desaparecimento de Pessoas, aqui na Universidade de Brasília, e me encomendaram perguntar, tentar descobrir quem das migrações estuda as migrantes desaparecidos, né? Então, aproveitando a sua fala, se alguém, eu poderia colocar em contato com esse observatório, porque estão querendo ter alguém que contribua também com o desaparecimento de migrantes, né? Obrigada. Obrigado. Indo a esta questão do serviço doméstico, tem muitos trabalhos, muitas pesquisas e muitos enfoques que vão a colocar o foco na relação laboral, na relação de condições de trabalho, se são ou não respeitadas as garantias sociais e tudo mais. Evidentemente, o serviço doméstico é um dos serviços mais precarizados de todo o contexto de trabalho laboral. O serviço doméstico é um dos mais precarizados. Só que para a minha pesquisa e para meu enfoque, eu utilizo um olhar diferente, que é das relações sociais. E eu me apoio de um enfoque do encontro de trajetórias, que é um enfoque emprestado de uma geógrafa, que ela vai reivindicar que no encontro cotidiano do dia a dia, as pessoas se podem reconhecer uma com outra. Isso não quer dizer que vamos a romantizar o serviço doméstico, não são relações totalmente tensas, só que são em um espaço doméstico e que dia a dia os empregadores se podem reconhecer também através da empregada doméstica. Cabalmente, temos pouquíssimas pesquisas que tenham escutado também aos empregadores. Ou seja, as pesquisas sobre trabalho doméstico se focam nas empregadas domésticas ou nas condições laborais, na legislação laboral, etc. Então, nesse diálogo, sí tem despertado como esa inquietación de que es un espacio de posibilidad, insisto,
para se reconhecer no outro. Que se a gente coloca isso no cotidiano, no dia a dia, e esta ideia do encontro de trajetórias é o que está acontecendo com este congresso. Quantos contatos a gente não vai sair, com quantas pessoas não vai conseguir fazer uma nova, construir o novo a partir de um encontro. Então, nessa situação, aí é que se apunta com esta ideia do encontro de trajetórias, o reconhecimento mútuo no dia a dia. Então, fazendo o link, muitas das histórias de vida de ambos lados estão entrecruzadas. Muitos dos empregadores falam do carinho que seus filhos têm sobre a empregada doméstica, de como seus filhos não podem fazer certas atividades se não é com a empregada doméstica. Esses dias, em este congresso, escutei uma história, andando por aí, e uma pessoa contava de que o seu próprio filho tinha tanto vínculo com a empregada doméstica que quando a empregada doméstica não estava mais, ele teve uma crise alimentar e tudo mais. Então, esse tipo de reconhecimento que é potencial, ou seja, que o empregador reconheça de que sua vida se estrutura também em função da relação com a servidora doméstica. E a servidora doméstica também reconhece que sua vida se estabelece em função dos ingressos e da possibilidade laboral e tudo mais. Nesta questão do trabalho de campo, nas experiências de campo têm sido muito fortes emotivamente, tanto para mim quanto as pessoas que têm participado, porque eu tenho utilizado o enfoque de história de vida. Então, nessa história de vida, têm surgido histórias de violências de diversos tipos, violências dos maridos, violência, estupros, que falavam durante os eventos, e dentro dessa série de violências, a maioria de entrevistadas, todas as minhas entrevistadas são mães, e em algum momento deixaram a seus filhos na Nicarágua quando elas faziam o processo migratório. Em alguns casos foi por alguns meses, em alguns casos por alguns anos, e em alguns casos por períodos muito mais prolongados. As narrativas variam de acordo a todo o contexto de violência, ou seja, algo que ficava muito claro para mim, e que já deixarei para outra pesquisa, é como a violência de gênero, são transversales para todas as mulheres que eu entrevistei. Também acontecia, e aí, esta questão interseccional, as mulheres empregadoras que eu entrevistei também colocavam como pauta das conversações diversos modos de violências a los que tinham sofrido ao longo de sua vida. Estudos sobre essa separação, aí eu recomendaria toda a linha de pesquisa sobre cadeias de cuidado, é todo um âmbito. Nossa pesquisa, quando publiquemos e quando já tenhamos mais dados, vai ser um insumo interessante da América Latina. Dado curioso, não existe pouca produção sobre cadeia de cuidado em português. Principalmente existe em inglês e em espanhol. Está a linha de investigação sobre famílias transnacionais, que é uma linha bastante forte, e a maternidade na distância. Então, na verdade, é um campus de estudo que é bastante forte, já tem 25, 30 anos de se estar gestando toda uma produção, está produzindo um conhecimento nesse âmbito, e na verdade sim existe para quase todos os países da América Latina, e continuamos na produção porque sempre aparecem novos desafios e novas perguntas. Obrigado. Eu não tenho muitos comentários, só agradecer à irmã Leti por essa intervenção. Também fiquei muito emocionada, porque esses temas são muito sensíveis, né, e nos causam muitas inquietações. Mas, sim, eu também acho que a gente precisa contar as nossas histórias, falar sobre os brasileiros que retornam com deficiências, ou sobre as mortes de brasileiros. Enfim, muito obrigada pelo comentário. Professor Ambrosini, tem algum comentário? I think that migration and gender is an emerging issue in the international debate. You highlighted especially suffering of women,
transnational families in the debate, important issue, families in which parents, especially mother, are separated by children. But coming from a receiving country, mainly receiving region now of international migration, I would also underline the demand side. Women will migrate more and more because there is a demand of care in families of the global north, and not only of the global north, also in many intermediate countries. In Lebanon, for instance, in Turkey, there is a huge demand of care work that is not satisfied by the internal labor market, and it is a powerful factor of attraction of women. So, being you a religious congregation that takes care of migrants, I think that your engagement in favor of migrant women will be a very important task for future, because women who will migrate and migrate alone will be, I think, more and more numerous and more in need of various types of support, material, moral, emotional, and religious. So, best wishes for your future help. Renata? Tem algum comentário? Bom, eu queria agradecer ao convite, à oportunidade, e ainda fazer um apelo, né? Toda essa crise que nós estamos acompanhando praticamente ao vivo dos haitianos na República Dominicana não pode recair só nas costas da militância, né? Nas costas da nossa militância, nas costas de instituições militantes, como o CSEM e tantas outras, né? Obviamente que a gente não tem a menor condição de influenciar na agenda do Marco Rubio, do governo Trump, porque isso é impossível. Nem se a gente pudesse, nós não dialogaríamos com um governo desse tipo. Eu queria finalizar dizendo que nós devemos cobrar mais do governo brasileiro. Ele precisa estar atento a essa situação, precisa qualificar melhor as pessoas que trabalham na Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil não emitiu nenhuma nota a respeito de todas essas atrocidades que a República Dominicana, o governo dominicano vem fazendo contra os haitianos. Sempre fez, mas agora está muito exagerado, né? O governo brasileiro tem um acordo com a República Dominicana para enviar estudantes negros para aprender sobre combate ao racismo na República Dominicana. Parece uma piada de muito mau gosto, né? Então, o descompasso do governo brasileiro em relação a esses temas, né? Uma nota de reprovação ou enviar diplomatas mais atentos, fazer uma ênfase mais forte, inventar um cargo de adido migratório dentro da embaixada para fazer mais, é nossa obrigação, né? Ajudar a Agência Brasileira de Cooperação, ajudar na construção de hospitais, né, maternidades ao longo da fronteira da República Dominicana com o Haiti. Já é uma demonstração forte de que o Brasil não concorda com essa série de atrocidades. Então, acho que nossa preocupação é válida, nossa militância é válida, mas sozinhos nós não vamos conseguir fazer frente a um movimento de massacre dos haitianos que, como nós vimos, conta com total apoio do governo americano. Hoje mesmo, na reunião na OEA em Washington para tratar da questão haitiana, o governo dominicano estava feliz porque o Marco Rubio ia repetir as palavras e repetir a política haitianofóbica da República Dominicana frente a todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Então, faço esse apelo porque é o que está ao nosso alcance, nem sei se está ao nosso alcance, né, mas deveria estar, que o governo brasileiro tenha um posicionamento mais firme contra o racismo, contra a xenofobia,
e a favor dos haitianos, principalmente nesse território que está acontecendo hoje, né? Um verdadeiro massacre contra os haitianos, que é a República Dominicana. Muito obrigada. Oi. Obrigada, Renata. Eu quero agradecer a Adélia, ao Marco, a Bárbara, ao professor Ambrosini, a Renata, pelas importantes colocações, né, discussões acerca da gênero, interseccionalidade na vida, em diferentes contextos migratórios, mas que nos revelam, né, nos conduzem à reflexão de como que a migração gera muitas desigualdades, né? Ela expressa as desigualdades no país de origem, mas também essas desigualdades se reproduzem nos contextos de recepção. Mas, a despeito dessas desigualdades, as mulheres lutam, né? Tentam encontrar espaços de agência. Eu acho que o trabalho do Marco e da Adélia demonstram isso, né? Da Bárbara também. E conseguem, de alguma forma, como mostra o professor Ambrosini, mecanismos de regularização, às vezes, em contextos um pouco melhores do que os homens. Acho que o trabalho do professor Ambrosini também nos demonstra os diferentes regimes de regularidade e estratégias de regularização na Europa, a despeito do fechamento de fronteiras, como é que os migrantes conseguem, né, um intermédio, né, alguns mecanismos de regularização, mas os desafios que estão colocados, né, diante do fechamento de fronteiras, quer dizer, uma contradição entre a necessidade desses trabalhadores e as dificuldades colocadas pela regularização migratória, embora hajam processos que facilitem isso. E, por fim, a fala da Renata, muito impactante, traz para nós, né, como que nos contextos de interseccionalidade, a raça atua como uma forma de segregação, de perseguição e desigualdade em relação aos imigrantes haitianos na República Dominicana, numa situação de ausência de respeito à dignidade, aos direitos humanos, e nos convoca a refletir em como é que nós podemos ajudar como organização social, mas como que os Estados também podem tentar impedir essas situações. Então, eu agradeço muito as exposições de vocês. Acho que nós encerramos essas rodadas de mesa redondas com reflexões muito importantes que evidenciam como que gênero, raça e classe nos ajudam a compreender de uma forma mais complexa os fenômenos migratórios contemporâneos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gláucia. Muito obrigado a todos os componentes da mesa. Enquanto vocês se juntam à plateia, eu vou dar a palavra à Carmen, que tem alguns avisos antes da gente fazer a nossa última atividade do dia. E, inclusive, agradeço às pessoas que estavam lá fora e retornaram para a gente poder dar continuidade a essa atividade. Isso mesmo, todo mundo em primeira fila e já voltou a criar público lá de pé. Estamos aguardando vocês. Gente, sobre o retorno. A gente tentou, eu contei agora, somos mais de 130 pessoas depois de 4 dias aqui. Muito orgulho da gente, de nós e do poder transformador que a gente tem, conectando mentes, corações, saberes e amores. Para hoje, tem alguém que não sabe como vai para o aeroporto? Uau! Para amanhã, tem alguém que não sabe como vai para o aeroporto? Tá. Me procurem no final para a gente terminar de amarrar. Quem viaja só sábado e domingo, nos procurem se acharem que a gente pode estar ajudando com isso. Lembrando
que hoje não tem janta na casa. A nossa janta é um bom coquetel reforçado lá no comedor, no refeitório, quando a gente terminar o próximo ato aqui. Valeu? Obrigada e à disposição. Bom, senhoras e senhores, chegamos ao momento final da nossa terceira Conferência Internacional sobre Migração e Refúgio, a ICoMiR. E é com o coração cheio de gratidão e esperança que damos início ao encerramento deste importante encontro, que durante 4 dias reuniu vozes de todos os cantos do mundo em um verdadeiro exercício de escuta, diálogo e construção coletiva. Este será um momento simbólico e importante para a terceira edição da ICoMiR, que será a leitura do documento final e a entrega às autoridades presentes. Também representações de migrantes. Para compor a mesa de encerramento, convidamos Sua Excelência Dom Ricardo Ropes, Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Dom Ricardo representa a sociedade civil e a Igreja nas Américas. Chamamos também a irmã Marlene Wildner, diretora do CSEM. Convidamos à mesa Roberto Marinucci, editor-chefe da revista Remo. Convidamos à mesa professor doutor Maurício Ambrosini, da Universidade de Milão. Professor Ambrosini está representando a academia e a sociedade civil na Europa. Convidamos também Pelagi Angi Wanito, mulher refugiada da República Democrática do Congo, hoje residente no Brasil, representante do continente africano. Convidamos também Najrika Paidin, mulher migrante e ativista pelos direitos das trabalhadoras migrantes na Malásia, representando a sociedade civil na Ásia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa mesa simbólica e potente. A equipe de comunicação deve ter enviado no grupo de WhatsApp o link com o documento final já publicado no site oficial do CSEM para quem quiser acompanhar a leitura a partir dos seus telefones celulares. Nesse momento, convidamos irmã Marlene Wildner e Roberto Marinucci para a leitura do documento final da terceira ICoMiR, que sintetiza os principais compromissos, reivindicações e horizontes que emergiram dos nossos debates. Documento final, terceira ICoMiR. Brasília, 22 de maio de 2025. A terceira Conferência Internacional sobre Migrações e Refúgio, ICoMiR, organizado pelo Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, com a Fundação Scalabriniana, 2 organizações da Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas, ocorreu em Brasília de 19 a 22 de maio de 2025, sendo a continuidade das primeiras edições realizadas em Joanesburgo, África do Sul, em 2018, e em Tijuana, México, em 2023. Mais de 200 pessoas participaram presencialmente,
enquanto cerca de 800 se conectaram pela internet, representando 30 países. Membros de universidades e instituições de pesquisa, da sociedade civil organizada, de organismos internacionais e, principalmente, refugiados, refugiadas e migrantes, compartilharam análises, reflexões e experiências sobre o tema compreender, humanizar e valorizar as pessoas em mobilidade. A atual conjuntura internacional traz enormes desafios, sendo caracterizada por retrocessos na proteção dos direitos de indivíduos e povos, pela multiplicação de conflitos bélicos, por situações com características de genocídio, pela depredação do meio ambiente e, mais em geral, pela crescente xenoaporofobia. Nesse contexto tão desafiador, numerosas pessoas recorrem à mobilidade geográfica como estratégia para enfrentar adversidades e alcançar uma vida mais digna através do trabalho. Muitas dessas pessoas estão sendo violentadas, criminalizadas e deportadas, como no caso das atuais políticas migratórias do governo Trump. Contrariamente à opinião pública dominante, nós, participantes da III ICoMiR, apelamos para que as pessoas em mobilidade não sejam vistas como um fardo ou uma ameaça. Elas tampouco devem ser tratadas de forma assistencialista, como meras vítimas, nem instrumentalizadas para fins eleitorais. Em vez disso, as pessoas migrantes e refugiadas são sujeitos de direitos, independentemente de seu estatuto migratório, e representam uma fonte potencial de enriquecimento de um ponto de vista social, cultural, econômico, político e religioso, tanto para as sociedades de origem quanto para aquelas de trânsito, chegada e retorno, desde que lhes sejam oferecidas condições e oportunidades adequadas. Visando essa mudança de narrativas sobre as pessoas em mobilidade, nós, da III ICoMiR, buscamos compreender, humanizar e valorizar os processos migratórios contemporâneos. Consideramos necessário compreender de forma interdisciplinar, multifacetada e ética as características e os desafios da mobilidade humana contemporânea, para além das categorias burocrático-administrativas hegemônicas, frequentemente marcadas por vieses neocoloniais e criminalizantes. O foco da reflexão não se restringiu apenas aos fatores estruturais, mas concentrou-se principalmente nos sujeitos migrantes, dialogando com eles, ouvindo seus clamores e ressaltando as dinâmicas transformadoras que fortalecem sua agência em nível individual e coletivo. Apelamos, portanto, para que os promotores das políticas públicas adotem abordagens respeitosas da dignidade e dos direitos humanos na compreensão dos processos migratórios e valorizem os aportes e o protagonismo de seus sujeitos. Nesse sentido, queremos destacar o conceito de protagonismo, ou seja, interpretar a pessoa em mobilidade não como números, mas como sujeitos históricos, construtores de suas próprias vidas e de suas lutas, para além das barreiras que encontram. Essa é uma expressão concreta do nosso compromisso com a dignidade humana, uma dignidade que pertence a cada indivíduo, sem nenhuma outra razão além de ser ser humano. Cabe lembrar que nossa humanidade compartilhada deve nos permitir reconhecer,
a nós mesmos como migrantes. De alguma forma, somos todos migrantes. Nessa perspectiva, afirmamos que humanizar os processos de mobilidade humana deve ser uma prioridade absoluta das sociedades contemporâneas, rejeitando firmemente qualquer tipo de discriminação relacionada à nacionalidade, status migratório, etnia, religião ou identidade de gênero. Enfatizamos a importância de valorizar as pessoas em mobilidade, a inclusão de migrantes e refugiados como sujeitos de direito em seus países de trânsito, chegada e retorno, contribui para a construção de sociedades mais abertas à complementariedade intercultural, construindo pontes bidirecionais onde há aprendizagem recíproca. A migração deve ser considerada uma fonte de riqueza. As pessoas migrantes e suas famílias contribuem com suas experiências, lutas e aportes econômicos para a formação de sociedades mais desenvolvidas, solidárias e inclusivas. Nesse sentido, é necessário enxergar os migrantes em sua totalidade, para que os governos garantam espaços de diálogo dentro das comunidades, autonomia, acesso à justiça e reconhecimento de suas expressões culturais e religiosas. O conceito de hospitalidade radical incorpora nossas histórias de vida, nossas resistências e nossas identidades parciais e plurais. O exercício de interagir com migrantes envolve estratégias de cuidado, sobretudo com as crianças migrantes e refugiadas. Demonstrações de afeto e disposição a deixar-se afetar por suas lutas. Trata-se de compartilhar a proteção, de reconhecer as potencialidades dos outros em sua jornada e construir espaços de alegria e fraternidade, sororidade dentro da comunidade. Estamos vivendo uma época de desumanização, com discursos depreciativos, xenofóbicos, racistas e totalitários que degradam e invisibilizam as pessoas em situação de migração no mundo. Nós, participantes da III ICoMiR, afirmamos com convicção que a realidade migratória representa benefício, vida e crescimento, tanto para quem migra quanto para quem acolhe. Rejeitamos, portanto, as narrativas difundidas por alguns governos e setores da mídia internacional que buscam criminalizar e desumanizar a população em mobilidade. As pessoas migrantes não são violentas, não vêm tirar empregos, não são assassinas e não representam um fardo. Pelo contrário, contribuem de forma muito positiva para a vida dos países que as recebem. A migração é uma oportunidade de esperança e de luta justa, tanto para quem migra quanto para quem acolhe. Portanto, pedimos implementação de políticas de regularização migratória, facilitação do reconhecimento de diplomas, possibilidade de acesso a trabalho digno, fortalecimento de associações de imigrantes, multiplicação de mediadores interculturais, garantia de acesso à saúde mental e reprodutiva, eliminação de toda prática discriminatória, sobretudo na mídia, combate ao crime organizado e erradicação do tráfico e trata de pessoas. Entre outras, é fundamental compreender melhor, humanizar nossos olhares e valorizar as pessoas em mobilidade. Agradecemos a emocionante leitura do documento final da III ICoMiR
E nesse momento vamos ter um momento simbólico. Vou convidar a superiora-geral das Irmãs Missionárias Escalabrinianas, Irmã Neuza de Fátima Mariano, para conduzir conosco a entrega física do documento final da ICoMiR a 4 representantes que simbolizam os 4 continentes presentes no evento. Representando a sociedade civil e a Igreja Latino-Americana, Sua Excelência Dom Ricardo Ropers, secretário-geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Representando sociedade civil e a Igreja, representando a sociedade civil e a Academia Europeia, convidamos Maurício Abruzini, professor da Universidade de Milão. Representando continente africano, Pelagi Angi Vanito, mulher refugiada da República Democrática do Congo, atualmente residente no Brasil. Representando o continente asiático, Nasrika Paidin, mulher migrante e defensora dos direitos das mulheres trabalhadoras na Malásia. Nesse momento, nós temos em torno de 3 minutos para cada pessoa que recebeu o documento final, para uma breve fala, caso desejem. Sua Excelência Dom Ricardo Ropers. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil quer agradecer por este importante momento de recebermos o documento final do III ICoMiR e aqui agradecer a clareza, a lucidez, a profundidade e a profecia destas palavras que estão neste documento, resultado do trabalho de todos vocês, resultado do trabalho de todas as redes que vocês representam, resultado de uma fé que todos nós temos, em que todas as pessoas foram criadas por Deus com os mesmos direitos, como dizia o saudoso Papa Francisco. Portanto, para nós é uma honra, agradeço, farei o grande empenho de levar este documento a todos os bispos do Brasil. Hoje somos o maior episcopado do mundo, para que todos também se comprometam neste grande e importante desafio de trabalharmos juntos pela humanização, muito bem colocado no documento, e a crise de hoje é essa. Vamos todos trabalhar juntos pela humanização, para que todas as pessoas sejam respeitadas na sua dignidade. Mais uma vez, parabéns ao III ICoMiR. Pelagi Ange Vanito, por favor. Obrigada pela oportunidade. Agradeço no nome do continente africano e no meu próprio nome a III Conferência Internacional sobre Migração, a Refuge, organizada pelo Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, com a Fundação Scalabriniana, 2 organizações da Congregação da Irmã Missionária Scalabriniana,
Niana por essa oportunidade e pelo o certificado, esse documento que está entregando hoje no final dessa conferência sobre a migração e o refúgio. Foi um prazer para mim ficar aqui, participar nesse 4 dias da conferência, onde estava tratado a questão sobre a migração e o refúgio. E eu, como a pessoa refugiada aqui no Brasil, estava um prazer, um honor para mim escutar tudo que estava estava falando aqui sobre a condição, como entender e compreender as pessoas migrantes. Foi um prazer para mim de ver que todo mundo está concernado e todo mundo tem essa preocupação de fazer e colocar a pessoa migrante e refugiada de tratar lá como um ser humano digno e que tem todo direito. Muito obrigada. Professor Dr. Maurício Ambrosini. I'm very happy to be here and very affected for this conference. It's uncommon to meet people for different countries and continents united by the spirit of service towards migrants. It is uncommon to see this dialogue between research, university, and people engaged on the ground, actors on the civil society. And it is also for me a gift as a Catholic intellectual to see my church so engaged, so present, so affected by the will to serve migrants and refugees. It is also an image of church that I will keep with me in my heart as a precious gift of this conference. And I wait already for the following, for the 4th ICoMiR conference. Thank you so much. Najrika Paidin. Yeah. On behalf of ASEAN delegation, I would like to thanks for the organizer. The first that I was invited, I don't have idea what kind of conference. But after 4 days attend this event, I have a lot of input and information that from different types of stakeholder, especially for the academician with all the studies. And I believe that the efforts that give for this event can give more better situation for the migrants and also refugees. For this final documents, hope this can be tools to advocate, to have better and more humanizing for the migrants and refugees. Thank you. Muito obrigado a todas e todas presentes na mesa. Antes de desfazermos a mesa, um momento final que a irmã Marlene Wildner irá fazer seus agradecimentos finais. Devo dizer que estou um pouco emocionada e muito orgulhosa. A gente pode se permitir, não é? Mas, se essa conferência aconteceu, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a minha equipe, a equipe do CSEM, não minha, que eu gostaria que levantassem em pé mais uma vez. São poucos, mas que muito trabalharam. E não quero deixar de recordar também a colega Tuila, que não está aqui, mas que a partir de casa ainda hoje estava contribuindo, como já falamos há dias. Então, vocês merecem um grande abraço.
Para além dessa equipe, agradecer a presença de Dom Ricardo, que a gente ficou muito feliz quando recebeu a confirmação hoje, porque assim nos sentimos dentro da Igreja do Brasil e do mundo, e sabemos que o pouco que conseguimos fazer pode se tornar maior. Muito obrigada. Agradecer a minha congregação, aqui representada por muitas irmãs, pela Superiora Geral, pela Fundação Scalabriniana, pelas províncias e a delegação. Agradecer todos os voluntários e voluntárias da comunicação, que foram um grande grupo também. Agradecer aos cerca de 49 palestrantes, facilitadores e suas organizações, que em muitos casos financiaram os custos de sua presença aqui. Reconhecemos isso com muito carinho. E, em particular, os autores e autoras do livro Migration Trends, que publicamos aqui, e que já está no site em inglês, e nos próximos dias em português. A equipe de redação do documento final, que peço que se levantem para que mais uma vez recordemos quem foi, os que ainda estão aqui. E agradecer de novo os organizadores da mística de abertura do evento, que envolveu os migrantes, alguns deles ainda estão aqui, voluntárias e a professora Raquel, do Balcão do Refugiado da Universidade CEUB, e as irmãs das missões da África do Sul. Os financiadores, especialmente a Diocese de Rothenburg-Stuttgart, aqui representada pelo Dr. Thomas Broch. Todos e todas as migrantes, os migrantes e refugiados que nos prestigiaram com sua presença e contribuições de vida e lutas, e merecem um forte aplauso. Espero não ter esquecido ninguém, mas caso tenha feito, eu peço desculpas e permanece a gratidão. Mas, enfim, quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês que nos prestigiaram com sua presença, seja aqui, como pelas redes sociais, e como CSEM e Fundação Scalabriniana, confiamos que esta conferência irá contribuir na determinação de todos e todas na promoção dos direitos de migrantes e refugiados no mundo. E aproveito esse momento para anunciar que as próximas conferências ICoMiR, a primeira em 2027 e a segunda em 2029, serão realizadas, uma na Europa e uma na Ásia. A ordem depende da disponibilidade dos recursos financeiros que vamos começar a buscar e da organização que começamos a fazer a partir de agora. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Marlene. Damos por encerrada a terceira ICoMiR, Conferência Internacional sobre Migração e Refúgio. Gostaria que a mesa pudesse se levantar para tirar uma foto oficial. E convidando também a irmã Neuza de Fátima, por favor.
E agora, a gente podia fazer uma foto de uma linha para trás, assim, ó, com todo mundo para trás. A mesa podia se colocar em linha aqui na frente, e os fotógrafos aqui no púlpito, por favor. Para todo mundo se levantar, a gente poder tirar uma foto bem bonita, com todo mundo. De frente para cá. De frente para o palco, por favor. Vamos juntando as pessoas. Sorrisos vibrantes. Muito obrigado, muito lindo. Último aviso, podemos nos dirigir ao refeitório, onde teremos um coquetel de finalização do nosso evento. Muito obrigado a todas e todos.